Paulo Rebelo. Paulo Rebelo. Paulo Rebelo. Paulo Rebelo. Paulo Rebelo. Paulo Rebelo. O maior apostador português, Paulo Rebelo. Apostar no futebol. A variação das apostas Apostar. online. Trader profissional há 5 anos. Impossível falar de apostas ou de trading no mundo sem dizer o nome dele. Figura mítica ao longo de mais de 20 anos. Antes da televisão, antes de um Ferrari, existiu um miúdo que trabalhou nas obras, passou pelo McDonald's e se tornou um dos melhores estudantes de economia da sua universidade. Os jogadores que dentro de campo determinaram os seus ganhos financeiros, fora dele tornaram-se amigos nas muitas viagens de avião. Quem era esta personagem que transformava odds em probabilidades e vencia? Fez da comunidade portuguesa uma das maiores potências mundiais no trading desportivo, tornou-se símbolo de uma era. Foi figura de proa durante a regulamentação, defendeu publicamente uma comunidade inteira. Nem a sua figura conseguiu salvar o trading desportivo quando em 2015 as apostas foram reguladas. Deu um passo ao lado na exposição pública e muitas são as especulações sobre a sua opção. O que aconteceu a Paulo Rebelo? Há uns anos disse-me uma frase: aproveita o trading enquanto existe. Tenho muito para falar com ele e hoje senta-se à minha frente uma das maiores figuras que esta atividade já viu. Há convidados que merecem apresentação e há outros que certamente a sua história fala por si mesma. É para mim um prazer muito especial e acho que não preciso de o dizer a todos vocês aí em casa. Ter quem tenho hoje à minha frente, símbolo máximo não só das apostas como do trading em Portugal e no mundo. Acho que já puderam perceber um pouquinho disso na intro para este podcast e sem perder muito tempo, bem-vindo ao Apostas com Verdade, Sr. Paulo Rebelo. Oi, Abraão, grato pelo convite e fico mesmo feliz de poder vir ao teu podcast. E sabes que nesta altura já dei, enfim, tive a oportunidade de dar tantas entrevistas aqui em Espanha, um pouco por todo o mundo, mas poder vir ao teu podcast a entrevista é o podcast que eu estou mais entusiasmado de participar, de verdade. Obrigado, Paulo. Para dar um pouquinho de contexto às pessoas lá em casa, dizer que mais do que a atividade de trading desportivo, há uma amizade fora dos campos, né? Se fosse um jogador de futebol. Ambos também gostamos muito de jogar à bola, né? Eu fui um jogador que atingiu um nível semi-profissional, digamos assim, apesar de só viver os meus rendimentos do futebol. Tu tens também, não é? Esse gosto pela bola e temos a oportunidade de ser amigos fora do trading desportivo. Passaste de meu ídolo a meu ídolo e amigo, o que é um privilégio tremendo, inclusive tendo a oportunidade de partilhar já campo de futebol contigo. Então também aproveitar para dizer isto, que a nossa união não nasce só do trading desportivo, nasce da superação de outros temas, até que as pessoas não sabem sobre o trading desportivo, mas há tudo mais que nos une e é para mim um prazer imenso ter aqui o meu ídolo enquanto profissional, mas ter aqui uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito e que tenho o prazer acima de tudo de dizer hoje que é meu amigo de verdade. É mesmo isto. Bem, vamos então, não sei se queres acrescentar alguma coisa a isto que eu disse. Sim, duas coisas. Aí realmente nós temos muitas coisas em comum, mas aí algo em que diferimos. Pronto, chegaste a receber para jogar, eu sempre paguei para jogar, não é? Eu tenho que pagar os equipamentos, a bola, o campo, o médico quando eu me aleijo. Ainda não experienciei isso de receber para jogar. E em relação à tua introdução, sim, é uma admiração que é mútua, creio que sentes isso. Vejo-te não só como um trader que admiro, mas sobretudo mesmo, enquanto homem, enquanto pessoa, alguém que eu me identifico muito, alguém que, tal como eu, tem muita luz e por isso te vejo, te sinto, e alguém que, tal como eu, em tudo que toca faz, tem esse poder, tem esse toque de Midas, tem esse poder de fazer acontecer, tem esse poder de sim, trazer essa energia criadora, essa energia de funcionar, tem esse poder de ser capaz de se rodear
de pessoas boas, de pessoas capazes que depois ajudam a escalar tudo aquilo que já está dentro de nós, e é alguém que eu quero que tenhas noção que eu admiro profundamente e que me inspira nesta altura também. És uma fonte inspiradora para mim também, mas seguramente sim. Incrível. A vida dá. Eu costumo dizer, Paulo, que, e para quem está lá em casa, já teve. Há poucas pessoas no mundo que têm a oportunidade de vivenciar aquilo que eu tive a oportunidade de viver. Ter um ídolo que se torna amigo é para muito poucos nesta vida. E imaginando e dando um pouquinho de contexto, trazendo aqui um bocadinho um termo comparativo, para mim eu vejo como se de repente eu tivesse começado a jogar na Distrital e de repente eu tinha o Cristiano Ronaldo a ser presença na minha casa e a almoçar comigo e podermos falar sobre as vitórias dele na Champions League na final, como é que era o convívio dele com o Marcelo, as brincadeiras, o que é que eles faziam. Então é mesmo a vida. Eu costumo dizer isto, que é: a vida não dá voltas, nós damos voltas à vida. E eu acredito que dei a volta à vida de uma forma com muito trabalho, com muita resiliência, e que hoje o pagamento que eu tenho não se trata de dinheiro, trata-se das oportunidades que eu tenho, e este convívio, poder te entrevistar, poder ter um podcast do meu ídolo, é mesmo um prazer muito grande. E eu acho que lá em casa as pessoas conseguem entender a dimensão do que isto significa para mim e conseguem também imaginar-se elas próprias poder percorrer um caminho de sucesso, não só para atingir a liberdade financeira, mas também para poderem estar próximo de pessoas que elas admiram, sabes? Isto tem poder por si só. Esta situação por si só fala muito, tem muita força. Sim, tens noção que houve muitas pessoas a aproximar-se de mim ao longo destes anos. Isso é um tema curioso. Não é? Mas sempre fui muito seletivo em saber quais aquelas em que sim faz sentido deixar aproximar. E foram mesmo muito poucas pessoas. Tu és uma delas. E deixa-me dizer-te que é isso que estava a dizer. Olha, não é por uma questão de dinheiro, não é? Esse dinheiro acaba por ser uma consequência da tua forma de estar na vida, da energia que tu aplicas nos projetos em que te metes. Não é o fim, mas é sim uma consequência da tua forma de ser. Deixa-me aproveitar, Paulo, para pegar um bocadinho no início da tua história e dizer-te: tu és filho de uma família humilde do Porto, filho único, confirmas? Sim, que eu saiba. E bem, tu acabas por crescer a guardar o dinheiro do aniversário para multiplicá-lo antes de o gastares. Tiveste a oportunidade de contar um pouquinho isto. E a minha pergunta vai nesse sentido, que é: quando é que tu percebeste que a tua relação com o dinheiro, porque há um início para tudo no teu trajeto profissional enquanto trader desportivo, quando é que tu percebeste que a tua relação com o dinheiro envolvia planos e uma visão de médio e longo prazo, enquanto as crianças ou os jovens ou as pessoas nessa altura estão mais a pensar em ter o dinheiro e gastá-lo para prazeres imediatos? Sim, isso é algo intrínseco a mim, essa ideia de longo prazo. É algo que eu não estudei propriamente, é algo que está intrínseco. Então, respondendo diretamente à tua pergunta, quando é que eu me apercebi? Desde sempre fui assim. E esse episódio, assim, é muito, muito marcante. Eu, na altura, lembro-me de receber dinheiro das prendas de aniversário, somar aquilo tudo e perceber que conseguia comprar 14 das 16 equipas do Mundial. E percebi, mas eu assim não consigo ter a coleção completa do Subútil, não é? E naquela altura, estamos a falar, era realmente muito pequeno. Eu não sei, estamos a falar 10 anos, bem, de perceber que se eu pusesse o dinheiro a render nessa altura, e nessa altura nós tínhamos taxas de juro de 2 dígitos, em relativamente pouco tempo eu ia ter o dinheiro suficiente para comprar a coleção completa. Então eu preferia daqui a uns meses ter a coleção completa do que agora ter só 14. Desde essa altura, na verdade. Sim. Então acaba por ser um processo muito orgânico, não é? Acaba por ser um processo muito natural, muito natural em ti, ou seja, é intrínseco. Muito intrínseco. Interessante, porque já aí tu acabas por
por te diferenciar de alguma maneira daquilo que é o comportamento normal das pessoas, e nós somos fruto das nossas escolhas ao longo da nossa vida, e eu acredito que nada é por acaso, e que realmente as consequências que temos para nós é fruto dessas pequenas características que temos em nós. E já vamos chegar a um ponto importante com isso mais à frente, mas é importante tocar nesta fase. Também dizer-te que há bocadinho estávamos a falar e tu falavas de como é que o futebol teve na tua vida, de pagar para jogar, e brincavas um bocadinho com isso. Eu tive realmente do outro lado. Não é um lado tão glamouroso como as pessoas pensam, porque receber para jogar É preciso receber. é preciso receber. E é incrível isto, Paulo. Eu não sei se tu sabes, já tive a oportunidade de dizer isto, mas eu passei por 5 clubes profissionalmente, e dos 5 clubes, aliás, dos 6 clubes, 5 ainda me devem dinheiro até o dia de hoje. Só o Varzinho, e fazer justo aqui a quem merece justiça, só o Varzinho, é que na altura eu saí com 5 meses de salário para os Açores, para jogar para os Açores, para jogar lá, e teve a honra de me ligar mais tarde e dizer: Abrão, estamos-te a dever algo, e queremos honrar o nosso compromisso. Tu tiveste a oportunidade de jogar num histórico, tiveste a oportunidade a certa altura da tua vida de estar no Boa Vista. Como é que foi esse aproximarzinho ao sonho de ser futebolista? E como é que se passa, porque acredito que aí tivesse o sonho de ser futebolista aí intrínseco de alguma maneira, e como é que se passa de ter um sonho para conseguir se desligar desse e passar para outros? E já agora, qual foi o sonho seguinte, quando percebes que ali não vai dar? Sim, pronto, eu na altura jogava no Boa Vista, já nem sei como é, nas escolinhas, nos infantis, bem, não sei. E sim, estava super feliz ali, até que me convidaram para jogar no escalão seguinte, o que eu aceitei, né, muito, muito feliz. Mas o problema é que nesse escalão implicava, para jogar nesse escalão, implicava que os treinos eram mais cedo, tinha que faltar a uma aula, o que para mim não era problema, mas foi um problema para o meu pai. Quando o meu pai percebeu que eu estava a faltar às aulas para jogar futebol, está errado, então tirou-me do futebol. E pôs-me no ténis, porque nós podíamos escolher o horário no ténis, então sim, desde aí joguei ténis, no Boa Vista também, mas realmente sempre tive essa mágoa de não poder jogar futebol, que é uma coisa que me preenche ainda mais que o ténis. Então mais tarde voltei ao futebol, mas depois, como eu perdi aqueles anos de treino e anos em que nós estamos a desenvolver, quando eu voltei percebi que profissionalmente aqueles miúdos todos já me tinham passado à frente, e nós estamos em Portugal, que é uma boa escola de futebol, então sim, tinha sido fundamental ter tido esses anos que me faltaram. O sonho seguinte que me perguntaste, Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Eu não te vou deixar perder o raciocínio, que eu vou voltar a bater na pergunta, mas nessa altura estamos a falar de há uns anos atrás, ainda consideráveis, já se falava sobre apostas nos miúdos? não existia, não, nessa altura eu não fazia ideia o que eram apostas, acho que não. Hoje tu tens noção de que os miúdos aos 11, 12, 13 Já anos são assediados já são assediados para sério? fazer apostas, já Uau. conversam sobre o assunto entre eles? Tu tens noção que a geração mudou? Tu tens a noção disso, não? Consegues ter essa percepção? Em relação, não tenho tido, enfim, sou abordado ainda por homens, que não são homens, são jovens, que ainda não têm 18 anos, não é? Consigo perceber que, enfim, há algo que não acontecia no nosso tempo, mas eu não tinha essa noção das crianças, isso não. Eu vou-te dizer até algo. Sabes qual foi o meu contacto? E quando é que foi o meu primeiro contacto com as apostas? Eu ia a caminho de um Varzinho Guimarães. Tinha, naquela altura, cerca de entre 14 e 15 anos. Está errado. Registrei uma conta no nome da minha mãe e fiz uma múltipla com €1 para ganhar 200 e qualquer coisa euros. Para perder-se €1. Para perder €1. Portanto, uma oda de 200 e qualquer coisa, a meias 50 cêntimos com um colega. E mais incrível, 12 resultados, bateu. A sério? Bateu. Uau. Ó Paulo, e mais incrível do que isto, o resultado, nós fomos para Guimarães,
eu recordo-me disto, nós fomos para Guimarães e foi a festejar, ou seja, eu e os meus colegas festejamos um golo do Manchester United durante a viagem do barzinho até Guimarães para jogar com o Guimarães. Ou seja, isto é errado, isto até é ilegal, não é? Aquilo que eu fiz na altura, portanto, uma criança não pode ser condenada por isto, mas é verdade. Ou seja, isto para te dizer que da tua altura para a minha altura de ter 13, 14 anos, já mudou a mentalidade relativamente ao mundo do iGaming que vamos aqui um bocadinho abordar. E hoje ainda se acentuou mais este fenómeno. E eu tenho esta preocupação e sei que tu sempre tiveste esse cuidado com a audiência que nos escuta, com alertares para os perigos da atividade. E por isso é que eu te perguntei da tua juventude, como é que se isto já acontecia anteriormente. Tu já vais falar do sonho seguinte, mas era importante para mim perceber como é que isto tem evoluído, porque hoje temos uma audiência lá em casa de pessoas que convém serem alertadas para este fenómeno e controlarem lá em casa também e terem atentos a monitorar aquilo que se vai passando com os menores que lá em casa estão. E isso é algo que também de certa forma se te foi uma preocupação enquanto produtor de conteúdo, enquanto alguém ligado a esta área, sempre tiveste este cuidado. Eu sei que tu tiveste, mas quero que tu expresses sobre isto. Ok, então tem aqui vários tópicos que quero comentar contigo. Em relação... eu já vou a esses tópicos, mas quero assinalar que tu com 14 anos foste capaz de ganhar dinheiro numa casa de apostas e com uma múltipla. E quando olho para trás e percebo que eu consegui ganhar dinheiro com uma bet and win, né, com aquelas odds miseráveis que nós tínhamos na altura, dá realmente para perceber... quão bom nós somos mesmo, não é? Porque é o que é, não é? Eram mesmo muito bons desde o início. Depois, claro, com as técnicas, com aquilo que nós fomos aprendendo, fomos melhorando ainda, mas realmente é preciso nascer aqui com... Deixa-me soltar aí um ponto aí. E eu peguei nesse dinheiro que ganhei, levantei para comprar, ficou lá 50 euros dos 200 e tal só, e com os 150 levantei para comprar um rato melhor para jogar contra Strike. É verdade. E acho que foi para comprar umas chuteiras, já não sei se ainda deu para umas chuteiras, mas pronto, dividi aqueles 100 e tal euros a meio. Não, foi só para comprar o rato e qualquer coisa a mais. Mas pronto, isto para dizer que já havia também gestão naquela altura. Gestão de banca, certo. Mas podes continuar. Sim, o problema das crianças é o seguinte, eu sempre, e também vejo, tenho esse cuidado, que é, eu sempre passo o conceito de apostar com consciência. Ou seja, se alguém que eu vejo que não vem ter comigo, eu quero ganhar e apostar e comprar, e que eu vejo que não tem consciência naquilo que está a fazer, primeiro, as apostas não são para ti agora, nesta fase. Faço, quando alguém vem super iludido para este mundo das apostas, eu dou-lhes um banho de realidade e para que, se eles quiserem apostar, tudo bem, mas que o façam com consciência. Uma criança não tem essa capacidade de apostar com consciência, não está, ainda não tem maturidade suficiente para entender aquilo que está a fazer. Por isso, e por isso sim, faz sentido que seja ilegal uma criança. A maior parte das crianças, claro que os predestinados vão ter essa capacidade, mas assim, de uma forma geral, está errado que uma criança aposte, mas também está errado que um adulto aposte de uma forma não consciente, né? Então isso acontece com as pessoas que, olha, por exemplo, que compram raspadinhas. A maior parte das pessoas que compram raspadinhas não está a fazer de uma forma consciente, está a jogar, mas numa ilusão que não entende aquilo que está a comprar. Isso para mim está errado, está igualmente errado. Agora, se é uma pessoa que diz, olha, eu tenho aqui 2 euros a mais, olha, é mesmo isto, deixa ver se sai alguma coisa, eu sei que estou a comprar algo que vale menos, o valor esperado é menos que 2 euros, mas aceita, olha, pela emoção, olha, vou perder aqui um tempinho a raspar. O tal lado lúdico. Exato, isso vale mais que os 50 cêntimos que eu estou a pagar a menos pelo valor esperado. Ok, se é uma decisão consciente, tudo bem. Agora, aquelas pessoas que não fazem com essa consciência e que pensam que não, eu tenho mesmo que comprar e comprar muito, tenho que fazer para que a sorte apareça, não, tenho que fazer a minha parte, mas realmente não têm noção daquilo que estão a fazer. E tu achas que, perguntando de forma muito direta, a indústria evoluiu ao longo destes
muitos anos desde que tu começaste a tua carreira profissional. Tu achas que esse trabalho ao dia de hoje, esse despertar de consciência, essa consciencialização das massas, achas que é bem feito, ou ao final de contas o marketing e o alcance de pessoas topo de funil ainda está a ser mais importante para essas empresas? Sinceramente, o que é que tu pensas sobre isto? Eu nem é preciso falar em empresas, basta o Estado. O Estado, que é quem regula o setor, e ele próprio é um dos principais operadores. Olha, lá está com as raspadinhas e a série de outros jogos que está profundamente errado. Nós que vivemos num modelo socialista em que tu e eu pagamos muito impostos numa lógica de que, ok, quem tem mais recebe para depois redistribuir por quem tem menos, aquilo que uma raspadinha faz é exatamente o contrário, é tirar a muitos, pouco a muitos, para depois dar a um. Muito, é exatamente o contrário. E ainda por cima esses muitos são geralmente as pessoas com menos rendimento, as pessoas menos capazes. Então... Mas depois existe aí uma tentativa de amenizar essa estratégia, digamos assim, de faturação por parte do Estado, com a apregoação de uma, digamos que um lado beneficente, com a redistribuição desses lucros à medida do que a Santa Casa, neste caso, determina como medidas de compensação à sociedade por esse gasto que já foi previamente tido por ela mesma. O que é que tu pensas sobre todo estas ramificações que no fundo acontecem e onde nascem numa exploração de jogos feita pelo próprio Estado? Como é que tu vês este conflito de interesses que no fundo existe? Não é caso único em Portugal. Há outros países que seguem modelos semelhantes, consigo perceber, ou seja, não fico escandalizado, mas não concordo. Acho que nós noutros setores, por exemplo, eu trabalho com mercados financeiros, eu para comprar uma ação de uma empresa, o banco é obrigado a fazer-me um questionário em que me faz responder que sim, eu entendo que comprar uma ação acarreta riscos, posso perder a totalidade do meu capital investido, pode variar o valor do capital ao longo do tempo, e eu tenho que demonstrar que sou capaz de entender aquilo que eu estou a fazer quando compro uma ação. Sinto que deveria ser justo que fizéssemos o mesmo para com os jogos. Tu entendes que estás a comprar algo, estás a pagar 2 euros por algo que na verdade só vale um meio. E se a pessoa, sim, mas é divertido, tudo bem, compra. Agora, se a pessoa não entende isto, e a maior parte das pessoas não entende, eu acho que está profundamente errado. Acho que sim. Dito isso, também consigo perceber, e até respondendo à tua pergunta anterior, que sim, que a indústria do jogo está genuinamente preocupada com estas pessoas que têm um problema aditivo, que também temos de ser justos, que estamos a falar de uma pequena percentagem do global das pessoas que apostam. Não estou a dizer das pessoas que perdem dinheiro. Agora, as pessoas que desenvolvem um comportamento aditivo são uma muito pequena parte. E a própria indústria do jogo não interessa que essas histórias aconteçam. Espera aí, Paulo, momento importante no nosso podcast. Oi? Estou a apostas com verdade, e para Sim. mim é verdade aquilo que tu estás a dizer, confirmo que à indústria então não interessa muito dar palco a histórias tristes. Uhum. Certo, mesmo, não é? Enfim, quer pelos custos sociais, de imagem, tudo isso, não é isso que nos interessa. À indústria interessa ganhar dinheiro de uma forma que pode ser justa, lá está. Eu dou sempre este exemplo do cinema. Eu quando vou ao cinema pago 5 euros para ver um filme e estou lá 2 horas. Saio lá satisfeito, olha, vi uma história, foi emocionante, chorei, ri, assustei-me, seja o que for, e não penso, perdi 5 euros, não, valeu a pena, não é? Então faz sentido que também seja possível ver as apostas dessa forma. Olha, eu paguei 5 euros, quase que ganhava, não é? Com o penalti que ele falhou, a bola foi atrás, perdi 5 euros, mas durante este jogo, saio daqui satisfeito. Claro que saio ainda mais satisfeito se ganhar e se entrar num campo que é o nosso, que é
passar da forma lúdica para uma forma profissional, então aí ainda escala mais todas as emoções e a forma de encarar. Mas tu não sentes que existe, digamos que, parece que um apontar de dedo, parece que existe a necessidade de que cada trader seja como, tenha que assumir a mentalidade de um atleta, em que só vale a pena entrar se for para competir, para ganhar. Isto, eu sinto que isto depois tem todo um efeito sistémico que vai parar às pessoas que querem compreender aquilo que a gente faz e não entende. Deixa-me explicar-te isto de uma melhor maneira. Todas as pessoas que vêm se divertir nas apostas ou no trading desportivo, porque o trading também pode ser utilizado para diversão, simplesmente há um maior controlo da operação. Eu sinto que as pessoas chegam todas também com o mindset de que têm que vir e têm que vencer e têm que ganhar, porque senão não estão a fazer algo correto. E existe o lado lúdico, que é isso que tu despertavas para a situação. E o reflexo disto depois, quando vamos para a sociedade, é que efetivamente depois só há dois grupos de pessoas, ou aos profissionais ou aos aditivos. Aos aditos, como é que qual será a palavra? Os viciados. Os viciados, é uma palavra muito complexa, não é? Agora fiquei aqui assim um bocadinho a bugar. Bem, ou há as pessoas com adição, vou-me defender aqui, não é? Fazer aqui um jogo de palavras, nós que estamos habituados a contornar os mercados de todas as maneiras. Ou então parece que só pode haver as pessoas que têm adição, o miolo, a pessoa que simplesmente, nós vamos a todas as indústrias e nós conseguimos encontrar o princípio, o meio e o fim. Nós conseguimos pegar na indústria, por exemplo, sei lá, as bebidas. Há quem produza água para fins lucrativos, há quem é só a consuma porque necessita para viver, há quem utiliza a água porque tem um aquapark e quer utilizar para fins lúdicos. Ou seja, a água, nem toda a gente está envolvida com a água para ganhar dinheiro. Ou seja, há para mil fins. A roupa, a mesma coisa, nem toda a gente que tem direito a vestir roupa tem que ter uma loja de roupa para ganhar dinheiro com ela. Ou seja, não sei se estás a perceber um bocadinho onde eu quero chegar com isto. Sim, sim, eu concordo contigo. Podemos simplesmente, e acho que apesar de tudo, a maior parte das pessoas, embora tenha a ilusão de ganhar, entende as apostas dessa forma. A maior parte das pessoas, que olha, é divertido, não é? Eu tenho um amigo meu que vai agora a Londres, vai ter a oportunidade para ficar a conhecer o estado do Wembley, e ele vai apostar na Inglaterra e no Japão, não é? Olha, mais que 2,5 gols. Ele vai vivenciar aquele jogo de uma forma completamente diferente. Cada golo que entre, seja da Inglaterra, seja do Japão, ele vai vivenciar aquilo de uma forma completamente diferente. Só nós, os apostadores, é que entendemos, não é? Porque efetivamente pôs lá uma moedinha, que não importa se é 1 euro, se é 10, se é 50, se é 100 euros, qualquer golo que entre, ei, eu vou ganhar a minha aposta, não é? Dá efetivamente uma emoção e um sentimento de coisas boas que, quando controlado, e a maior parte das pessoas consegue controlar e não ficar viciado, é uma coisa intrinsecamente positiva, diria que sim. Dizer a palavra não queria assim, cair na armadilha que tu caíste. Ainda vamos descobrir qual é a palavra que está entre a adição e a pessoa que não vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Paulo, eu gostava de regressar novamente um bocadinho atrás. Nós entusiasmamos-nos a conversar, eu e tu, a gente sempre teve uma facilidade muito intrínseca, lá está a palavra intrínseca. O depende, o intrínseco vai estar sempre muito ligado a ti aqui neste meio do trading desportivo. E é intrínseco em nós a facilidade de ter conversas. Já agora perguntar-te, Paulo, tu lembras do primeiro contacto que nós tivemos? Como é que foi? Lembro-me. Eu acho que tu foste ter comigo à minha empresa, ao escritório da minha primeiro empresa. Contacto não precisa ser o contacto pessoalmente. Primeiro contacto que tivemos, a primeira vez não que... vou lembrar isso. Não te lembras? Isso. Então eu vou-te dizer. A primeira vez que eu tentei contactar contigo, eu não tive resposta. Isto para que fique aqui esclarecido. Então, quando enviam mensagens para o Abrão, e o Abrão tem lá as não sei quantas pedidas de mensagem. É possível, as pessoas não têm noção, é impossível mesmo. É impossível de nós vermos, é impossível de nós lermos aquilo tudo, quanto mais de respondermos. Houve uma altura que eu tinha 4 pessoas, só para me tratar das mensagens. É impossível eu ficar a par de tudo. As pessoas não têm noção. É uma magnitude que as coisas ganham, que depois E tu sentiste mal alguma vez com essa incapacidade de responder a toda a gente e da forma como as pessoas te podiam interpretar com isso? Sentiste alguma vez mal, já aproveitando também? Né? Senti no início até cair em aceitação e perceber não é de todo possível, não é possível, e as pessoas têm de entender.
E se calhar sou agora um bocado estranho, um bocado rude aquilo que eu vou dizer, mas se não entenderem é problema delas, no sentido em que eu não posso fazer nada, elas têm mesmo que ser capazes de entender que não temos recursos de tempo, por mais que a vida nos corra bem, o tempo é uma coisa finita que nem nós temos essa capacidade de comprar mais. O meu dia só tem 24 horas como aquela pessoa que mandou a mensagem. E eu não consigo esticar o tempo e ler e responder as outras mensagens, é impossível. Eu tenho uma novidade, já vou voltar ao ponto em que nos conectamos pela primeira vez, mas tenho uma novidade para ti. A cabida do produtor de conteúdo em 2026 melhorou 1500%, porque agora nós temos o Cloud Code, que tem agentes que conseguem de forma muito humanizada responder às pessoas e já ninguém precisa de ficar com a sensação de não ter feito contacto connosco. Nós só temos que ter um mini Paulo Rebelo ou um mini Abrão com um segundo cérebro. Mas espera aí, isso é um produto que a tua empresa desenvolveu ou não? Não. Então, isso não funciona, então tem que ser. Não, espetacular, mas isso não vai funcionar, meu bem. Não. As pessoas entendem que não são. Respeito, se fosse meu, tu ias. Não, coisa que ideia fantástica. Não ias rasgar aqui publicamente a toda a gente. Não, as pessoas entendem se estão a falar com um humano. Olha, está incrível, está um ponto. Eu vou fazer o mini Abrão, o Cláudio Abrão, e vou-te mandar para tu conversar. Aliás, vou metê-lo a conversar contigo no WhatsApp. E garanto-te a ti, eu acho que tu vais ficar a falar com ele sem perceberes que sou eu. Vamos fazer esta experiência social. Quando eu fizer contigo, eu não te vou informar. E depois vamos contar aqui às pessoas como é que isto correu. Pronto, sabes que eu aceito. Ok. Eu diria que pode ser útil para a maior parte das coisas, não é? As FAQ, não é? Um mini computador, um mini robô pode responder a isso. Agora, eu acho que aquilo que nos... E tu tens muito isso como eu. Aquilo que nos distingue, esta capacidade humana, esta capacidade de sentir o outro, de empatizar com o outro. Isso um computador não consegue fazer. Parece que sim. Está cada vez melhor. Mas há pessoas que te iam fazer exatamente o que eu te fiz no primeiro contacto. O meu primeiro contacto contigo foi: vou olhar lá para casa. Paulo, eu estou desesperado. A primeira mensagem que eu te mandei foi: Paulo, estou desesperado. Eu vou dizer o porquê. Eu disse-te: Paulo, eu estou aqui há uma semana nisto, eu já estou para mandar o meu portátil contra a parede, porque eu não percebo o que é isto azul e isto rosa. O que é isto do back, o que é isto do lay e o que caraças é um edge. Opa, e eu eu depois tornei-me um trader com alguma dimensão e tive dias, Paulo, desesperado para entender a dinâmica do trading desportivo. Yeah. Mas tu vinhas de um contexto académico e profissional totalmente diferente do meu quando descobriste o trading desportivo e conseguiste rapidamente interpretar o que era aquela dinâmica de Betfair. Eu já vou ao contacto que nós realmente depois fizemos os dois, o primeiro real contacto que nós fizemos, mas quero aproveitar para te fazer esta pergunta: quando é que tu passas de abrir o layout de uma casa de apostas normal e olhar para o layout de na altura a Betfair, que tu começaste a utilizar, e vês uma odd azul, uma odd rosa, e consegues entender a vantagem, o mundo incrível que está por detrás daquilo que não existe do outro lado? Como é que tu olhas para aquilo e entendes, não, isto é possível ser um mercado e isto é possível ter um software de trabalho? Como é que foi imediato foi ligação direta, como nos carros? Olha, só não fazer essa pergunta e é mesmo curioso como estou completamente arrepiado. Não sei se as tuas câmaras são a 8K, se me conseguem, mas eu fiquei mesmo arrepiado. Dá para ver. Podes fazer assim para a câmera que elas vão apanhar ali elas vão apanhar o teu pelo. É verdade, eu estou a ver, é verdade. Esse momento em que olhei para isto e percebi, uau, isto é uma possibilidade incrível que eu tenho aqui para explorar. Porque, sim, eu vinha dos mercados financeiros, das bolsas, que tinha estudado a fundo, e quando vejo a Betfair e consigo perceber que é possível fazer todas essas transações com custos de operação muito mais reduzidos do que as bolsas, mas mais do que isso, aquilo que eu tinha a necessidade de analisar não eram os balancetes e os EBITDAs e todos esses
esses fundamentos do preço de uma ação. Mas olha, mas era aquele jogador, como é que está a forma dele, se ele está a marcar bem os livros ou não, se o guarda-redes está a defender, como é que está a forma da equipe. Eram parâmetros muito mais divertidos de analisar do que propriamente o mercado financeiro. Então, não, foi realmente uma... lembro, foi uau, isto é possível. E na altura a Betfair estava a começar, então os mercados estavam muito... Situa-me o ano? A Betfair é fundada em 2000? Estamos por aí. Estamos a falar de 2002, 2003, quando ele chegou à Betfair. Foi bem no início. Adrão, eu no início eu tinha que enviar um e-mail à Betfair a dizer: olhem, vamos ter aqui um Benfica Porto. Podem abrir este jogo, por favor, para a gente, para podermos apostar. Foi bem no início mesmo. Genial. Tu foste responsável por abrir quantos mercados, já agora? Pois, não te sei dizer, mas na altura, sim, na altura eles... E era rápido esse processo? Tu Pá, enviaste um e-mail e pedias para abrir? não posso queixar, sim, na altura era assim. Agora não é sequer preciso mandar esse e-mail, não é? Mas na altura sim. Incrível. Incrível. Esta conversa tinha mesmo que acontecer. Há coisas que tu ainda não falaste, há coisas que, lá em casa tu não tens noção. Os traders, para além da grande amizade, o grande apreço que têm por ti, a curiosidade deles por tudo aquilo que tu viveste ao longo destes 20 e tal anos ligado ao trading desportivo, é incrível. E tem razão de ser, e tem essência de ser, porque os tempos que tu viveste são únicos. É irrepetível. Irrepetíveis. Mesmo. Não se consegue replicar o processo de maturação desta indústria. E tu viveste-o na primeira, em persona. A indústria evoluiu e contigo lado a lado. Então, para além do privilégio que eu sinto que tu deves sentir de teres feito parte do crescimento da empresa, porque tu foste não só embaixador da Betfair para Portugal, mas para o mundo, fizeste parte do crescimento da própria empresa, não é? Na altura. Eu vou-te explicar o sentimento que eu tinha na altura. Eu recebi muitas propostas, não é, para ser a cara de muitas empresas e sempre recusei porque a minha imagem, mesmo quando eu era pobrezinho, a minha imagem nunca esteve à venda, nunca aceitaria. A Betfair, não, né? A Betfair estava completamente alinhada com os meus valores, fazia tanto sentido aquilo, ainda antes de haver Premium Charge e todas as coisas. Fazia tanto sentido o conceito da Betfair, o nome agora para nós já é Betfair, mas só o conceito, apostar justo, não é? Que é uma palavra que tem muito cara também. Sim, era realmente isso, foi essa a possibilidade que a Betfair nos deu naquela altura. E agora as pessoas não têm essa noção, né? Agora apostar, ou ser apostador é glamouroso. Agora, quando nós falamos quando dizemos que somos apostadores, agora até nem precisamos ser, né? Agora há pessoas que dizem, eu sou apostador, e isso já dá toda outra pinta e outro glamour. E eu tive pessoas a passarem a mão na cabeça quando eu dizia que eu era apostador, e a sério, coitadinho, não é? Coitadinho. As pessoas tinham pena quando eu dizia que era apostador, porque pensavam que eu trabalhava numa cave junto de outros mafiosos e que iria acabar desgraçado e que ia acabar sem amigos e ninguém. Nós usamos o método científico para aquilo que nós fazemos. Eu tinha mesmo orgulho daquilo que nós fazemos, não é? E insurgi-me mesmo e fiz questão de aparecer para dizer, não, isto aqui que nós fazemos é algo que merece ser estudado, isto merece ser assunto de universidade, isto tem muito mérito aquilo que nós fazemos e é possível aplicar um método científico, é possível transformar as apostas numa ciência e não apenas um fator lúdico que também tem lugar nas apostas como nós estamos a falar, mas também é possível olhar para isto de uma forma científica e eu não preciso que as pessoas tenham pena de mim quando digo que sou apostador, mas pelo contrário, também é possível olhar para isto de uma forma séria, de uma forma científica, de uma forma profissional, sim. Outros tempos. Sim. Outros tempos. Deixa-me... Nós já vamos chegar novamente a este ponto que vamos agora deixá-lo cair um bocadinho, que tu estavas a falar. Deixa-me só regressar para não se perder o primeiro contacto que eu fiz contigo
A primeira mensagem que eu te enviei foi aquela que eu te disse, e normal, eu não tive resposta, mas já tive a oportunidade, já não te recordas, já falamos sobre isto pessoalmente, e a primeira vez que eu te contei isto, tu disseste-me, Abrão, pá, desculpa, é que eu recebia tantas mensagens, não foi por mal. Eu já compreendia isso sem produzir conteúdo como estou a produzir agora há um ano e qualquer coisa de forma mais consistente. Mas, e hoje, claro, ainda consigo materializar a tua desculpa. Mas o contacto seguinte que eu faço contigo, Paulo, é o contacto, aliás, nem fui eu que fiz esse contacto contigo. Na verdade foste tu que fizeste esse contacto comigo. Eu na altura fiz uma publicação sobre o delay nas apostas desportivas. Na minha antiga página de Facebook, onde abordei inúmeras vantagens que outros players tinham. Ainda não se falavam de radares que se podia comprar, feeds diretamente aos providers, dos árbitros que se podia ter conexão diretamente ao tablet do gajo que está a arbitrar o ténis, a partida de ténis, e o gajo dá o input de que ponto perdido, e isso entra na base de dados da casa de apostas, mas também entra para a base de dados de apostadores, sindicatos que compram isso a preços de ouro. Ainda não se falava de nada dessas coisas, e eu abordei esse tema, porque eu olhar, e nós temos o poder, enquanto traders diferenciados, temos o poder de interpretar o que é que está por trás daqueles números. Que pessoas estão por detrás das stakes que estão paradas no mercado? Que estruturas estão por detrás daquela movimentação orquestrada de grandes volumes de dinheiro que se mexem lá dentro? E eu comecei, dentro do meu laboratório, Abrão, inspirado por pessoas muito importantes, comecei eu próprio a ter a minha análise crítica, a minha observação crítica, o meu olho de criador a funcionar. Mais do que replicador, eu era um criador também no meu laboratório. E eu acredito que são os criadores que principalmente chegam mais alto a determinada altura da sua carreira. O Jorge Jesus fala um bocadinho sobre isto e condenam um bocado o homem das falas que ele tem, que às vezes pode passar um bocadinho um ar de falta de humildade. Mas quem passa por esse processo entende o que é que está a falar. Há realmente a necessidade de nós descobrirmos para além da informação que está disponibilizada. E na altura fiz essa publicação. E quando tu vais lá fazer o teu comentário, porque eu recordo-me que tu disseste que foi alguém da tua equipa que te disse, Paulo, anda a ver isto, que isto é muito bom. Não é? É verdade. Confirmas, não é? O que eu estou a dizer. Lembro. E tu vais lá fazer o comentário de, Abrão, gostei bastante daquilo que tu escreveste, valido bastante daquilo que tu escreveste pela minha experiência, e bem, acho que disseste-me parabéns, continua com o teu conteúdo. Mais tarde surgiu a necessidade de eu emigrar para a Inglaterra, e então eu enviei-te uma mensagem, agradeci-te naquele comentário à época, depois enviei-te uma mensagem quando tinha a necessidade de ir para a Inglaterra, a perguntar-te, Paulo, vou para a Inglaterra, no nosso país esta porcaria fechou, o trading desportivo foi excluído, nós estamos marginalizados, e eu não posso ficar cá, porque senão vou ter problemas. Como é que foi a tua experiência em Inglaterra? E na altura nós já tínhamos esse primeiro contacto, tu disponibilizaste e disseste, olha, Abrão, já não era uma pergunta sobre o que é um back on lay. Sim. E disseste-me, olha, Abrão, contacta-me, vamos falar sobre isso, porque vais ter alguns desafios em Inglaterra que é bom que tu estejas preparado para eles. E então tivemos a oportunidade de conversar. Já não te recordavas de algumas dessas coisas, não é? Não me recordava tudo, sim, tinha uma ideia, mas sim. Yeah. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a esta informação, se simplesmente te recordas, não é? Recordas-te, foram bons tempos este início da nossa amizade, não é? Deste nosso contacto. Sim, olha, queria-te acrescentar o seguinte, que foi uma coisa que eu procurei trazer para este mundo das apostas, porque se tu pensares, que é o da cooperação, se tu pensares, aquilo que nós fazemos tem muito caráter de competição, né? O dinheiro que eu ganho nas apostas é dinheiro que alguém perdeu. E nós baseamos muito no conceito, quanto mais melhor. É melhor ganhar 10k do que ganhar só 5k, é motivador. Então há muito esse conceito de competição. E eu sempre procurei trazer aqui para as apostas, e com esta partilha pública que fiz, que foi fazendo ao longo dos anos, que não vale tudo, né? E não é preciso estarmos constantemente em contexto de competição, e que podíamos acrescentar um conceito que tu dominas muito bem, que é o conceito de cooperação também, e crescermos juntos. No fundo, aquilo que na altura eu fiz contigo não fazia muito sentido fazer do ponto de vista empresarial. Como é que eu estou a ajudar um
olha, na altura serias um concorrente, não é? Na prática. Mas não, para mim faz sentido, efetivamente, poder, naquela altura tinha mais informação para te dar, no futuro talvez, mas não foi com essa intenção, né? Mas no futuro se calhar podia ser ao contrário e também eu beneficiar do teu conhecimento, da tua aprendizagem, mas sim, aqui sobretudo no nosso mundo e nos mercados financeiros existe muito esse contexto, somos nós contra o mundo e quanto mais melhor e competição e tal, mas não necessariamente sempre assim. Podemos crescer ainda mais, mesmo num ambiente ultra competitivo como este, se o fizermos em cooperação com as pessoas certas. É certo, depois acaba o mérito de entender que pessoas é que nos devemos juntar, mas sim, queria-te aí ressalvar esse contexto da cooperação, que tens muito isso também. É um bom ponto. Hoje nós sabemos, não é? E tu soubeste isso primeiro do que eu. Eu quando começo a produzir conteúdo, Paulo, penso, eu não tenho nada para vender. Eu só vou entregar informações que me trouxeram centenas de milhares de euros para as minhas contas bancárias. Eu vou ter o recorde de pessoas apaixonadas por mim na internet. Portanto, vai ser Jesus Cristo e depois eu. Basicamente era isto que pensava. Eu vou ser um bom samaritano digital. Isto vai ser espetacular. Até que tu, não é, vais neste paraquedas a pensar que vais fazer uma viagem só a apreciar a natureza, mas de um momento para o outro tu começas a olhar para cima e as cordas de paraquedas começam-se a romper. E de repente aquele paraquedas tu ficas sem ele e cais lá abaixo e cais e bates na realidade e de repente tu percebes, alto, eu ajudar o próximo ainda assim pode ter consequências negativas para mim, porque há sempre alguém que está mal e que me vai atacar, faça eu bem ou faça eu mal. Portanto, até para quem pensa em produzir conteúdo, tu já o fizeste de forma massiva nesta área, fazes hoje noutra que já vamos lá chegar. Hoje eu produzo conteúdo nesta área e é bom tirar também um bocadinho esse peso de produzir conteúdo e o reflexo disso for ser recorde de comentários em agradecimento, ser recorde de pessoas a elogiar e não haver ninguém que nos aponte o dedo. Isso não é uma verdade, isso não vai acontecer. Na verdade, por mais que nós tenhamos um sentido também de cooperação, vai haver pessoas que não vão entendê-lo e simplesmente vão achar que há uma segunda intenção por detrás desse sentido de cooperação. E tu sentiste isso, eu sei que sentiste essa rejeição. No fundo, começaste a perceber o que é ter os primeiros haters, por mais que estivesse a cooperar, ia ser muito bom na tua cooperação como toda uma comunidade. Sim, eu diria que faz parte do nosso processo de amadurecimento, de crescimento, perceber exatamente isso, que não vamos ser capazes de agradar a todas as pessoas. Estavas a falar no Jorge Jesus, basta lembrar que o Jesus antes dele, não é? Há 2000 anos, nem ele conseguiu agradar a todas as pessoas, não é? Também ele teve os seus haters. E o treinador também teve haters. Continua a ter. Continua a ter, caraças. Grande Jorge. Gostas de Jorge Jesus como treinador já agora? Eu gosto. És benfiquista, como eu? Ok, então gosto como treinador, não me identifico tanto como pessoa. Okay. Mas porque trocou o Benfica pelo Sporting? Não, não é isso mesmo, é pela personalidade mais conflituosa dele. Quando eu digo que não aprecio, não estou a dizer, não estou sequer a criticar, estou a dizer, não me identifico com essa forma de estar na vida, não pondo em causa o conhecimento dele, do jogo, da tática. Só estou a falar enquanto pessoa, não é isso, não é tanto assim que eu me identifico. Tal como o nosso Ronaldo, eu sou super grato dele ser português e de nos ter dado tanto e de ter tido o privilégio de o ver jogar à minha frente tantas e tantas vezes. Como pessoa, não é a pessoa que eu mais me identifico, e é só isso. Isto não é uma crítica e não deixo de ser português por causa disso, é só identifico-me com outro tipo de forma de estar na vida, só isso. Mas só para concluir aquilo que eu te estava a dizer em relação aos haters, com conhecimento que tenho agora até de outras áreas, também percebi que há pessoas que precisam de estar nessa energia
de haters, não é? Porque eu no início, até entender isso, realmente meteu-me confusão, eu confesso, não é? Eu no início, não é, punha ali um vídeo a ajudar as pessoas, não é, com um vídeo genuíno e com toda a boa intenção. E tenho lá um ou dois, e depois até pode ser esse problema, eu até posso ter um a dizer, não é, pôr em causa aquilo que eu estou a dizer e ter 100 comentários agradáveis, mas aquele um tinha a capacidade de me tirar o foco. Mas quem é este que é? Mas porquê é que este está aqui a atacar o meu trabalho? Naquela altura sim, agora tenho maturidade para não me deixar afetar. Mas esse processo de não me deixar afetar foi construído, entre outras coisas, de eu ligava mesmo para o homem. Oi, estou aqui. Então, mas como assim? Eu cheguei a fazer isso. Não, conta. Como é que isso acontece? Então, nós na altura tínhamos uma coisa que agora as pessoas, enfim, já não têm esse costume. Mas na altura, os Facebooks da altura, que agora e os Instagrams e os Telegrams, que agora são os nossos fóruns da altura, desta altura, na nossa altura, os fóruns eram coisas à parte, né? Cada comunidade tinha o seu fórum e nós tínhamos o nosso, no Paulo Rebelo Trader, e depois na Academia das Apostas. Sim, e quando as pessoas se registavam, colocavam lá o número de telefone para depois receberem mensagens com avisos e uma série de coisas. Email martins e por aí. Então eu tinha o telefone da pessoa e eu ligava-lhe. Eu chegava, mas estás a dizer que o Ferrari é alugado, mas porquê estás a dizer isso? Olha, mas és homem, tens mesmo coragem de comprovar aquilo que estás a dizer? Olha, vamos fazer assim, nós vamos combinar aí um encontro, levamos aqui as câmaras, estamos todos. Tu levas o teu carro, eu levo o Ferrari. Se o Ferrari for mesmo meu, eu fico com o teu carro. Se não for, tu levas o Ferrari, fica teu. Não vale trazer eu até depois a brincar, não vale trazer um Renault Clio, sabes? Tem que ser um carro interessante para valer a pena de eu ir aí. É isso que eu ia dizer. E quando a pessoa aí percebia mesmo que não tinha mesmo por onde pegar e estava seguro daquilo, desculpa lá, olha, realmente a minha vida não está... a minha filha está doente e tal, não sei o quê, e eu aí ganhei toda uma dimensão humana. Espera lá. Troquei aquela raiva que eu sentia inicialmente pelos haters por compaixão. Comecei a perceber, cara, são pessoas, olha, bem entender, são pessoas fodidas da vida, né? Estão a passar por desafios que eu tenho a sorte de não estar a passar nesta altura. São pessoas que nesta altura necessitam desta energia de ódio, de raiva para extravasarem toda a merda que está na vida delas, sabes? Então, a mim ajudou-me a entendê-las, a ter compaixão sobre elas e a perceber que todo aquele ódio não era, na verdade, contra mim, era... contra a vida delas, contra a vida de uma forma geral, e então passei a ter pena simplesmente dessas pessoas e a não deixar mais que isso me afetasse, e não me afeta agora. Incrível. Eu não quis muito... Eu achei piada esse episódio, tu teres a linha do hater, e no fundo não é uma linha que tu criaste. Quando o hater tem a oportunidade de conversar diretamente contigo, achei genial. Aliás, vou dizer até à minha equipa para implementar esse departamento da linha do hater. Imagina um segmento aqui para o teu podcast, vamos falar diretamente com um hater. Isso seria espetacular. Lá mesmo. Seria espetacular. Vamos ligar em direto. Então, olha, vai ficar apontado isso. Vou apontar isso. O podcast onde ligamos da linha do hater. Uau. Vamos agora à linha do hater. Olha. Incrível. Esclarecer. Mas calma. O hater também só pode ter o privilégio de entrar se tiver consequências da acusação que fizer. Porque isso de ser hater na internet, sem nada que realmente nos prejudique, por detrás daquelas acusações, sem qualquer tipo de fundamento, é muito fácil, qualquer um pode fazer. Temos que criar aí ou seja, tem que haver aí na prática algo que o hater sinta na pele aquilo que nos queria criar a nós. Ou achas que não? Achas que simplesmente é uma linha de beneficência que vamos fazer para com a sociedade? Não sei, o que é que tu achas em relação a isto? Olha, pronto, enfim, eu estava a dizer isso, a linha do hater, a brincar, e eu agora não seria capaz de fazer uma linha do hater, porque lá está.
Eu agora consigo perceber que vou-me estar a meter com alguém que está a passar por desafios maiores, sabes? Então, mas ao mesmo tempo não é completamente descabido no sentido de que as pessoas percebam que, ok, tens aí muito ódio dentro de ti, convém que ele saia, apenas não convém que ele saia contra outra pessoa. A natureza grita para o mar, desperdiça toda essa energia no desporto, debate nas almofadas, faz o que quiseres, mas não contra um outro alguém. Isso não é certo. Tu achas que o hater que é trader, que está a descarregar, tu achas que alguém que não esteja a ter bons resultados no trading e que sinta a necessidade de atacar outros traders que produzem conteúdo é um sinal de que precisariam de ajuda psicológica, por Sem exemplo? dúvida, sem dúvida. Um hater, por definição, é alguém que precisa, é alguém que está descentrado, deixa-me dizer assim. Pode voltar ao centro com ou sem ajuda psicológica, dependendo do caso. O mais provável é que volte mais rápido com a ajuda psicológica do que não. Okay. Mas quando chegas ao ponto de te alimentar do conflito, da desgraça do outro, tens de estar muito centrado para isso, que é a definição de um hater, não é? Okay. Olha, nem estava nós falámos sobre isto, nem estava na minha ideia, no plano para este podcast, mas ficou brilhante este bocadinho, esta compreensão sobre os haters. Acho que é um muito bom ponto. Paulo, deixa-me regressar à tua história em concreto. Tu trabalhaste no McDonald's, estiveste na Bolsa de Valores em Lisboa, passaste pela formação em Economia na Universidade. Qual destes percursos é que te deu mais ferramentas para te tornares um trader profissional? É uma das questões. E, acrescentando, o que é para ti uma pessoa com talento genuíno para o trading ou para as apostas desportivas? Ok. Eu diria que todo esse percurso que eu fiz ajudou a tornar-me um bom trader, né? Todos os vários trabalhos que eu tive a oportunidade de ter me ajudaram a ser bom trader. Os trabalhos como o de McDonald's, e foram vários, que eram trabalhos que eu não gostava, permitiram-me dar o fuel, a energia que eu precisava quando cheguei a uma coisa que sim que gostava para, olha, apesar de todas as dificuldades, e foram muitas que eu ultrapassei, que tive de ultrapassar, para não desistir, né? E para continuar, para levar a minha carreira de trading para a frente, porque isto é uma coisa divertida, é uma coisa que me realiza, ao contrário do trabalho no McDonald's e todos os outros. Ter trabalhado com ativos financeiros na Bolsa de Lisboa fez com que entendesse os mercados e a oferta e a procura de uma ação que explicam a movimentação do preço de uma ação, aplicam-se também à movimentação do preço de uma odd, em que também existe a especulação do mercado, também existe a análise fundamental, é muito semelhante. Então, chegar aos mercados da Betfair já com essa compreensão das forças que têm poder no mercado ajudou muitíssimo, sim, a ter bons resultados. Portanto, tu acreditas que ter estado no McDonald's formatou a tua mentalidade enquanto trader? Trabalhou mais nos aspectos da tua construção de mindset para estar nos mercados? Sim. Acreditas que a tua passagem pela Bolsa, por aprendizados mais técnicos, mais académicos, fomentou em ti um trader mais capacitado tecnicamente, onde a análise do flow do mercado, dos suportes, das resistências, da oferta, da procura, do spoofing, do scalping, tudo isto, esta compreensão rápida dos conceitos que constrói um trader técnico, tudo isto bem mais rapidamente assimilado, fruto da tua aprendizagem na universidade. E acho que já respondeste um bocadinho àquilo que eu te tinha perguntado, ou seja, a importância disso para tornares um trader profissional. A tua conclusão a seguir àquilo que tu ias dizer é que a junção destes dois mundos construiu em ti um trader versátil e mais completo. É isto que estavas a querer transmitir? Sem dúvida, sim, sem dúvida. Diria, no entanto, que aquilo que me trouxe, que me fez ter que me fez ter as características ideais para ser um trader, é algo que nasceu comigo e que na verdade não é possível
a ser apreendido. Diria que hoje, né, eu olho para trás com toda esta experiência e compreensão, consigo perceber que aquilo que sempre me fez ganhar mais dinheiro nas apostas é a intuição que eu tenho, super desenvolvida. E essa intuição eu consigo estar tão mais conectado com ela quanto mais centrado eu estou. Esta capacidade de traduzir o mundo em conceitos matemáticos, em estatísticos, faz com que eu tenha muita facilidade em traduzir o mundo em probabilidades. Isso é a definição de odd. O inverso da probabilidade é uma odd. Então consigo perceber se uma odd está com valor esperado positivo ou não. Isto é algo que nós podemos aprender, o conceito em si. Agora, esta capacidade para avaliar um acontecimento, isso tens ou não tens. E eu sempre expliquei isso aos meus alunos, que é, eu consigo-te explicar técnica, não é? Consigo-te passar conhecimento, mas eu não posso garantir que vou fazer de ti um bom apostador. Deixa-me até te interromper, Paulo, e perguntar-te então diretamente, o que é para ti, na tua definição, diretamente depois dessa explicação toda, uma pessoa com talento genuíno para as apostas esportivas? O que é para ti uma pessoa com talento genuíno para as apostas esportivas? Alguém que tem desde logo uma capacidade, uma inteligência emocional muito grande. Alguém que tenha toda a competência técnica, mas depois trema na hora de fazer uma aposta, vai estar condicionado, não vai conseguir ganhar dinheiro de forma consistente. Alguém que perceba daquilo que está a fazer, do desporto em que está a apostar. Neste caso, no meu caso era futebol, e eu percebi, é de futebol que eu percebo mesmo. Não tentei o ténis sem os mesmos resultados e percebi, não, é mesmo fundamental perceber do desporto, apesar de todos perceber mais futebol do que ténis. Não me adianta ir para a Fórmula 1, não me adianta... é divertido, tenho uma ideia, agora não consigo fazê-lo de uma forma profissional como consigo fazer futebol. Quando eu digo perceber de futebol, aquilo que eu estou a dizer é ser capaz de fazer uma análise fundamental por comparação às ações e depois ter este feeling essa sensibilidade para entender o mercado, que também explica se vais ter sucesso ou não nas apostas. Então alguém que tenha tudo isto, e isto é difícil de encontrar numa só pessoa, diria que termina com uma grande probabilidade de sucesso, que alguém tem efetivamente jeito para as apostas. Ok. Para o trading. É para o trading neste caso, sim. Mas deixa-me só dizer uma coisa que encaixa aqui também, por exemplo, no teu caso, não é? Alguém que tenha passado, que tenha vivido o desporto por dentro como tu, isto encaixa completamente na capacidade de fazeres uma análise fundamental mais acertada. Eu não tenho dúvidas que nesta área, não sou outros todos, eu ganho-te, mas nesta área tu tens muita mais capacidade do que eu. Eu não tenho dúvidas, nós conseguimos estar a ver o mesmo jogo e tu consegues estar a ler o jogo de uma forma muito melhor do que aquela que eu consigo fazer, porque tu estiveste lá dentro. Deixa-me dizer que isso é verdade, mas também te dizer-te algo. Eu tive sempre um cuidado na minha carreira enquanto trader e produtor de conteúdo, que foi nunca dar ênfase a esse lado, porque esse é um lado fácil de vender às pessoas. Digamos que esse é um lado vendável. Eu dizer, se já jogaste a bola, anda para o trading que vais ganhar dinheiro. É preciso muito cuidado com isso. Porque a ilusão que isso vai criar numa comunidade imensa de futebolistas, amadores e profissionais, vai fazer com que haja uma avalanche de pessoas que vêm e, se o Abraão jogou e não passou da segunda B ou da terceira divisão, eu que joguei na segunda liga, ou eu que joguei na primeira, ou eu que fiz muito mais anos do que ele futebol profissionalmente, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que ele. E isso era uma ilusão brutal, porque na verdade eu tenho que ser sincero às pessoas. O nível que eu atingi tem muito a ver com o facto de eu ter jogado a bola e entender o meu desporto, e eu recordo-me de uma das estratégias que eu explorei no trading desportivo durante alguns anos, que me dava algum dinheiro, não era aquilo que tinha mais impacto no meu ganhos e perdas da minha conta, mas era algo que ainda assim acrescentava euros à minha conta. Era o facto de eu saber que um lançamento, apesar de ser um lançamento na posse da equipa que está a defender à beira da área dessa própria equipa, é muito mais perigoso para ela do que para a equipa que está sem a bola e vai ter que se defender esse lançamento, mas que a bola está no campo adversário. Uau. Isto durante vários anos nos mercados de trading desportivo não foi valorizado. Não havia ajuste de odd perante isto.
Deixa eu só fazer aqui 2 comentários muito rápidos. Sim, mas repara aquilo que estás a dizer, ou aquilo que eu te disse. Existem uma série de fatores que explicam que o teu sucesso nos mercados financeiros, este é um deles. Não é o único, mas é um deles. É uma mais-valia, efetivamente, teres passado por isso. Aquilo que eu te queria dizer é que eu não me lembro de termos comentado isto, mas eu tinha um manual para mim próprio, com notas que eu identificava de oportunidades que surgiam durante o jogo, e é muito curioso que eu tenho essa nota que tu estás a dizer. E exatamente, eu até tenho lá o campo desenhado, olha, lançamento daqui para aqui e o mercado está desajustado nesta... Portanto, aquilo que eu estou a dizer é verdade. Eu Foi posso verdade. ter, bate aí para mim, se faz favor. Era isso, não, eu vou-te dar a oportunidade, Força. Isto está bem. Sinto-me empoderado agora. Gostaste da sensação? Gostei muito. Posso bater outra vez? Podes bater outra vez. Sim. Mas tem cuidado que eu preciso disso no próximo episódio. Mas é bom, Tiveste bem em trazer essa ferramenta de empoderamento para aqui. Sinto-me super energizado agora que bati no martelo. Yeah. Sinto-me a compensar outras coisas. Eu acho que isto vai abrir aqui, como Moisés, vai abrir aqui umas águas ao fim de 40 anos na tua vida. Descobriste um martelo e vais saber a importância dele agora. Quando tu acordas, sentes que alguma coisa... não, eu estive a debater com aquela pessoa, mas eu sei que isto é verdade. Acordei, eu sei que isto é verdade hoje. Pumba, em casa. Brutal. Paulo, curioso, como agora fomos para um campo um bocadinho mais técnico e tu confirmas-me o EV de uma estratégia. Estamos a falar aqui de pessoas que também muitas das vezes querem ouvir de nós sumo de trading. Nós queremos o segredo, o santo grau, onde é que ele está afinal? E é importante as pessoas perceberem que às vezes está na construção do ser humano ao longo da sua vida. E o facto de eu ter sido futebolista deu-me um pouquinho mais de percepção, consciencialização para esse fator do jogo, que durante anos, hoje, essa vantagem não existe. Também tenho que te dizer nos mercados. Então, o lançamento que já é na posse de uma equipa que está defendendo o seu meio campo, já não mexe tiques em favor dela. O mercado fica ou estagnado ou inclusive vai contra essa equipa, ou o mercado sobe, apesar dessa equipa ter a posse, o mercado ainda vai contra ela, ou seja, com o tempo os mercados ganharam a tal eficiência, compreensão para essa situação, enquanto assim não foi. Nós, enquanto traders esportivos, podemos ter a oportunidade de ser criadores, visionários e lucrar dinheiro a ver algo para além do óbvio nos mercados de ativos desportivos. Tem aqui uma outra questão, que são algumas perguntas que eu quis garantir que íamos tendo ao longo desta conversa. Algumas delas vão ocorrendo de forma natural. Temos então facilidade em desbravar estes assuntos que nos unem. Mas há aqui uma situação que eu gostava de te perguntar mesmo. Há algumas pessoas que acabam por abandonar as suas posições em grandes empresas ou até estudos promissores, como até foi o teu caso, que não terminaste a tua formação em economia, e na verdade acabam por fazê-lo por uma atividade que não é reconhecida. O trading em si, enquanto atividade, acaba por não ser reconhecido na sociedade. Nós não podemos ir a um banco e abrir uma conta bancária porque, olha, eu sou trader, queria abrir uma conta bancária. Como? Desculpa, o que é que tu costumas dizer quando precisas? Eu tenho uma lista de profissões que eu invento para não ter que passar por isso cada vez que eu tenho que dizer o que é que eu faço. Olha, eu comecei por dizer que era desempregado. Depois percebi que aquilo criava-me tantos ou mais problemas do que dizer que era trader. Porque os bancos também não querem abrir contas a desempregados. Não facilitam também, não estão muito interessados, não é? Aquilo não vai gerar grande movimentação e pagamento de comissões. E depois então, mais tarde tornei-me empresário e pronto, e hoje sou empresário em todo lado, tenho realmente empresas e acabou por ser essa a continuação da coisa. Mas pronto, o que eu te queria perguntar perante digamos, aquilo que tu tiveste que abandonar na tua vida, há outras pessoas que abandonam profissões, tu neste caso abandonaste os estudos, também um cargo num banco seria viável para ti. O que é que tu achas que perante esta falta de validação na sociedade enquanto trading desportivo, tu achas que acabaste por ter alguma sorte por ter conseguido fazer disto profissão perante o estado do trading para a sociedade, ou simplesmente achas que algumas pessoas não têm o talento que nós temos para esta profissão
e acabaram por simplesmente, olha, não terem sucesso no trading, mas também não entrariam se calhar noutra profissão qualquer. Como é que tu vês um bocadinho este enquadramento? Tu acabas por deixar a tua profissão resumindo isto, tu acabaste por deixar a tua profissão e acabaste por arriscar em algo inseguro, digamos assim. Tu achas que acabas por ter sorte nessa opção? Ou bem, poderias ser mais uma pessoa que poderia simplesmente não ter sucesso e ter errado em grande? No fundo é isto que eu te queria questionar. Então, na altura, quando eu tomei a decisão consciente de não concluir o curso, falta-me uma cadeira também, olha, nunca concluí aquela cadeira porque no primeiro ano aquilo calhou-me na final da Liga dos Campeões e já não passava pela cabeça deixar de trabalhar com a final da Liga dos Campeões para estar a fazer lá o exame. Depois no ano seguinte já andava aí a voar de um lado para o outro e depois quando dei por mim, falta-me aqui a cadeira, mas também como não tinha que entregar provavelmente o meu diploma, seja quem for, ficou, mas continuo, está lá, um dia se calhar eu faço essa cadeira. Sabes que eu já ouço tu dizer isso É verdade. há 20 anos. É verdade. E continua a ser verdade, se calhar um dia eu faço isso. Há pouco tempo vi um senhor que concluiu a sua licenciatura aos 80 e qualquer coisa anos. Portanto, acho que foi a pessoa mais velha a concluir uma licenciatura. Eu não sei, é um objetivo teu bater esse recorde? Entrar no Guinness. Entrar no Guinness? Pá, sei que és um gajo de desafios, vou-te deixar esse aqui se tu quiseres. Vou pensar com carinho. Continua. Deixa-me dizer-te que na altura não foi só deixar um curso para trás. Eu na altura deixei uma namorada para trás. Porque na altura, quando eu lhe digo, isto encaixa tudo na tua pergunta, quando eu lhe digo, olha, eu vejo que tem aqui uma oportunidade fantástica, eu acredito muito, vejo realmente aqui muitas oportunidades para aproveitar e é isto que eu quero fazer. E a minha namorada da altura disse-me, ok, tipo, eu respeito a tua opinião, força nisso e tal, mas ela era mais velha que eu preciso ter um plano de vida, eu preciso saber quando é que nós vamos poder juntar, viver juntos, comprar uma casa, ter um filho. Tu podes fazer o caminho que quiseres, mas diz-me quando é que nós vamos fazer isso. Isso é importante para mim. E a minha resposta depende, não é? O meu já vem daí. Depende nessa altura. Não sei, meu bem. Não sei, eu não posso dizer isso. Não posso, não sei. Nem sei sequer se isto efetivamente vai ser lucrativo, como eu acho agora que vai ser. Mas sei de uma coisa, e não aqui encaixa mesmo na tua pergunta. Eu sei que tenho que fazer este caminho, mesmo que não dê, eu não vou considerar que falhei redondamente, porque o que eu sei que não ia resultar era se eu tivesse seguido um caminho em que estava a trabalhar num banco das 9 às 5, eu ia estar sempre a pensar, e se? Não é? E se eu tivesse ido por ali? E se eu tivesse arriscado ser feliz? E se eu tivesse arriscado realizar naquilo que... ter aproveitado todas aquelas oportunidades que eu visualizei que estavam ali para eu as aproveitar. Então, sim, mandei. Então, e se falhasse, estava de consciência tranquila. Era por aqui o caminho. Tu és uma pessoa que leva a filosofia do prefiro morrer a tentar do que viver sem nunca procurar que tivesse resultado. Sem dúvida, claro. Okay. Eu sou muito assim também. Sou muito assim. Paulo, tu já tiveste a oportunidade de falar e há pessoas aqui que já experienciam isso e experienciam isso ao longo da sua vida várias vezes. Algumas pessoas que nos estão a escutar, muitas delas, o fenómeno de estourar bancas. Tu nunca tiveste a oportunidade de quebrar as bancas, porque há pessoas aqui que nos escutam que a maioria, e tu deves saber isso, 90 e qualquer coisa, 99%, ponto, muito, perde dinheiro com as apostas esportivas ou com o trading desportivo. Uhum. E aquelas que fazem parte dos vencedores são pessoas que ainda assim tiveram que passar pelo fenómeno de várias perdas de banca. Olha para o meu caso, uma pessoa que teve que perder durante 6 meses cerca de 600 euros, 2 bancas de 30 euros, duas bancas de 300 euros, uma banca de 30 euros, 630 euros, até conseguir descobrir a sua primeira estratégia positiva. O que é que havia em ti, ou o que é que houve em ti, para que este fenómeno não ocorresse contigo? Ok, então, olha, eu acho que uma das coisas que explica é sorte. Eu tive a sorte de ter
aparecido no momento em que os mercados ainda não estavam maduros, em que havia muito mais oportunidades, ainda não estavam eficientes, em que os mercados, em que havia muito mais oportunidades do que existe agora. E mesmo as casas da aposta, eu lembro-me de, na altura, na Bet&Win, eu estar a ver o jogo em minha casa e havia lá uma aposta que é: o que é que vai acontecer primeiro? E começa o jogo, a bola sai pela linha lateral e eu aposto toda a minha banca, é um lançamento que vai acontecer primeiro. E aquilo entra-me a aposta. Não é? Então eu tive sorte realmente de ter aparecido numa altura em que a indústria se estava a formar, em que não era tão eficiente e se calhar isso também explica porque é que numa altura em que eu não tinha tantos conhecimentos técnicos, em que ainda não tinha experiência, não tenha perdido a banca. Era fácil demais na altura, eu acho que é isso. Depois se calhar também esta minha visão de longo prazo, de perceber que eu tenho essa gestão de banca intrínseca em mim, né? De pegar no dinheiro, tirar parte, pôr a render, de viver dos rendimentos dos ganhos das apostas e nunca diretamente dos ganhos das apostas. Enfim, sempre fui criterioso da forma como geria o meu dinheiro. Depois também porque eu tenho noção que quando, para alguém quebrar uma banca, normalmente é sinal de uma falta ainda de inteligência emocional, que foi algo que eu, quando vim para as apostas, já tinha muita inteligência emocional, diria até pela vida que eu vivi, tive que ganhar competências nesse campo. Então, quando eu perdia dinheiro, às vezes é polémico aquilo que eu digo, mas era só dinheiro que perdia. E sei que há pessoas que me ouvem e que mas eu preciso de dinheiro para dar de comer aos meus filhos. É claro que o dinheiro é fundamental, mas eu, quando comecei a apostar, já tinha claro que as coisas que me faziam mais felizes eu não conseguia comprar com dinheiro, não conseguia. Eu nunca te paguei para seres meu amigo, não é? Quanto é que vale esta amizade? Não é? Não se compra isto. Eu não pago para dormir e eu adoro dormir. Bom, as coisas que me fazem mais feliz eu realmente não consigo comprar com dinheiro. Então, mesmo que perdesse uma banca, a minha vida no seu global, nas coisas mais importantes, não ia ser alterada. Então isso faz com que eu não entre em desespero quando tenho uma sequência negativa e que vou apostar tudo para recuperar rapidamente e por isso perco a banca caso corra mal. Da mesma forma também me impede de ficar eufórico quando as coisas correm bem e baixo a guarda. Diria que foi isso. Acho que já respondeste. Eu poderia só acrescentar um pouquinho, uns pozinhos de perlim-pim-pim àquilo que tu disseste. E não sei se concordas comigo, mas quando falamos de perder uma banca, quando nós passamos para níveis mais avançados, na verdade a banca que está, neste caso aproveitar que o patrocinador deste podcast é o Just Exchange, a banca que está na Just Exchange não representa a tua banca de vida, portanto o teu património. Perder uma banca pode ser um fenómeno normal e que faz parte do operacional de um trader, de uma gestão de banca. Okay. Porque no fundo, quando um trader construiu rendimentos ao longo de anos e foi sacando montantes, várias bancas dos mercados, pode ter, efetivamente, a testar estratégias. Eu tenho uma banca de 100 mil, mas eu já ganhei 2,5 milhões nos mercados. Eu posso perder uma banca de 100 mil, a ser mais agressivo, a testar novas coisas, e se perder aquela banca, eu sei que tenho outros 100 mil para ir buscar e repor aquela banca. Sim, se eu concordo, sentir que estou, obviamente, no melhor estado mental e tudo mais, eu neste momento, por exemplo, até tive um pequeno, ligeiro decréscimo no meu historial vitalício de ganhos, não repus o nível da minha banca normal, porque sinto que preciso me recompor de certa forma a nível emocional e mental e até proteger-me perante todo este desgaste de fazer conteúdo, de gerir empresas e esta loucura fora mercados que se está a criar na minha vida. Então, tu compreendes? Claro. São, no fundo, duas questões, que é, validas que uma gestão de banca não é a banca imediatista que está na casa. Sem dúvida, de acordo, sim. E também, validando aqui outra questão juntamente contigo, um pouquinho mais avançada, porque muitas das vezes nós falamos muito para os iniciantes, mas agora falo um bocadinho para os mais avançados também, que é, um trader mais avançado que por algum motivo possa ter, por exemplo, eu trouxe aqui o facto de eu ter uma dinâmica empresarial fora, que de certa maneira, e produtor de conteúdo e tudo mais, que de certa forma mexeu com o meu mindset para os mercados. Isso obviamente perturba-me, pode-me desequilibrar em determinada altura, baixa desempenho, baixa rendimentos, baixa a banca,
ou pode-se até perder uma banca. Isto pode acontecer a um trader profissional por uma imprevisibilidade. Um familiar ter um infortúnio e o trader não está preparado e vai trabalhar e tentar consegue trabalhar e faleceu um avô, não quero trazer esses casos demasiado drásticos, mas pode acontecer, é a vida real a acontecer. E um trader profissional já maduro ao longo de uma década também pode ter um momento onde não vai ser perfeito. Certo. É verdade isto, não é? Sim, por isso é que é importante, isto tem a ver com a inteligência emocional, por isso é que é importante nós percebermos que quando não estamos centrados, quando não estamos no nosso melhor, se nós escolhemos não perder, já estamos a ganhar. Okay? Então às vezes mais vale mesmo, eu tenho um vídeo que é saber não fazer nada. Tenho um vídeo com 20 anos no YouTube, não é? Assim, esse é um conceito que é difícil para nós, traders profissionais, que é tão difícil encontrar o jogo certo, né? E agora temos ali um jogo certo, olha, mas não coincide com o nosso momento certo. Não, mas eu até consigo e tal. Mas realmente perceber que quando não estamos com o mindset, como tu dizes, correto, o melhor é mesmo não fazer nada, é algo difícil, mas é necessário. Nós entendemos e pomos em prática isso. Eu senti isso e acho que é uma mensagem importante passar para os profissionais que vão nos estar a ouvir, e acredito que a audiência deste podcast seja um recorde entre profissionais para ver este episódio a nível mundial. Vou ter pedidos para traduzir isto e tudo mais, então aproveitar para... Si quieres podemos falar en castellano. Que bien, no, hombre. No sabía que hablabas tan bien. Pues Por supuesto que sí, claro. And your English? Also Do you good, of remember? course. Of course. Oh, Of course. amazing. Champion Times, podemos ir aqui também para o asiático. Com certeza. Brilhante. Bem, Paulo, houve um momento em que tu escolheste o trading desportivo em detrimento dos mercados financeiros e não foi pelo dinheiro, foi pela convicção também do teu potencial que tu já vias em ti mesmo. E já em 2006, 2007, tu acabas por assumir que a bolsa desportiva ou o trading desportivo tem tanto ou mais potencial que o trading em ações. Fazer esta afirmação naquela altura, meu amigo, era motivo para o meu avô dar-me com o chinelo. Diz-me lá, o que é que tu viste através dos teus óculos visionários? E naquela altura ainda estava muito ligado ao mundo universitário e era muito convidado para fazer palestras e frequentar esse mundo. Mas sim, basta dizer que a nível de transações, a Betfair, já na altura, sozinha, tinha mais transações que todas as bolsas europeias de ações juntas. Então sim, o potencial era muito elevado para o trading. Claro que as bolsas de ações depois têm um impacto na economia real que não as bolsas de apostas, não é? As bolsas de ações permitem mesmo alavancar a economia, fazer coisas acontecer, têm impacto direto nos empregos, mas isso também foi uma coisa divertida, que por exemplo nas bolsas de ações eu não posso especular, não é legal precisamente por causa disso, porque depois tem um impacto direto na vida das pessoas reais. Na bolsa de apostas não é? Então é possível nós manipularmos o mercado e eu entendo isso como algo divertido e justo. É legal e é divertido. É legal, olha que brilhante esta afirmação. É legal manipular os mercados no trading desportivo. Olha que legal, olha que legal. Olha que legal falar isto. Mas eu entendo isto como um jogo que todos aceitamos. Okay, estas são as regras do jogo. Aceitamos jogar isto ou não, somos todos crescidos, quando temos de ser todos adultos, a maior parte de nós é adulto quando vai para o mercado das apostas e então estamos cientes que ok, para as pessoas iniciadas nem se apercebem destes jogos, mas para nós que somos profissionais, ter a noção que estamos ali em diálogo com outro tubarão, não é? Eu venho para aqui, e manipular um mercado, criar uma oferta imaginária e depois pôr o preço onde nós queremos, é uma arte que eu gosto de jogar, é divertido e isso eu não posso, e entendo que não posso fazer no mercado das ações e não faço. Não faz mesmo. Não faço mesmo. Brilhante.
Então, ok. Acho que ficou bem esclarecido esse ponto. Eu lembro-me de que há uma história que tu contas no curto-circuito. Eu tive a oportunidade de ver essa tua participação. Tu contas algures que tu vias o curto-circuito e cozinhavas as tuas próprias refeições enquanto vias o programa. De certa forma, isso já demonstrava aí a solidão, não é? Que o trader tem que passar. Falar um bocadinho sobre este tema da solidão do trader. Estar em casa, cozinhar as suas próprias refeições, ver os seus programas, estar ali no seu mundinho. Como é que tu, pá, desde cedo, aliás, tu achas que isso acaba por ser um fator de sucesso? No fundo é esta a minha pergunta. Ou achas que é um custo alto que tu acabas por pagar sem te aperceberes muito bem esta solidão? É um tema Nunca tinha pensado nisso, nunca me tinham feito essa pergunta. Eu acho que essa solidão foi um dos motivos que me fez criar a minha empresa, foi um dos motivos que me fez partilhar a minha história para encontrar outras pessoas que, tal como eu, falavam a mesma linguagem que eu, porque as pessoas normais, eu também sou normal, né? Mas as pessoas que têm empregos normais não entendiam, né? Os nossos desafios, nem as nossas conquistas, é muito diferente dos empregos mais comuns. Sim, essa solidão de, ao mesmo tempo que estamos a ver um jogo que milhões de pessoas estão a ver, ao mesmo tempo estamos no mercado com milhares, centenas de milhares de pessoas que estão a operar ao mesmo tempo que nós, mas nós estamos ali isolados no nosso cantinho e acaba o jogo, desliga e estamos ali num silêncio e muito, muito sós. E então, na altura em que eu viajava de um lado para o outro para poder trabalhar com os jogos ao vivo e saía, e aí nem sequer tinha amigos né, nos sítios onde eu estava e estava realmente sozinho, foi algo bastante desafiante, sobretudo uma pessoa como eu que gosta tanto de pessoas, de outras pessoas e que precisa estar conectado com outras pessoas. Diria que até foi um dos motivos que me fez nesta altura poder dizer, olha, sabes mais, eu escolho outra vida e não estar agora nos mercados financeiros. Estou muito grato por toda estes anos e toda esta energia do dinheiro que os mercados financeiros me trouxeram. Mas uma das coisas que me trouxe foi possibilidade de escolha e agora dizer assim, olha, eu não preciso acumular mais dinheiro e posso escolher outra coisa que me preenche mais, em concreto, estar mais conectado com outras alminhas, com outras pessoas. Então tu assumes essa solidão de forma pragmática como um custo para ti que tu tiveste ou como um fator importante para o sucesso que tu tiveste? Diria que é um custo, é um preço a pagar para mim, sim. Solidão é um preço a pagar para o trader? Ou para ti só em específico? Depende da pessoa, não é? Há pessoas para quem a solidão ou a solitude acaba por ser algo prazeroso. No teu caso, sentes que sentes que és alguém que necessita ou que valoriza muito a socialização. Sim, mas lá está, até pelo fator da cooperação, diria que ter colegas, ter alguém com quem podemos partilhar desafios e soluções, e que são menos as pessoas que nós conseguimos encontrar nesta área, não é? Eu e outros meus colegas com que jogo a bola, nenhum deles é trader profissional, ou seja, não entendem né, os desafios que eu passo, são poucos. No meu caso, diria que é um preço a pagar. Consigo perceber que pessoas diferentes têm desafios diferentes. No meu caso também eu considero. E daí as minhas tomadas de opções também, fora depois dos mercados, com o dinheiro que também extraí, temos também aí alguma sinergia que nos conecta, não é bem a palavra, não é sinergia, não é algo sinérgico, mas é alguma ligação que também partilhamos de pensamentos sobre esse tema. Há um Paulo que termina o curso, há um Paulo que vai trabalhar, um Paulo imaginário, que vai trabalhar para um banco, que fica lá no Porto, alguns há uns aninhos atrás. Esse Paulo, em 2026, é um Paulo mais feliz ou menos feliz do que aquele que eu tenho hoje aqui à minha frente? Menos feliz, seguramente, porque o trading deu-me tanto, né? Estou tão grato por todas as escolhas que eu fiz na vida e que me trouxeram até aqui.
que não vejo outra possibilidade, tipo, não era o Paulo, não era possível esse caminho, isso, nem consigo imaginar, nunca seria essa pessoa estar das É 9 um às exercício 5. difícil de fazer. Voltar Não. atrás no tempo e imaginar o que é que seria um futuro. Eu penso sobre isso, sabes? Quis trazer-te esta pergunta porque reflito, muitas das vezes falávamos ali um bocadinho a almoçar antes de começar este podcast sobre começarmos connosco mesmo, momentos de introspeção, conseguir neuromodelar-nos de certa maneira para conseguirmos abstrair dos estímulos que não nos deixam refletir sobre as opções da nossa vida. E hoje o contacto com a natureza também procuro tê-lo para ter esses momentos de reflexão e penso, quem seria o Abrão sem o trader, sem o trading? O Abrão trader era mais feliz, menos feliz e realmente chego à mesma conclusão que tu, que é nenhuma. E pronto. Paulo, uma pequena curiosidade também para adicionar aqui a isto, falando um bocadinho do Paulo que ficou no Porto e do banco. Já falaste um bocadinho sobre isto, não quero perder muito tempo sobre este tema, mas a aceitação da tua família sobre os inícios, sobre a profissionalização, é algo que já abordaste publicamente, mas para quem nunca tenha visto e queira só ficar neste podcast e conhecer o Paulo como se fosse um shot na noite, só de uma vez, como é que foi isso? Como é que foi a aceitação? Há muita gente lá em casa que passa por essa dificuldade, Claro. sabes? É muito desafiante a nossa família compreender o que nós fazemos. Hoje é mais fácil. Uhum. Hoje está bem mais fácil do que na tua altura. Bem mais fácil. Hoje eles têm um Abrão, têm um Paulo que eles podem mostrar. É glamouroso, olha, é olha o isto Ferrari, que eu quero olha o Porsche. ser. É possível. É possível. E eu na altura, até mesmo para mim, né? Eu quando comecei na Betfair, não havia casos de sucesso conhecido. Eu durante muito tempo questionei se aquilo que eu estava a fazer, se todo o tempo e energia que eu estava a aplicar a estudar os mercados da Betfair, se era possível alguém ganhar dinheiro de forma consistente com aquilo. Não havia profissionais na altura, sabes? Na altura, para a minha família foi realmente muito, muito desafiante. Eles não entendiam aquilo que eu fazia. Para eles, por exemplo, para o meu pai, o filho dele era alguém que trabalhava na internet. Era isso que eu fazia. Era um trabalhador da internet, seja lá o que isso for. Era isso que diziam sobre ti? O meu filho trabalha na internet. Era isso que o meu pai dizia sobre mim. O meu filho trabalha na internet. Sabes que eu não sei o que é que a minha mãe diz sobre o que é que eu faço. Vamos perguntar, liga à tua mãe. Momento de família. Vamos agora ao momento de família. Brutal. Eles protegiam-se, então? Sentias que eles se protegiam sobre... Sim, e tentavam-te proteger a ti, acima de É tudo? isso mesmo. Eu sentia que as intenções eram as melhores e de acordo com o conhecimento que eles tinham, eles tentaram me proteger e não estavam convencidos que o caminho que eu escolhi era o melhor caminho possível para mim. Né? Durante muito tempo, quem lhes dera a eles que eu dissesse, olha, sabem que mais, eu voltei atrás e então realmente vou estudar e vou estar a trabalhar aqui num banco, ter um emprego normal. Olha, ainda bem, não era a maior alegria que eu podia dar à minha família durante um tempo. Mas realmente quando as coisas começaram a aparecer, né, quando os resultados começaram a aparecer, fui conquistando-os ao longo do tempo, mas não foi uma coisa imediata. Mesmo depois de tantas coisas boas aparecerem, ainda assim eles duvidavam que de um momento para o outro, num golpe de azar, eu acabasse por perder tudo aquilo e depois não conseguisse aguentar com essa desilusão de ter tido muito e ter acabado sem nada. Então sim, foi algo desafiante. O meu conselho para quem estiver nessa situação é demonstrá-lo que está a fazer de forma consciente. Primeiro, fazê-lo de uma forma consciente. Isso sim, se estamos a passar por esse processo As regras do Paulo de uma forma consciente. Estavam os mandamentos, vais escolher os teus mandamentos. Então sim, é mostrar à família que, olha, eu nesta altura não tenho a certeza se isto vai ser lucrativo, se vou realmente por este caminho, mas é um caminho possível e eu tenho de tentar. Eu quero tentar este caminho e vou tentá-lo sem o vosso apoio, mas será mais fácil, tenho mais probabilidade de sucesso se testar com o vosso apoio. Mas sim, é importante fazê-lo de uma forma consciente. E nunca virar-se contra a família, nunca virar-se contra aqueles que querem o melhor para eles, mesmo que não entendam esse caminho.
Eu ia fazer-te a seguir essa mesma pergunta, acabaste por completar. É um raciocínio muito bom, que era: o que é que tu dirias às pessoas que têm esse conflito, que hoje estão em trabalhos, que hoje têm opções importantes para tomar na vida, quanto ao trading ou quanto ao emprego? Eu acho que é uma decisão realmente bastante importante, porque impacta a vida das outras. Ou seja, quando nós fazemos uma escolha onde ela só nos impacta a nós, é muito mais confortável e muito mais fácil essa tomada de decisão quando nós sabemos que vamos fazer uma escolha que impacta os outros, não só do ponto de vista financeiro, mas da nossa disponibilidade daquilo que é mais importante para nós, que é o nosso tempo. E trading, no início, é acima de tudo o maior custo que acabamos por ter. Se tu estás a começar com algum cuidado, com a cabeça de um jovem que já passou os 18 anos e deve ter juízo, tu começaste com uma banca que não vai influenciar em nada a vida da tua família. Começas com 50 euros, falando para o Brasil, temos uma comunidade grande que nos serve, vais começar ali com 50 reais, isso a tua família não vai deixar de comer, porque tu pegaste em 10 steaks de 5 euros e estás a tentar entender o trading, mas se pegares em steaks de 50 euros e numa banca de 500 reais, e estouras uma, e estouras duas, e estouras três, isso estás a ter impacto financeiro na tua família. E no meu caso, a primeira coisa que eu faria, que é mais fácil de todas, é começar com razoabilidade de investimento. É a primeira coisa, porque é mais fácil de todas de fazer. A seguir, fazer um acordo, na minha opinião, Paulo, seria fazer um acordo de disponibilidade de tempo. Ótimo. Parece-me bem. Certo? Todo sentido. Posso escrever na tua tábua dos mandamentos do Paulo Rebelo? Vamos fazer. E deixa-me só complementar para facilitar essa tomada de decisão. É porque muitas vezes no início as pessoas pensam, quando chegam aqui ao nosso mundo, claro que eles ganham dinheiro porque têm muito dinheiro, então se têm muito dinheiro fica mais fácil de ganhar muito dinheiro. Mas é mesmo importante que as pessoas entendam que se com 5 reais não consegues ganhar dinheiro, com 500 vai ser ainda mais difícil. Quanto mais, é exatamente ao contrário do que as pessoas pensam. Quanto mais dinheiro nós temos para gerir, mais tempo ele demora a ser correspondido, mais influenciamos o mercado. Então, quem me dera a mim, a nível de rentabilidade, não é só consigo. Uau! Eu estava a pensar, eu agora com esta fase da minha carreira, eu tive um drawdown de quase 200 mil libras. Foi muito impactante. Nunca tive uma baixa na minha rentabilidade, nos meus ganhos desta ordem. Nunca tive ali. Quando temos aquele gráfico de crescimento de vida, ele está assim, de repente agora tive aqui uma coisinha que é expressiva. Quase não chega a 10% dos meus ganhos vitalícios, chega ali a 7, 8%, mas foi agressivo. Por minha própria iniciativa também. Eu próprio quis também subir o patamar, com alguma consciência dentro de também não estar na melhor altura para decidir algumas coisas na minha vida. Mas o que eu te queria dizer com isto é, eu acho muito importante as pessoas perceberem que realmente elas fazem alguma confusão, Paulo, que é, eu com 5 euros não faço a mesma, ou seja, se eu não ganhar com 5 euros, não vou ganhar com 50. Mas espera aí, mas eles também dizem que com 50 as coisas que fazem são diferentes das 5 euros. Então, o mais um são 2. Ou seja, se não funciona com 5 euros, não quer dizer que não vai funcionar com 50 porque as coisas são diferentes. E não. Na verdade, a etapa dos 5 euros dão-nos as técnicas mais básicas que podem gerar lucro, ou podem gerar EV ou não, ou podem ser de EV nulo, mas que dão-nos capacidade para tomar decisões sem estarmos em EV negativo, porque estar nos mercados em EV nulo acaba por ser algo até positivo em determinado momento. Estamos mal, não estamos no nosso melhor momento, e ainda assim não estamos a perder dinheiro, estamos a fazer trabalho que não perdemos dinheiro. É bom. Porque quando nós estivermos no nosso melhor momento e vamos ter a oportunidade de agora extrair dos mercados e buscar lá um bocadinho do pão que nos pertence, naqueles momentos em que estivermos a gastar tempo, pelo menos não gastamos dinheiro. Então é importante as pessoas não confundirem uma coisa com a outra, que é, apesar das estratégias com 50 euros, ou com 500, ou com 5 mil, ou com 5 milhões não serem as mesmas, o estágio de se ganhar dinheiro com valores mais baixos é realmente fundamental para estar aqui. É obrigatório. E é porque é muito mais fácil. Eu agora baixei bastante, e estava com uma banca mais pequena e dobrei e tripliquei-a sem estar bem, Paulo. Atenção, eu não estou no melhor momento para o fazer, mas dobrei e tripliquei-a, e agora estou mais ou menos com ela triplicada, chegou a atingir cerca de 9 mil libras, estava com 20 e qualquer coisa mil libras agora há pouco tempo, e foi com alguma, estando eu no meu pior momento, mentalmente, em termos de foco, foi relativamente fácil fazer com fazer esses múltiplos. Quando eu uso a minha banca normal de 150 mil, 100 mil libras, 150, 200 mil libras, onde é que eu consigo triplicar em dias, em semanas, aquelas bancas rapidamente? Impossível, estás a perceber? Claro, não há liquidez que permita isso, claro. Exatamente. Então trazer este exemplo prático para a mesa, estás a ver? É isso que eu estou aqui no fundo a trazer o meu caso real, porque as pessoas não estejam aqui só
A nossa conversa que anda à volta do miolo e depois não vamos aqui, anda na clara do ovo, mas não vai à gema, estás a ver? Então eu quero ir aqui tocar isto. E diria outra coisa, que há uma frase que é a minha favorita neste momento, que eu mais gosto de utilizar, que é do José Saramago, que é não percamos, como é que é? Ai, desculpa, agora deu-me até uma branca. Não tínhamos pressa, mas não percamos tempo. Eu acho esta frase brilhante, no sentido em que tu sabes onde tens que ir, tens que mexer-te e dar da perna, mas não andes demasiado, porque podes tropeçar, cair e então não precipitar também esta fase do deixar o trabalho, deixar os estudos, deixar tudo para ir para o... Ok. Porque aí estamos a mexer com a inteligência emocional. Quando tu fazes um ultimato às apostas, isto tem que resultar, porque eu já deixei tudo isto, então tem que resultar. É mesmo muito difícil que as coisas deem certo. Então, sim, eu diria que primeiro tens de ter uma estrutura que funciona independentemente das apostas darem ou não, e depois, se as apostas funcionarem, então podemos escalar e podemos ir ganhando, como tu estavas a dizer, né, um compromisso cada vez maior a nível de tempo para as apostas. Mas nunca esse ultimato. Se nós não estamos a ganhar dinheiro com as apostas, não é para saindo de tudo o resto. E não mesmo, não. Importante. Há uma pergunta que eu queria te fazer, mas antes de a fazer, quero-te dar aqui uma imagem. Quero que a mostres, quero que a vejas e depois que a mostres para as câmaras. Opa! O meu carrinho. Recordas-te quando tiraste essa foto? Foi um jornalista que tirou esta. Foi uma das fotografias, uma das entrevistas que eu dei, sim. Quero-te fazer uma pergunta difícil, estamos no Apostas com Verdade. Opa! Quero-te fazer uma pergunta assim difícil, mas apesar de sermos amigos, também tivemos sempre muita transparência um com o outro e eu sei que tu não vais desiludir na resposta que me vais dar. Esse Ferrari é um símbolo para ti de conquista? É um símbolo para ti de um sonho atingido? De criança, tiveste um mais pequenininho, se me recordo, não? Estou a falar. Vários, sim. Pronto. Estacionei este carro em pequenino muitas vezes antes de ter um grande. E enquanto adulto, ele foi trazido muitas das vezes para a ribalta e eu inspirei-me muito nele quando o via. De forma direta, Paulo, ele foi uma estratégia de marketing, foi um mostrar ao mundo um sonho conquistado. Qual foi a intenção por detrás desse Ferrari quando ele passou a aparecer nos teus conteúdos? Então, a primeira vez que ele apareceu foi numa entrevista que eu dei à TVI. Eles foram até Madrid, até a minha casa, onde eu tinha este Ferrari. Este Ferrari habla espanhol, viene de aí. E foi uma entrevista de 3 dias. Eles acompanharam o meu trabalho para perceberem efetivamente aquilo que eu fazia e que o que eu fazia era de verdade. E num dos dias que eu estava a gravar a entrevista, ligaram-me da oficina da Ferrari a dizer que, olha, temos aqui, o teu Ferrari já está pronto, queres vir buscá-lo? Então eu disse aos jornalistas, olhem, não se importam só que eu vou ali buscar o Ferrari, porque depois mete-se o fim de semana, então vou ficar sem ele e tal. E eles, sim, claro, é uma hora, é boa, é bem no instante. E eles disseram, mas olha, e nós podemos ir contigo, isso ia dar uma imagens fixe. E ao princípio, eu confesso que a resposta não foi imediata. Mas mostrar o que é que isso tem a ver com aquilo que eu faço, sabes? Tinha a noção que ia causar um impacto, mas depois fiz a pergunta por que não? E eu não consegui responder esta pergunta. E quando eu não consigo responder a um por que não, é porque sim. Então, mas por que não mesmo? É algo que é meu, que eu consegui à custa do meu trabalho, que não roubei a ninguém, por que não? Sou eu, o Paulo Rebelo, também é esta pessoa que conduz o Ferrari, não é? É a mesma pessoa que é humilde e que tem sede de aprendizagem, é a mesma pessoa que percebe que apenas tem as competências certas para uma área que é muito lucrativa, mas que não é por isso que se considera mais meritório do que outras pessoas. Mas é alguém que pensa que, ok, mas esta energia do dinheiro também pode ser traduzida
em coisas mundanas como o Ferrari. O Ferrari é algo que me acrescenta felicidade, é algo que não me dá. Como que eu quero? Como é que eu saio daqui? Ajuda-me. É algo que, é algo que te dá prazer, que acrescenta-te prazer, mas não é fonte de felicidade, é isso que estás a querer dizer? É algo que isso é que não me define, mas também me define. Mas é algo que É natural, tu estás não preciso. Até porque esta pergunta nunca te foi feita. Não, nunca Por isso é me foi normal que estejas a Mas então, refletir. deixa-me dizer-te isto. Ok, deixa-me ver como é que eu saio daqui. Deixa-me dizer isto desta forma. Ao longo da minha vida ficou claro para mim o seguinte: na hierarquia das coisas que me trazem felicidade, o Ferrari está lá em baixo. Mas traz-me felicidade e por isso faz sentido ter na minha vida agora. Traz-me muito mais felicidade a minha conexão com os meus amigos, o meu futebol com os meus amigos, uma série de coisas que eu não consigo comprar com o dinheiro. Mas eu não sou hipócrita e não tenho que dizer que não, mas olha, o dinheiro não traz felicidade. Traz também, pode trazer felicidade. Agora, mas então porque é que há pessoas que são ricas e que são infelizes? Porque há uma série de outros parâmetros na hierarquia de coisas que trazem felicidade que eles não têm verificados, não é? Mas deixa-me só te dizer uma coisa, que é, eu hoje tenho plena noção do teu autoconhecimento e sei o que é prioridade ou não na tua vida e bem, o teu percurso para chegar até ao momento em que estás de saber realmente aquilo que realmente te faz mais feliz ou não. É um caminho que toda a gente acaba por fazer ao longo da vida. Uns acabam por perceber isso aos 20 anos, outros aos 30, outros aos 50, outros infelizmente morrem sem nunca perceber o que é que são realmente prioridades nesta vida. O Ferrari foi um símbolo de respeito que outros traders utilizaram, e quero que tenhas a noção disto. Um símbolo de defesa da sua dignidade e da sua honra perante a sua família, muitas das vezes. Talvez tu não saibas isto, nunca tenhas ouvido, mas muitos se defenderam com o facto de deixa-me tentar esta vida, porque esta pessoa simplesmente não conseguiu comprar uma roupinha melhor. Ele conseguiu um Ferrari. E eu não preciso de um Ferrari. Nós mudamos a nossa vida com as rodas daquele Ferrari. Então, deixem-me tentar pelo menos seguir aquele homem, seguir aquele profeta. E ele, antes de eu ir ao sítio que eu quero ir, dizer-te isto, se tens esta noção que o teu Ferrari foi utilizado como ferramenta de defesa em muitas casas de muitos profissionais. Ok, não tinha essa noção de ferramenta de defesa, mas tenho noção da importância e vou-te demonstrar mais à frente que sim, que tenho a noção dessa importância que o Ferrari tem na minha vida, sim. Okay. Dizer-te também que, e só para fecharmos este assunto e temporariamente esta questão sobre o Ferrari, se ainda assim tens noção que em termos de marketing a tua imagem ganhou força e ganhou projeção com o facto de tu apareceres com ele na TVI, em horário nobre, em várias cadeias televisivas, tu apareceste, o Ferrari aparecia em quase todas elas e é algo que sabes que impacta as pessoas, vende um sonho, sabes isto? Sim, Ferrari vende o sonho. Tinhas a consciência disto? É essa a pergunta que eu te queria perguntar. Sim, tinha essa consciência. Dito isso, não foi algo deliberado. Em todas as entrevistas que eu dei, era algo que me pediam, olha, já agora, né? Será que podes trazer o Ferrari? Porque entendiam que a reportagem ia ter mais audiência se tivesse o Ferrari do que se não. Ao mesmo tempo, pois, como eu te digo, era algo que eu preferia que a atenção fosse para as questões técnicas e não para o Ferrari em si, mas ao mesmo tempo consigo entender que seja algo que chama a atenção. Estou em paz com isso. Sim. Era uma pergunta necessária para se fazer aqui e que após muitos anos eu ouvir este burburinho nos bastidores, eu gostava que tivesse a oportunidade de falar sobre isto em primeira pessoa, não é de defenderes, mas em poderes falar diretamente sobre como é que tu te posicionas quanto a este assunto. Paulo, eu propus-te, como proponho a todos os convidados também, trazeres um objeto a este podcast, algo que tenha alguma simbologia para ti
e que faça sentido tu deixares aqui nesta mesa. Mas tenho que deixar aqui. Não precisas, podes depois fazer uma réplica e deixar, porque o objetivo é que depois ele passe para ali, para aquela estante. Pronto, mas há solução para isso. Então, mas podes mostrar e depois a gente arranja a solução para tudo. Podes mostrar e dizer-me o porquê que trouxeste. É curioso tu teres mostrado esta fotografia, porque o objeto que eu trouxe é justamente as chaves deste carro. Cada vez que eu tenho uma entrevista, eu alugo este carro, que é para pagar. Portanto, vamos aqui a mais um momento do martelo. O Paulo doou o Ferrari ao Abrão. Verdade. Eu depois tenho que puxar para trás, mas não tenho sido isso que tenha acontecido. Fala-me mas então, sim, porque obviamente que eu sei. ainda hoje tenho essa noção que eu sou conhecido por o Paulo do Ferrari, né? É como digo, é uma associação que é verdadeira, entendo o porquê, e eu acho que eu procuro estar na vida trazendo luz, trazendo prazer, não alinhando naquele discurso do coitadinho e que, não, a nossa vida serve também para expandirmos, para desfrutarmos, desde que não façamos à custa de outras pessoas de forma desonesta, pois a vida serve também para isto mesmo, para nos permitirmos desfrutar das coisas boas da vida. No meu caso, poder andar no Ferrari é uma coisa boa da vida que eu me permito fazer. Para outras pessoas pode ser simplesmente estar numa praia a ver o pôr do sol, isso é grátis, está tudo certo. Agora, ver numa praia o pôr do sol no Ferrari, isso ainda é mais fixe. Sem dúvida que trazer aqui, beber aqui um bocadinho de água. Tu ainda não bebeste um golo de água neste Vamos podcast? fazer um brinde. Epá, vamos aqui fazer um brinde. Aos traders. Às traders. Aos traders. Sim, ao monte de traders. E já agora ao de Justa, que patrocina este podcast. Obrigado, Juta. O Paulo tem este lado muito brincalhão, muito cómico e que infelizmente nem todas as pessoas têm a oportunidade de conhecer, que ele acabas por te libertar muito mais quando estás, claro, no teu ambiente um bocadinho mais controlado, mas é uma faceta que as pessoas não conhecem assim tanto quanto tiveste aquelas reportagens e tudo mais, é sempre muito corporativo, tudo muito certinho, mas acho que tiveram a oportunidade de conhecer um bocadinho mais quando foste ao Maluco Beleza do Unas, não é? E ele não conhecia nada sobre trading. E aí tivemos um Paulo um bocadinho mais descontraído. Eu diria que eu gosto muito desse teu lado, era isso que eu te ia dizer. Gosto muito do teu lado brincalhão e leve. Eu diria que nas reportagens também. Agora, o que é que acontece? Nós damos uma entrevista, e às vezes, essa entrevista que eu dei durante 3 dias, depois eles tiveram que exprimir aquilo tudo em 3 minutos e meio. Então não passam, não é o essencial. O Maluco Beleza foi diferente no podcast com Unas, porque foi tudo seguido, não há cortes, então aí deu para as pessoas perceberem o outro Paulo, que aqui também conseguem perceber. Sim. Exatamente. Uma das perguntas mais importantes deste podcast: referência mundial nas apostas esportivas, no trading desportivo, aparecimento em televisões, formador de outros traders com uma escala enorme, fundador de uma escola de trading através da Academia das Apostas, figura incontornável do nosso panorama, de um momento para o outro desaparece. Tu perdeste a banca ou perdeste o amor pelo trading? Olha, eu produzia conteúdo sobretudo para Portugal. E a partir do momento que aquilo que eu fazia deixou de ser legal em Portugal, eu senti naquela altura que tinha o dever de me recatar um pouco, ainda para mais sendo presidente da ANON, da Associação Nacional dos Apostadores Online. Então foi uma decisão consciente
mesmo os meus livros, que na altura estavam no topo das vendas, e eu dei instruções para pararmos. Tem um livro que estava na 14ª edição já, e que eu disse, olha, a partir de agora não produzimos mais, não autorizo mais a venda dos meus livros. Porque eu francamente também, ingenuamente, pensei que era algo passageiro e que rapidamente nós teríamos acesso a uma lei justa, uma lei que nos permitisse fazer aquilo que nós fazemos em Inglaterra, pudéssemos fazer de forma legal em Portugal também. Pois ainda estamos nessa fase, ainda não veio. E entretanto, depois os anos foram passando. Entretanto, depois, como eu já tive a oportunidade de partilhar aqui contigo, todo o dinheiro ganho aqui com as apostas permitiram-me dar a liberdade de escolher o que é que eu vou fazer na vida, e fui escolhendo outros caminhos. Não que eu não amo o trader e o trading, e que não seja trader para sempre, serei para sempre. Este é o meu povo, este povo que me está a ouvir, é a minha gente, eu compreendo-os, eu admiro-os, eu sempre posso participo em conversas de aposta e reúno com o pessoal das apostas. Mas sim, permite-me, nesta altura, permite-me expandir para outras áreas e não estar apenas focado aqui no trading. A propósito disso, devo-te confessar algo. Uma das mensagens que a determinado momento uma das mensagens que eu mais recebia a determinado momento, com o aparecimento do Paulus, com este teu desaparecimento, e depois com o teu ressurgimento de uma outra maneira, as pessoas perguntavam: Abrão, o que é que aconteceu com o Paulo? Ele ficou tolinho, ele está maluquinho. Pá, traduzindo isto até em palavras delas, ok? Claro, não colocando aqui filtros, porque este podcast é um podcast de apostas com verdade, então sem muitos cuidados, sem muitas coisinhas. As pessoas, na ignorância delas, o Paulo ele enlouqueceu, o gajo era tão genial que a genialidade dele deu para ele saltar-lhe a mola. O que é que aconteceu, afinal? Eu não sei se queres falar um bocadinho a essas pessoas que me enviavam mensagens, dizer, não, eu respondi sempre a mesma coisa. Olha, primeiro não é a mim que tens de fazer essa pergunta. Depois, se calhar, tu é que deves refletir um bocadinho a forma como estás a interpretar as coisas e não o oposto. Responde tu diretamente a essas pessoas. O que é que aconteceu para tu deixares o trading? Porque essa tomada de decisão, ao fim e ao cabo, é isso. Então, eu diria que é natural que quando as pessoas nos conhecem através da televisão, através dos jornais, através dos livros, através das revistas, através dos artigos, né, que eu publicava na Academia das Apostas, através dos acompanhamentos que eu por lá fazia, através dos vídeos do YouTube, foi realmente, eu expus muito, mas expus o Paulo Rebelo trader. É isso que as pessoas conheciam. Mas não conhecem o Paulo Rebelo filho, não conhecem o Paulo Rebelo jogador de futebol, não conhecem o Paulo Rebelo em uma série de outras dimensões da minha vida, porque não senti que houvesse necessidade de expor esses Paulo Rebelos. E aquilo que eu costumo dizer às pessoas é que, pois, tu tens vários Abrãos a viver dentro de ti, entre o trader, entre o Abrão pai, entre o Abrão filho, o Abrão empresário, o Abrão construtor, uma série de Abrãos. E pois, este Paulo Rebelo, que é um Paulo Rebelo mais humano, mais consciente, Mais espiritual. É um Paulo Rebelo que sempre aqui esteve e que, diria, também explica em parte o sucesso do Paulo Rebelo trader. Senti que era o momento de também colocar este Paulo Rebelo à disposição da comunidade. Tive cuidado de não misturar as comunidades, ou seja, não usei a comunidade tão grande que eu tinha do Paulo Rebelo trader, porque consigo perceber que, embora haja algumas pessoas que sejam das mesmas comunidades, do trading, de um lado mais espiritual, mais consciente, que em muitos casos até colidam nesta fase da vida deles, e então fiz questão de separar. Mas sim, não houve nenhum problema com a banca, e grato pela preocupação. Foi simplesmente a possibilidade de escolha que o trading também nos permite. Chegar a um ponto da vida que
digo, mas isto é muito fixe, mas algo que me realiza ainda mais. E eu não tenho que estar a trabalhar, estar a fazer trading se nesta fase da minha vida algo que me realiza ainda mais do que o trading. Então ter essa liberdade para poder escolher e dizer, olha, agora é este o caminho que eu quero fazer na próxima fase da minha vida. E nada me impede que daqui a um ano diga, olha, agora o que eu quero mesmo é vir para o trading outra vez, pronto, então é isso que eu vou, e nada me impede daqui a um ano, olha, aquilo que eu quero mesmo é ir para uma ilha e não fazer nada durante um ano. Tenho essa liberdade, tenho essa possibilidade de escolha que o trading e o dinheiro que ganhei no trading me permite fazer, então estou a desfrutar dessa liberdade que o trading também me permite. Obviamente eu não tenho que ser sempre, não estou aqui para ser fonte concordante de tudo aquilo que falamos, nem vice-versa, mas eu tenho a experiência de estar desse lado também, de certa maneira, de ter a oportunidade de ter liberdade de escolha. E o facto de, efetivamente, uma das grandes vantagens de eu ter escalado stakes e de eu ter escalado a minha banca e me sujeitar a todo aquele processo altamente agressivo do ponto de vista psicológico e competitivo, porque depois tornamos-nos uns animais competitivos quando vamos para certos palcos no trading e passamos a bater de frente a Brãos contra Paulos Rebelos a determinada altura. Isto tem um custo a pagar, mas também tem um benefício. Há o outro lado da moeda, há a cara e há a coroa. E quando nós vamos buscar a coroa para metê-la na nossa cabecinha, realmente uma das pérolas que está lá naquela coroa é liberdade. E eu penso que as pessoas interpretam muito o trader que a determinada altura faz outras coisas. Por exemplo, eu atingi o meu auge da minha performance no Mundial do Qatar em 2022, no final de 2022 para 2023. E Paulo, eu senti que eu perdi olha, eu não sei se posso usar esta expressão aqui no podcast, mas vou utilizá-la e depois o Rafa que faça um pi no meio disto. Mas eu perdi o tesão para o trading. Completamente. Eu fiquei drenado. Eu levei a minha mentalidade a um ponto de exigência sobre mim mesmo tão elevado. Eu não tinha começado. Eu fui na altura ao Congresso ao Brasil e entrei numa mood de este é o trader mais completo que existe à volta do mundo. Vou preparar a melhor apresentação do mundo e quando aquela porcaria terminar, dali foi o estágio para eu arrebentar com tudo no Mundial. Entrei num estágio mental que eu conversava com pessoas, mas para mim as pessoas eram números. Eu estava no meu mundo sozinho. Eu passava por todos os cantos do mundo até terminar o Mundial do Qatar. Eu estava a viver numa casinha de bonecas onde o Abrão, eu só sentia o Abrão a movimentá-lo. E daquele momento o meu hiperfoco era de tal maneira que eu controlava tudo o que se passava à minha volta e controlava-me a mim mesmo. Fui a um ponto tão alto de exigência comigo mesmo, de alta performance, não é alta performance, que aquilo foi um descarregar de energias, um drenar de energias. Quando termina aquele Mundial acabo a final e vou a chorar na altura para a minha companheira, não só pelo resultado que tive, que foi o maior revelado na internet, mas também pelo fim de tudo aquilo, daquela dinâmica de exigência máxima comigo mesmo. E senti mesmo, tu as lidas com energia, eu senti mesmo a energia a descer pelo meu corpo e como se aquilo se espalhasse pela sala, como se fosse água a espalhar pela sala e um rio que estava acumulado em mim de repente se espalhasse por aquela sala. E vou de férias uma semana e penso, uma semana eu estou fresco, estou novo. Fui para a Suíça, passei lá, gastei bom dinheiro, terei uma liberdade financeira e geográfica para ir para onde eu queria, para ganhar. Gastei ali naquela semana, gastei mesmo bom dinheiro, tive nos melhores hotéis suíços, tive em tudo. Cheguei e pensei, bem, estou fresquinho, bora lá arrebentar com os mercados todos. E de repente, o pior que me podia acontecer, uma semana de trabalho e estou com 70 mil libras feitas. E eu naquele momento pensei, esquece, os mercados não têm dinheiro para mim, coitadinha das pessoas, o que é que vai ser delas? Coitadinhas, como é que elas agora vão conseguir ganhar dinheiro aqui nos mercados? Comigo a arrebentar com isto? E agora, como é que eu escolho? Ok, este mês vou fazer 300 mil, no próximo meio milhão, depois isso aqui. Bem, a determinada altura, um balde de água fria por cima de mim. Perco aqueles 70 mil de uma semana rapidamente e depois simplesmente perdi, não foi a possibilidade de ganhar mais dinheiro, Paulo. Eu percebi que eu tinha perdido o gosto por estar ali a competir. Já não me dava prazer, tinha sido tão castrante para a minha vida pessoal que já não me dava prazer. Eu senti que eu ali deveria ter parado durante 6 meses, se fosse preciso. Eu não o fiz. Sabes o que é que aconteceu? Eu passei o ano 2024 a recuperar
as 70 mil libras que eu ganhei perdias, ainda fui a menos 100 mil. Eu passei o ano de 2024 a recuperar as 100 mil, depois ainda fiz lá um lucro já em novembro e dezembro expressivos, mas passei quase 10 meses da minha vida a perder ali, quando eu podia ter vivido coisas muito mais importantes para mim, fora dos mercados, e aceitado que ali era o momento de eu parar. Estás a ver? E é muito difícil as pessoas lá em casa nos compreenderem que pode-se parar quando se está a ganhar. Claro. Não só se para quando se está a perder. Claro. Isto é um conceito avançado de compreensão sobre a profissão de ser trader desportivo profissional que ainda não chegou a algumas cabecinhas. E tu entendes isto que eu estou a dizer? Sim, já te falei aqui do saber não fazer nada, e esse saber não fazer nada faz sentido tanto quando exatamente nós perdemos e estamos deprimidos, mas também quando nós ganhamos e estamos eufóricos, porque aí nós perdemos as defesas, perdemos o foco, deixamos de estar atentos, perdemos o nosso hiperfoco, lá está. Então aí o melhor é mesmo ok, respirar, parar, não fazer nada. E este não fazer nada significa não perder dinheiro, que já é dinheiro que estamos a ganhar. E depois, quando estivermos novamente centrados, então, ok, vamos voltar com calma, mas sim. E tu avisaste-me, Paulo. Eu depois tive a oportunidade de conversar contigo em 2024. Nós tivemos a oportunidade de ter um almoço ali, não sei, comer uma picanha, qualquer coisa aconteceu ali. E tu disseste-me, Abrão, se tens a oportunidade de parar algumas coisas na tua vida, ou paras tudo o resto e ficas só para o trading, ou para o trading e resolve tudo o resto, porque, e disseste-me na altura, se tu não estás com tesão para o que estás a fazer, o que é que te impede? Eu nada, mas se eu parar as pessoas vão me julgar, se eu... e tu já estavas muito bem, com essa questão do julgamento das pessoas. Eu ainda não estava preparado para isso. Pá, e realmente a gente aprende com a vida, e aprender com a vida custa-nos dinheiro, mas acima de tudo custa-nos tempo. Energia, sim. Bem, então, Paulo, continuar aqui na nossa conversa, dizer-te que após isto tudo nós podemos aceitar que o trading é um desafio psicológico extremo. E o tantrismo, onde hoje estás envolvido, a espiritualidade, onde hoje estás envolvido com o Gaia Espaço Luz. Acompanhem o Paulo também na sua outra versão, já agora passando a possibilidade para quem gostar deste tipo de temas. São um desafio mental e espiritual com alguma, digamos, semelhança, de necessidade de dizer-se que é um desafio mental e espiritualmente estar conectado com o Tantra. A espiritualidade é algo que de forma psicológica é exigente também. Não sei se tu consideras isto, se esta necessidade de nos conectarmos connosco mesmo. Fala-me um bocadinho sobre estas áreas, percebes melhor do que eu. E pronto, no fundo é perguntar-te se as duas versões de certa maneira estão coexistem. Tu disseste-me que sim, que este teu lado espiritual fez o Paulo Trader ser quem é, mas fala-me um pouquinho sobre a coexistência destas duas versões, o Paulo do Tantra, da espiritualidade, do Paulo Rebelo Trader. Tu já falaste, mas deixar um pouquinho mais explícito. Então, o que vamos dizer, este lado mais espiritual, deixar assim, que nos permite expandirmos, não é? O que é isso? A expansão é vermos as coisas com mais clareza, é vermos as coisas de uma forma... Vivemos a vida de uma forma mais presente, e isso traz-nos, entre outras coisas, por exemplo, um aumento da nossa criatividade, um aumento na nossa intuição. E o que é que são as apostas, se não a própria definição de intuição, não é? O que é que vai acontecer no futuro? Nós estamos a apostar agora o que é que vai acontecer no futuro. Então, diria que sim, que coexistem as duas. Sim, eu diria que aquilo que eu sempre fiz nas apostas, até mesmo nos cursos presenciais que eu fiz e que sempre me motivaram muito. Eu já fazia isto, ou seja, eu nas minhas turmas eu procurava não só passar a técnica das apostas, mas também um trabalho de desenvolvimento pessoal aos meus alunos. Algo que, claro, eles inscreviam-se para um curso de apostas e era isso que eu os entregava, mas eu aproveitava esse momento até de uma forma inconsciente, agora percebo, para os encaminhar na vida, para fazermos... Eu agora percebo isso. Então sim, é algo que está muito... É algo que é muito gratificante para mim, que me preenche muito poder
ajudar, né, as pessoas, poder estar feliz com a felicidade das outras pessoas. E tu achas que há reconhecimento que hoje encontras naquilo que tu fazes, uma necessidade, olha, pela família, o reconhecimento que a tua família tem por aquilo, pelo teu novo Paulo, relativamente ao Paulo antigo, está a ser um desafio novamente? Ou não? Tá, porque não é como explicar. O Paulo Luz, como é que tu explicas o Paulo Luz à tua Pois. família e à sociedade? Porque Como os traders não te compreenderam, isso é ponto assente. Agora acho que no final deste podcast, acho que eles vão me compreender muito melhor. Mas as pessoas que mais te importam. É difícil explicar como é que alguém troca uma vida ultra glamourosa, né, como aquela que eu tinha, como é que escolhe deixar algo que tanta gente daria tudo para estar lá, né, para ganhar dinheiro enquanto se está a apostar a ver jogos na televisão. Isso é fantástico. Ter 3 meses de férias por ano, ganhar muito dinheiro. Como é que alguém escolhe trocar essa vida por... como é que alguém escolhe trocar um palco perante 400 pessoas, 500 pessoas, por um estádio de futebol, como nós chegamos a fazer, por não um palco com 20 pessoas, ou até sessões de 1 a 1, onde eu estou ali presente unicamente para uma pessoa. Sim, a resposta é o que me faz sentido nesta vida, e nesta altura, nesta fase da minha vida, e posso escolher fazê-lo, e sinto que este trabalho que eu faço agora é muito necessário, desde logo para as pessoas que eu impacto diretamente, e está mais alinhado. Deixa-me dizer-te uma coisa, eu adoro, né, os mercados financeiros, as apostas, serei sempre trader até morrer, e lutei muito para haver um reconhecimento desta profissão, mas não são só coisas positivas naquilo que nós fazemos. Há uma coisa que realmente mexia comigo enquanto fazia só trading, que é aquilo que o dinheiro que nós ganhamos, toda a energia que eu coloco nos mercados, resulta apenas numa transferência de dinheiro daquelas pessoas que perdem dinheiro para mim, que ganho dinheiro, mas não há propriamente uma criação de valor para a sociedade. Atenção que eu não estou a julgar ninguém, porque eu estive 2 décadas neste mercado a acumular a energia do dinheiro desta forma. Apenas digo que foi algo que foi crescendo em mim, a necessidade de que, mas a energia que eu coloco na minha vida, comecei a sentir necessidade de que o mundo fosse um lugar melhor, que não houvesse apenas uma transferência de riqueza. E então troquei esta energia do dinheiro, né, que eu acumulei ao longo destes anos todos, por algo que agora sim tenho noção que tem um impacto positivo no mundo. Então, no fundo, até foi como se tivesse a legitimar todo este trabalho que eu fiz durante 20 anos no trading para, ok, agora este dinheiro todo que eu ganhei estou a devolvê-lo à sociedade e a quem mais precisa, sabes? Para ti, o trader não gera valor acrescentado à sociedade? No sentido em que aquilo que nós ganhamos é efetivamente tirado a outra pessoa, não há criação de valor. Factualmente é isso que acontece. Oi. Eu senti que senti que tu gostaste do que fizeste, então senti que este momento posso dar. Obrigado. Confirmo que realmente o trader... Confirmo que realmente, enquanto traders, há realmente uma transferência de riqueza, mas ainda mais num mercado como o nosso. Enquanto na Bolsa de Valores nós conseguimos agregar valor a uma empresa, porque o facto dela conseguir recolher a valorização numa empresa dá-lhe alavanca para poder, por exemplo, obter empréstimos de maior valia e poder, por exemplo, expandir as suas operações, expandir o seu espaço logístico, expandir a sua capacidade produtiva, expandir a sua, o seu departamento comercial, chegar a novos mercados. Realmente o trader só há uma transferência de dinheiro de umas pessoas para as outras, factualmente é isto que acontece. Mas também deixa-me fazer aqui uma ressalva importante, mas o mundo não está a um lugar melhor porque existe o trading, mas também não está pior, ou seja, não estamos a enganar ninguém, não estamos a roubar ninguém. E atenção, há aqui um impacto indireto que a gente possa ter nem estar a mensurar, e estou-me agora aqui a recordar, que é, ao existir o trading, ao existir as apostas, nós hoje permitimos que a indústria futebol esteja mais saudável. Ela nunca teve financeiramente se calhar tão saudável como está agora, com o dinheiro que veio do divertimento de outras pessoas canalizado para os clubes de futebol.
Sim. Então há mais miúdos, por exemplo, a praticar o desporto com umas chuteiras, com um equipamento em condições. Na minha altura, eu recordo-me, eram-me dadas t-shirts que ou estavam rasgadas ou todas tingidas, e quando havia t-shirts não podiam para os meus pais trazer de casa. Estás a Certo. perceber? Hoje os miúdos vão para os clubes e quase todos eles têm equipamentos para dar, ou pedem-lhes um mínimo ali para dar um kit para a época toda. Bem, carrinhas, acesso, ou seja, e esse dinheiro vem das federações, que também recebem dinheiro sobre as casas de apostas e sobre o dinheiro que é gerado por esta indústria, e poderiam receber mais, não fosse o Estado morder ali grande parte desta receita. Paulo, vamos entrar em mercado, avançar aqui nesta nossa conversa. Aqui uma questão, eu acho que sei o que é que tu vais responder, aliás tenho a certeza que tu vais responder, mas era importante dar a tua visão das coisas. Há o trader que é o market maker, há o trader que domina as rédeas do cavalo num mercado, digamos assim, tentando fazer aqui uma pequena analogia, e há o trader que simplesmente se move perante a opinião que alguém mais manda, digamos assim. Tu consideravas-te um trader que mandava mais no mercado, ou que se movimentava mais como um ninja e beneficiava de perceber qual era a intencionalidade de alguém? Não, eu eu fiz uma pausa, mas continuo a ser trader, não é? Eu crio o mercado, não é? O mercado, quando eu estou no mercado, a odd está a odd que eu quero. Isso é a única altura em que realmente faz diferença ter muito dinheiro. Não é possível definir o preço do mercado com uma banca de 500 euros, isso não, mas estamos a falar de coisas diferentes. Quanto dinheiro é que tu achas que é necessário para manter um mercado na ordem que está? Depende do mercado, não é? Um mercado Depende do de jogo. elevada liquidez, uma Liga dos Campeões, e fazer um mercado como houve no final, que tenha fechado com 6 milhões de euros transacionados ou 5 milhões de euros transacionados, em determinada altura, qual é que achas que era o montante necessário para tu manteres uma posição? Estamos a falar de quanto? Depende mesmo da odd, por exemplo, depende de vários fatores. Exatamente, mal de um 0 ou de um 10 consegues ali alavancar, não é? E A resposta é mesmo depende, lá está, não é má vontade, mas depende mesmo. Ok. Mas sim, a minha confiança é tão grande na minha capacidade de encontrar a odd justa, que se a odd não está a odd justa, então está com valor. E se está com valor, eu aceito. Mesmo que o mercado vá contra mim, daqui não passa. Eu digo-te isto porque eu já coloquei 200 e tal mil libras no mercado, e o mercado marimbou-se para mim e engoliu-me numa final de campeonato do mundo. E Podes ter tido azar de estar a apostar contra mim, não é? se foi esse o caso, não tiveste um bom dia. Cuidado. Se calhar a minha vitória devia ser festejada duplamente, ou seja, acertei, bati o meu recorde e ainda consegui o dia em que eu derrubei o meu ídolo. Claro que o meu ídolo, pronto, agora a parte triste, não é? Derrotou-me a maior parte das vezes, mas isso não. Mas bem, acabaste então, Paulo, por defender sempre que o trading desportivo era de certa maneira superior ao trading financeiro, não só pelo dinheiro, mas pela natureza da atividade. Para quem ainda não percebeu o porquê, tu já tiveste a oportunidade de falar um bocadinho a diferença dos dois mercados, o que é que cada um tem, mas se pudesses talvez até trazer mais alguma coisinha que tu te possas lembrar do que é que um mercado tem, que o outro não tem, com a tua experiência de alguém que até o estudou na universidade e depois foi para... Tu estás investido na bolsa hoje em dia, alguém que possa, se pudesse defender o trader desportivo mais um bocadinho, recordas-te alguma coisa que possa ser pertinente trazer para aqui para a conversa? Então acho que antes de mais não há necessariamente enfim, não é necessário hierarquizar os dois. Os dois fazem sentido de existirem. Por exemplo, o dinheiro que eu ganho nas apostas eu invisto no mercado das ações, portanto, porque eu consigo ter uma rentabilidade maior no mercado das apostas, mas no mercado das ações eu consigo ter... Tem um ponto, nem precisas de... Olha, até ficamos já aqui por esta resposta. No mercado de trading desportivo consegue-se ter rentabilidades pelo tempo investido superiores àquelas que se consegue ter na bolsa de valores. A bolsa de valores, por outro lado, consegue-nos uma previsibilidade e uma consistência ao longo do tempo que é mais difícil de conseguir nos mercados das apostas esportivas. É verdade. Paulo, já conheceste algum market maker?
algum homem que mandava nos mercados? Já. Conheceste alguma pessoa real, Uhum. ou alguma empresa que o fizesse? Vários, sim, vários. Ah, Foi uma surpresa, a primeira de todas que eu conheci, pois eu estava à espera de, não sei, de encontrar alguém com, não sei, a ideia que eu tinha era alguém com os Steve óculos, Jobs. com geek, né, com um aspecto, sei lá, um miúdo da universidade, bem, não sei, mas encontrei alguém bem hippie, na verdade, que estava completamente descontraído na vida e lá está, e depois percebi até se calhar por isso é que a relação dele com o dinheiro era tão descontraída e isso era uma das causas do sucesso que lhe permitia pá, colocar ali o dinheiro que ele quisesse pôr, em que altura porque conheceste essa pessoa? Recordas-te? Em que altura que isso foi? mas, No início da tua carreira, mais para a eu disse o primeiro, já foi para aí há 16 anos atrás, este rapaz, sim, Ok, ok. é um espanhol. Em espanhol? Interessante, interessante. Sabes se ainda trabalha hoje? Não sei, entretanto eu depois perdi o contacto, mas durante um tempo. Olha, eu não sei se eu só uma vez partilhei esta história. Queres um exclusivo aqui para Exclusivo. o apostar com verdade? Vamos fazer aqui uma edição exclusivo Paulo Rebelo. Então, olha, houve uma altura que eu apostava nos estádios mesmo, por várias razões. Porque conseguia apostar sem delay, essa é a vantagem óbvia, não é? Depois tem outras vantagens. Eu não estou a dizer que é bom, que é mau apostar nos estádios, tem vantagens e desvantagens. Essa é a vantagem principal, é apostar sem delay. Sem delay de estar a ver, mas por exemplo a internet é mais lenta, então é sempre um trade-off. Mas sim, mas nessa altura ainda não havia muitos telemóveis 3G, então a internet era relativamente rápida, a Wi-Fi, e eu andei por todos os estádios da Espanha a fazer esse trabalho. E foi aí que eu conheci esse rapaz uma vez, e ele veio ter comigo e perguntou-me: ¿Qué tal? ¿También vienes a tradear? Eu, o quê? ¿Que también vienes a tradear? Eu, opa, mas porquê? Tipo, não posso? Tipo, eu primeiro até pensei que era alguém da Betfair que... Mas o que é que estás aqui a fazer? Sabes? Um Não se pode chamado fazer. macaco, não é? Um chamado macaco. O gajo via que tu entravas primeiro com aquele que conseguia bloquear o mercado. Pá, sim, mas porquê? Não, é que eu também, eu já tinha visto ali no campo de não sei o quê, ontem né, estivemos juntos lá no Deportivo e tal, agora estamos aqui em Valência e tal, e por isso percebi, ok, deve estar aqui a fazer a mesma coisa que eu, ok. Então pronto, vamos fazer o jogo e depois lá falamos. E foi aí que então realmente conheci e depois nós... tivemos a oportunidade de comparar os resultados e ver quais eram os jogos que nós ganhávamos mais dinheiro, fazer a média, e percebemos que efetivamente nós ganhávamos mais dinheiro em média, quando não coincidíamos nos mercados. Então pensámos, espera lá, vamos combinar isto e nós fizemos um tratado de Tordesilhas, nós dividimos a Península Ibérica em dois. Então eu fiquei de Madrid para cá, incluindo Portugal, né? Ele ficou com Bilbao, com Valência, com Barcelona, todos para ali. E fiquei... Diz-me que isto não é verdade, por favor. Aconteceu e nós percebemos, não, realmente, se nós não coincidimos, é melhor para nós. Deixa-me fazer um desafio lá para casa e pedir às pessoas para dar um nome a este tratado. Dar o nome de tratado Paulo Rebelo pode ser demasiado evidente, mas não sei, acho que podemos deixar este desafio. Pá, dá um nome giro para um tratado que um trader defina geograficamente o seu território relativamente a outro. Não faz sentido porque nós percebemos que as nossas estratégias eram semelhantes, percebes? Então efetivamente nós estávamos a entrar em leilão um com o outro. Enquanto que nos jogos que nós estávamos sozinhos, nós conseguíamos mais facilmente dominar o mercado. Então aí acabámos. Mas também estamos a dizer, eram outros tempos. Os mercados não tinham tanta liquidez, não eram tão eficientes. Então, efetivamente, houve vantagens de dividirmos. Tu estás a falar dessa história, eu acho que não há grande problema em eu falar sobre isto, cometer esta confidência. Tu chegaste-me a dizer também que a determinada altura compraste uma caravana lá em Espanha, recordo-me de... Não há problema de falarmos sobre isso, pois não? Não, então a minha velha caravana, não. O que é que te levou a comprar uma caravana para ir para os jogos e o que é que te fazia uma caravana que não te dava um avião e um hotel? O que dinâmica era essa? Conta-me, que eu acho que isso é muito giro das pessoas saberem que ninguém conhece essa tua versão do Paulo Caravanista.
Não, então eu realmente, nessa altura, eu viajava muito para poder fazer os jogos, né, nos estádios. E eu lembro que houve um ano que chegou ao final do ano e eu contei as viagens que eu fiz e dava mais que 365, ou seja, eu em média viajei mais do que um voo por dia, em média, porque vou daqui para Bilbao, não tenho voo direito, tenho que ir daqui para Madrid, Madrid para Bilbao, e então havia dias que tinha apanhado dois aviões. E lá em Espanha joga-se mais tarde, quando acabava o jogo, eu não tinha ou TGV ou avião para vir dormir a casa, então eu senti falta de ter casa, de ter um sítio onde pudesse ter as minhas coisas, uma casa, porque a minha vida era constantemente jantar fora, dormir em hotéis e eu ver-me sentir falta de ter uma casa. Então pensei, mas espera aí, se o tempo todo que eu passo aqui em táxis e hotéis e em espera em aeroportos, em aviões, se já pudesse estar numa casa. Então, sim, isso é possível ter isso numa caravana. Na altura, eu depois coloquei outra questão que é, ok, mas então eu compro uma autocaravana ou uma caravana? Eu optei por comprar uma caravana porque aí contratei um Ambrósio, não é? Um motorista para me levar o carro, enquanto eu ia na caravana lá atrás e estou no meu montinho. Diz isto? Estudar os jogos? Tinhas o teu setup de estudo dos jogos lá atrás? Eu tinha tudo, eu tinha a minha casa ali. Eu comprei uma caravana nova, Abrão, que eu tinha tudo ali. Eu tinha uma PlayStation lá, eu tinha televisão, eu tinha o frigorífico, eu tinha o fogão. Que é feito dessa caravana? Eu vendi a passar 2 dias porque lá está, eu percebi que tinha sido um erro logo no primeiro dia. Eu sento-me para comer, eu tinha micro-ondas, tinha forno, tinha tudo. Eu sento-me para comer a minha comidinha, né, digo ao meu braço, ao meu motorista, olha, pá, podes arrancar. Ele está a sair do parque de campismo, onde estacionamos a caravana, e logo naquela lomba, que tu tens aqui muito, na lomba do parque de campismo, eu dou ali um salto do arroz todos, a faca, percebi que não, realmente aquilo não ia funcionar, porque eu não tive a sensibilidade para perceber isso na altura, mas as caravanas não têm amortecedores, aquilo não foi feito para o uso que eu lhe queria dar, e como não tinha amortecedores, qualquer buraquinho. Mas isso ia dar jeito a alguns traders, os traders que, por exemplo, que não acertam uma no mercado, de repente o fator aleatório podia ajudar, não é? De repente está numa caravana, dá um clique, eu apostar no menos 2,5 golos no Porto, apostam a favor e de repente o Trubin dá um frango. Opa, espetáculo, isso é uma experiência surreal. Eu tenho colegas traders que nos dizem que, mas tudo o que eu faço dá errado. Então ótimo, descobriste uma tática com a BMI, estás ao contrário e vais lá. Mas percebi que não. Sabes que há gente que pensa mesmo isso. Há gente que pensa fazer o contrário do erro está certo. Que não há possibilidade de errar ainda pior. Ou errar menos um bocadinho. Opa, brutal. Paulo, todo esse Paulo viajante, todo esse Paulo que andava por toda a Espanha principalmente, e à procura de trabalhar ao milissegundo. O que é que trabalhar ao milissegundo e trabalhar com trades mais puros, de reatividade mais imediata, te dava naquela altura, te ensinou que o outro tipo de trading não te podia dar? Eu sei, mas há pessoas lá em casa que os nossos amigos da internet que não vão saber bem. Consegues? A primeira coisa, antes de mais dizer o que não é, né? Porque a primeira coisa que as pessoas pensam é que eu vi que é golo e aposto que aquela equipa vai ganhar e aposta aí. Não fizeste fortuna a fazer isso então? Isso não acontece, não é possível fazer isso. Dito isso, houve alguns lances em que o jogador vai isolado e isso é efetivamente uma vantagem. Mas essa não é a maior vantagem para mim, para o meu tipo de trading. Eu aprecio muito estar na última fila do estádio e ter a visão geral do campo, né? Que é uma coisa que nós não temos na televisão. Na televisão nós temos um plano aproximado, um plano curto e perdemos a noção do jogo como um todo. Isso para mim faz-me falta. A visão periférica. A visão periférica, sim. Então vejo melhor, analiso melhor o jogo quando vejo, claro, perco o detalhe e não consigo perceber se foi uma bola entre as pernas, mas também não me interessa ali naquela altura. Naquela altura interessa-me ver
lá está, a visão periférica, como estás a dizer. Mas imagina, Pois- Paulo, se hoje nós, ainda acontece de muito, muito raramente, quase nunca, nós vermos ou ouvirmos pela rádio um jogo e conseguir entrar no mercado antes de que ele feche, já é quase nada que isso acontece. Na tua altura, entre 2000 e 2010, isso teve que acontecer algumas vezes no teu trade, muito mais acima da média do que aquilo que acontece hoje. Isso teve que acontecer algumas vezes. Acontecia isso? A mim nunca me aconteceu de ser golo, da bola ter entrado e eu ter apostado e a bola entrar. E era algo que eu até instintivamente nós fazíamos, mas nunca me Acho que há aconteceu. pessoas com postados à procura precisamente disso. A mim nunca me aconteceu. É assim, mas eu sempre trabalhei com os jogos maiores. Portanto, Ok. não sei se, por exemplo, se os jogos maiores têm um controle mais apertado, não é? Do que os jogos mais Não pequenos. tem, claramente. Então não digo que sei lá, jogos Os de Vicente Moreirense. por exemplo, não é? que não possa ainda acontecer isso, não é? Sim. No Real Madrid isso não Mas então não acontece. é uma falácia, um mito dizerem que naquela época 10 em cada 20 jogos dava para entrar depois da bola estar lá dentro, se estivesse no E estádio. eu nunca consegui, no estádio nunca consegui. Dito isso, até já hoje partilhei aqui que no início, na Betawin, eu até cheguei depois de ver na televisão, mas também era o analógico, era outro campeonato, até consegui, depois da coisa acontecer, consegui apostar e a aposta ser aceita. Ok. Mas com a Betfair isso nunca me aconteceu. Ok. Tocando no ponto, trabalho em Espanha, deixas de trabalhar para o mundo inteiro, especializas-te numa liga, ficas especializado numa liga a trabalhar. O que é que isso, quão importante foi no teu trade isto? O que é que isto implicou no teu trade? Viste resultados realmente, impacto nisto, porque tu prescindes de umas coisas para ir buscar outras, Uhum. mas de forma global foi vantajoso para ti? Foi porque foi foco na liga, ou seja, foi ter um conhecimento total daquela liga, foi perder oportunidades, porque, nesta quarta-feira tenho um Chelsea Manchester United, era um jogo fantástico para trabalhar, mas esta quarta-feira só tenho um Getafe Raio Vallecano, então vou trabalhar com o Getafe quando o outro jogo era muito melhor para trabalhar. Mas eu, quando estou a trabalhar nesse Getafe Raio Vallecano, eu já estou a trabalhar no próximo Real Madrid Getafe, porque estou a ver como é que os jogadores estão a jogar, a forma que eles estão, que aquele gajo está a marcar os livres com um acerto muito, muito interessante. Então sei que, por exemplo, com um livre contra o Real Madrid pode ter valor realmente apostar, aceitar o risco de que não seja, né? Abrir uma posição contra o Real Madrid num livre que surja contra o Real Madrid. Esse conhecimento profundo da Liga, esse foco na Liga Espanhola, Ainda para mim hoje foi uma vantagem. acreditas que é mais vantajoso especializar numa liga do que trabalhar em todas as ligas e privilegiando o mercado e a liquidez? E mais uma vez tenho que responder depende, ou seja, essa foi a escolha que eu fiz para mim, O teu perfil de trader. sim, né? Agora consigo entender, Eu consigo entender isso, porque eu sei o teu perfil de trader. e eu consigo entender que para outros que não seja essa a escolha, que a escolha que mais maximiza os resultados seja trabalhar um pouco por todo lado. Ok. Concordo com isso. Que a escolha da especialização depende do teu perfil enquanto trader. É verdade, o que eu próprio estou a auto-afirmar. Paulo, trabalhar contra os números, contra as estatísticas, tiveste a oportunidade de o fazer algumas vezes ao longo da tua vida, ou muitas vezes. Arrependes-te de ter ido contra os números algumas das vezes que o fizeste? Não sei. O que é que tu me dizes sobre isto? Eram as entradas que mais gosto me davam fazer, não é? Quando eu estava contra a maioria das pessoas, quando estava contra o mercado, essa é a definição de estar contra a maioria das pessoas, não é? Que vão É, ao sabor das estatísticas e daquilo que é mais provável perante as estatísticas. Eu tenho alguns prognósticos escritos ainda que eu partilhei, não é, com o público contra as estatísticas, precisamente, e sim, são as apostas mais prazerosas, as entradas mais prazerosas de fazer. E a leitura de jogo, a análise estatística e a leitura de mercado, o que é que foi mais importante para ti ao longo da tua carreira até ao dia de hoje? Se tivesse que dizer, não, perceber de jogo foi mais importante para mim, não, perceber as movimentações do mercado e quando aquilo deveria entrar ou não, foi isso que realmente fez a minha carreira ser o que é. Ou então não, dominar o lado estatístico, usar aquele site, aquela ferramenta que ninguém sabe que existe.
O que é que tens a dizer? Deixa-me responder desta forma. Há um Mundial em que, já depois de eu trabalhar com o Messi muitas vezes e o ver a jogar à minha frente muitas vezes, eu estou a ver o jogo pela televisão e na parte do hino, aí eles passam a câmara pelos jogadores e quando passam pelo Messi, eu conheço tão bem aquele homem e eu consigo perceber, este homem está assustado. Ele está assustado. Eu não sei porquê, não sei se ele não está a 100% fisicamente, não sei se ele percebe que a equipa não está entrosada, se o balneário, seja o que for, mas eu percebo o Messi está assustado. Então, eu naquela altura apostei muito contra a Argentina. E a Argentina não ganhou esse jogo e ganhei muito dinheiro com esse jogo. E a justificação para eu ter feito essa aposta foi porque eu vi o Messi assustado. Onde é que tu arrumas nas opções que tu me disseste esta entrada, sabes? É uma base sensorial tua que tu não tens nenhum problema em falar sobre ela e por mais controversa que ela seja, tu tens muita convicção na forma como defendes aquilo que te trouxe sucesso e defendes porque tens proof of work em cima disso. Há resultado em cima dessa tua apreciação. Quem não tem esse dom, na verdade, também não tem como compreendê-lo. E é o que é. Mas nem mesmo eu. Ou seja, eu gastei muito tempo e muita energia da minha vida para tentar buscar o racional das escolhas que eu fazia. Né? Mensurar mesmo. Ou seja, tentar perceber, ok, eu fiz isto por causa disto. Eu não tive sorte nesta aposta. E é algo que foi Sentiste? Foi impossível de fazer, ou seja, eu não consegui. Muitas das entradas que eu fazia porque sim, era a minha intuição. Não havia uma base científica, é isso que eu quero dizer ali por trás, que justifica a minha entrada, era a minha leitura do momento. Tu, enquanto referência, enquanto autoridade da nossa área, validas a intuição no nosso operacional? Por ti próprio. Dito isso, eu consigo encontrar áreas das apostas esportivas que não dependem da intuição. Quem constrói bots não depende da intuição. Um bot, alguém que faz um programa que faz entrar no mercado com base em condições se acontecer isto, faz isto, é alguém que só precisa de dominar a estatística, a matemática, uma grande quantidade de dados e não precisa de intuição para fazer isso. São inputs. E é possível, não é? E eu próprio construí bots. E a maioria dos traders, mesmo os traders que não são bots, não trabalham perante pressupostos que não são tangíveis. Trabalham precisamente com ou a sensibilidade que têm perante padrões de mercado, ou trabalham perante conhecimento especializado sobre uma liga ou uma equipa, ou conseguem condicionar todas elas à sua estratégia, à sua forma de operar, então desenvolvem os chamados métodos de trabalho que têm replicação no longo prazo com valor esperado positivo. Mas eu sei que tu sempre defendeste esse lado sensorial, esse lado que não é tangível. Então é algo que te marca e é validado por ti, e não há muito que se possa dizer relativamente a isto. Eu fui muito criticado na altura, né, quando as pessoas me perguntavam coisas sobre as apostas, e a minha resposta que eu dei mais vezes é depende. Mas é que depende mesmo, ou seja, eu não sei, não tenho sabes que mandas gajos aos arames com isso, quando tu dizes depende, oi Jesus, não, até os gajos, há um fenómeno, os gajos que não ganham dinheiro sobre as apostas, no ramo das apostas ou no trading, são os que mais se sentem capacitados para ter uma opinião crítica sobre aquilo que tu dizes, o que é genial. Eu acho a confiança dessas pessoas, estão lá em cima, acho genial, nada que muda nada no nosso universo, mas pronto, mas é incrível esse fenómeno. Consigo entender que é o melhor que eles conseguem fazer, e o melhor que eles, de verdade, o melhor que eles conseguem fazer é entender que haja algumas pessoas que dominam os segredos e que se eles dominassem os segredos também, que também eles conseguiriam ganhar.
É a única justificação para eles Temos que não fazer ganharem uma tão... casa dos segredos, edição de traders. Isso era meio Qual é o teu segredo? Se entrasse na casa dos segredos do traders. O meu segredo... Coloquei a banca toda num jogo e tive a sorte ela não ir com o cara. Eu Não ir ao ar. diria que o meu segredo é que eu aceitei pedir empréstimo para levantar a minha banca. E é um segredo, porque eu faço mesmo para... Eu não posso dizer às pessoas que... Não é, pá, Para que não as pessoas vão podemos- acreditar nisso. Tu estás Não, a ver? não, eu não estou a brincar, meu bem. Não, é de verdade. Houve uma altura da minha vida em que eu fazia as contas e conseguia rentabilidades de 10% ao mês. Então a mim compensa-me pagar juros de 20% ao ano quando eu tenho uma rentabilidade de 10% ao mês. Ok. Então eu aceito. Eu era muito pobre, não tinha forma de... Ou melhor, eu ia alavancar a minha banca, mas ia demorar tempo. Ok. Então houve uma altura que eu aceitei, estando muito consciente daquilo que eu estou a fazer, levantar dinheiro a crédito do cartão de crédito porque entendia que, ok, se eu já estou com rentabilidades consistentes de 10%, a mim fica mais barato comprar dinheiro 20% ao ano quando eu tenho rentabilidade superior a 100%. Então é um negócio que me compensa. Grande segredo. Dito isso, esse era Não mesmo o sei meu se segredo. ganhavas o programa. Não sei se ganhavas o programa, mas era um segredo muito forte esse para se descobrir. Muito forte. Mas a esta altura que eu tenho de dizer, não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Paulo, uma outra pergunta. Tu chegaste a fazer Porto-Espanha para ir buscar 2 segundos de vantagem aos mercados. O que é que isto dizia do teu nível de comprometimento profissional? É total, ou seja, a mim sempre fez muita confusão quando aquelas pessoas me diziam que, olha, eu estou a apostar, mas eu não estou a ver o jogo, estou a fazer outras coisas. Então aquilo a mim era algo que eu nunca aceitaria para mim, eu não aceito, estou em óbvia desvantagem contra aquelas pessoas que estão a ver o jogo, que têm uma opinião bastante mais fundamentada do que a minha, que não estou a ver o jogo, só estou a ver as estatísticas. Era o que eu sentia na altura. Então eu procurava ter sempre as melhores condições. E sabes porquê que eu agora também percebo isso? Porquê é que eu procurava sempre ter as melhores condições possíveis para fazer as minhas apostas? Porque isso garantia-me que se eu não ganhasse, eu não podia culpar nada mais que não se fosse eu. Não podia culpar a tecnologia, não podia culpar a internet, não podia culpar o atraso. A única coisa que eu poderia culpar, e culpa não é a palavra certa, mas, ou dita então de outra forma, a única coisa que eu poderia melhorar era eu próprio, era a minha abordagem ao jogo, era a minha estratégia, era o que é que eu posso melhorar, sabes? Mas ninguém mais tinha melhores condições do que eu para trabalhar naquele jogo. Então eu preferi, em vez de trabalhar com muitos jogos durante o dia, focar-me num só jogo. Mas esse é para trabalhar a sério. E ganhava mais dinheiro assim do que a trabalhar com muitos jogos. Entendo. Deixavas aquele ruído da tecnologia para trás, desaparecia, essa sabias que não era um ruído e tentavas matar depois a tua concorrência onde tu eras mais forte. Faz total sentido. Nessas viagens, tiveste a oportunidade de partilhar com alguns jogadores, avião, receber algumas camisolas também, que já tiveste a oportunidade de contar. Alguma coisa que nunca tenhas contado sobre essas viagens que as pessoas não saibam, das muitas viagens de avião e esses convívios com malta que jogava? Algum deles te pediu, por exemplo, para te emprestar, para te dar dinheiro para tu rentabilizares nas apostas? Já aconteceu comigo isso, por isso é que eu estou a perguntar. Já aconteceu comigo. Olha, eu não vou ser deselegante, mas posso dizer que não foi nenhum presidente, desculpa, nenhum jogador, mas já tive um presidente que me pediu isso. Mas posso-te contar uma historinha mais um exclusivo aqui para... Nós vamos deixar. Nós temos aqui um podcast bastante longo e que vai ser feito em várias partes, mas ter a oportunidade de deixar aqui todas as histórias. Já ninguém te vai perguntar mais nada. Vão ser todas respondidas aqui. Um exclusivo para ti, então. Houve muitas vezes em que eu viajava, eu morava em Madrid, tinha casa em Madrid, e como os jogos acabavam tarde, eu depois do jogo não tinha a possibilidade de voltar para casa, não podia apanhar um TGV, um avião para casa, a não ser que viajasse com a equipa, porque as equipas fretam aviões, né, charters, para as levar para o jogo e para virem no próprio dia.
Então, eu viajei muitas vezes com as equipas de Madrid. E claro, depois de viajar muitas vezes, os jogadores não é, começaram a conhecer e ficámos amigos, e então travei amizade com os jogadores, com os presidentes, com as mulheres dos jogadores. E, e eu lembro-me de uma história engraçada. Eu estava na Corunha e há um lance, um canto no último minuto, e eu vejo modo de muito valor para ser gol naquele canto. E na altura foram 60 mil que entraram, e eu, olha, se entrar, se for gol, são 60 mil, se não entrar, pois não é, mas uma aposta também tem muito valor. E tal, então entraram ali 60 mil. E foi gol. Então, na vinda, canto. na vinda para Madrid, eu fui ter com o jogador e disse-lhe, né, levei-lhe o meu tablet e mostrei-lhe, olha, estás a ver, isto foi quanto eu ganhei com o teu golo, pá, muito obrigado, grato pelo teu golo. E ele via aquilo, ele, presidente, temos de falar, como é que é? Então, este homem está-me aqui a ganhar mais do que eu com o meu próprio golo. E então, mas tem muitas historinhas assim, com os jogadores. Foram tempos muito, muito divertidos, sim. Que incrível, grande história. Paulo, esta é uma pergunta rápida para uma resposta rápida, acredito. Há a afirmação na comunidade de que se tu tiveres vantagem tecnológica à frente da maioria dos traders, automaticamente és um trader de sucesso. Tu concordas com isto? Não concordas? Isso é a mesma coisa que te dizer, olha, se eu te puser um carro de Fórmula 1 que é mais rápido que todos os outros, tu vais ganhar a corrida. Tu não vais, nem eu vou, não é? Nós não temos a preparação que aqueles pilotos profissionais têm, apesar de termos o carro mais rápido. Diria que é uma vantagem, mas não te garante sucesso. É uma boa analogia. Falta o mais importante. Uma excelente resposta, é verdade. Bem, tu quando... Tem aqui outra fotozinha para ti. Opa! Deixa-me mandar-te esta. Acho que vais reconhecer isto também. Olha, o meu diário. Reconheces esse diário? Claro. Isso é um diário, é uma semana de trabalho, não é? Isto é uma semana de trabalho que eu decidi 60 mil partilhar. euros feitos numa semana de trabalho. O que é que... 2010, meu Deus. O tempo passa, meu amigo. Não estamos mais aquele jovem trader aspirante a ser... Bem, diz-me uma coisa. O que é que está por detrás desse número? Todas as semanas eram assim? Ou simplesmente foi uma boa semana que quiseste que ficasse marcada na história da comunidade? Explica-me. Porque essa veio a público. Esta semana foi genuína, ou seja, eu fui partilhando esta semana à medida que foi acontecendo. Ou seja, não foi, olha, esta semana correu bem, tal, está aqui. Não, foi partilhada desde o primeiro jogo. E nasceu depois dessa vontade de partilhar, de explicar melhor os desafios que nós passamos, nós traders passamos. Cada um destes jogos foi explicado, devidamente explicado no diário do Paulo Rebelo. Era assim esta rúbrica no nosso fórum na altura, e foi uma partilha honesta. Olha, é isto. Eu acho, nem sei se em algum... Não, eu por acaso não tive nenhuma perda neste jogo, mas nesta semana, mas se tivesse, pois teria historial de cliques que foi feito nessa publicação. Eu não sei quantas vezes a visitei, mas sei que foi bastantes, e sei que outros fizeram muitas mais do que eu visitas essa publicação para tentar encontrar aí o santo grau. Tens noção? Não tens noção? Não, mas tem noção que foi realmente muito, muito, muito visualizado aqui o diário do Paulo Rebelo. Grande profissional, uma fonte de inspiração incrível, e grande semana de trabalho. Tiveste a oportunidade de fazer diferentes abordagens, Anders, marcados, abordagens até que mais punter no final dos jogos, outros aspectos onde foste dominante dos mercados. Tudo isso é uma poesia, tudo isso é arte, tudo isso foi altamente incrível, e um pináculo do sonho de um trader poder ser isso nos mercados, representar essa monstruosidade de capacidade técnica. Por isso quis trazer para aqui, para esta mesa,
para te fazer recordar um bocadinho, uma vez mais, esses momentos. É grato pelas suas palavras, mas deixa-me dizer que eu concordo mesmo contigo, ou seja, eu acho que aquilo que nós fazemos é arte, muitas vezes é muito criativo. Eu preciso de estar, nós precisamos estar bem, de estar criativos para conseguir arranjar soluções, para tirarmos partido do mercado, do jogo, isso é arte. Agora, é arte que só é vista por nós, que a fazemos. Uma arte Ou neste caso, eu partilhei com a comunidade, não é? Mas a maior parte das vezes fica só para nós. Mas é arte. É arte mesmo. incompreendida. Somos artistas incompreendidos. Podemos dizer isto. É um momento bonito. O trader é um artista incompreendido. Paulo, 2008 era uma altura que não se fazia muitas gravações de ecrã. Eu lembro de tu dizes que apontavas as câmaras para o teu monitor. Sim. Brilhante. Eu cheguei a comprar câmaras potentes, as mais avançadas na altura, que eram as que permitiam gravar exatamente, perceber aquilo que estava no ecrã. Ainda tens assim. essas gravações? Devo ter. E de vez em quando, na verdade, tipo, há muitos anos, para ser honesto, que eu não as vejo, mas não apaguei, ou seja, está lá no disco. E lembro-me que, muitos anos depois de as ter feito, lembro de passar por lá e de pensar, meu Deus, se eu soubesse aquilo que eu sei hoje, nesta altura, eram tão ingênuos, eram tão ineficientes, eram tão imperfeitos os mercados, teria sido realmente muito divertido. Quanto mais trabalhar. rentável. Quantos empréstimos eu não tinha feito mais? Olha, Paulo, eu hoje tenho a Justa Academy, onde comecei a desenvolver módulos. Tenho para já o de iniciação, vou desenvolver depois com um bocadinho mais de tempo tudo o resto, de chegar a módulos mais avançados. Quero dizer que eu estou disponível para comprar essas tuas gravações. Se tu tiveres aberto a propostas, eu colocar isso para os alunos. Estou a brincar contigo, obviamente. Há coisas que por dinheiro nenhum no mundo a gente partilha. E eu nem o meu filho deixo ver as minhas gravações de trabalho. Por acaso, falta um bocadinho esta palavra, e já dei a oportunidade de algumas pessoas verem tudo aquilo que eu fiz, aquela arte que eu fiz no Mundial do Qatar. Deixa-me dizer-te que eu dava a oportunidade aos meus alunos de me verem trabalhar. Esses vídeos comigo a trabalhar, eu partilhava isso com os meus alunos quando eu fazia os meus cursos. Boa. Se fosse Podes encontrar um jogo, uma sugestão, um jogo especial que tu sintas, ok, olha, eu com isto consigo explicar alguma coisa que eu faço aos meus alunos e a ter esse conteúdo premium para os teus alunos. Sim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Agradeço-te a sugestão e faz todo sentido. Se houvesse um jogo especial da tua carreira, qual é que seria? Qual é que trarias para aqui? Que era importante deixar registado neste podcast, que eu acho que nunca ninguém te fez esta pergunta tão bem. Não, nunca ninguém me fez. Olha, eu lembro-me com um especial carinho de um Benfica Manchester United, em que nós ganhamos ao Manchester, e lembro de ter uma sensação que é única de nós, apostadores, que nenhum adepto consegue entender, que é estar a trabalhar com o jogo. E eu, na altura, era profissional, ou seja, se valores estivessem a apostar contra o Benfica, eu apostava contra o Benfica, mas eu ali percebi claramente que o valor estava em apostar a favor do Benfica. E apostei muito dinheiro a favor do Benfica. E o Benfica marca e ganha o golo. E eu lembro nessa altura estar no Estádio da Luz, dar um salto, o portátil voar não sei quantas cadeiras lá para baixo. Mas aquela alegria. Aquele duplo prazer. Exatamente. Não é? Aquele duplo prazer, é exatamente isso. De estou contente porque ganhei muito dinheiro e estou contente porque é o meu Benfica num jogo para a Europa, não é? Acho que as pessoas entendem-te. Os traders entendem-te. É uma analogia, né, de um orgasmo múltiplo. Sim. Eu vou aqui trazer um bocadinho essa analogia aqui para a mesa. Bem, qual é que foi a aposta que tu perdeste, ou o trade que tu perdeste, que ficaste aziado, porque sabias que estavas a fazer tudo bem, mas marcou-te especialmente? Lembras-te de algum jogo em especial? Há traders que se lembram disso. Eu lembro-me de um para mim, por exemplo. Tu tens uma lembrança de algum que te deixou na azia, como se costuma dizer? Aquele momento da azia, pesada. A resposta direta eu não me lembro. Eu acho que isso também diz um pouco como eu lido com as perdas e não deixo isso me afetar tanto. Mas deixa-me responder a isto desta forma. Eu lembro-me de ficar mais triste com apostas que eu ganhei, mas que percebi, foda-se,
foi mesmo mal entrado isto. Eu tive uma sorte incrível com esta aposta, mas eu merecia ter perdido muito dinheiro com esta aposta. Como é que eu fui fazer esta aposta? Correu bem agora, mas eu merecia ter perdido. Quando eu entrava com valor, mas a aposta não batia naquela altura, mas eu analisava e não, eu fiz tudo certo. Era isto que eu devia ter feito. A entrada foi feita com valor esperado positivo. Desta vez não deu, pronto. Mas no longo prazo isto vai resultar como resultou sempre até aqui. Não ficava com isso. Mas lembro-me, vou-te responder isto de outra forma ainda, de dar-te outra resposta. Lembro de uma vez em que eu vendi uma casa. Eu acho que naquela altura foi por 60 mil. Ao tempo que isto foi, uma casa por 60 mil. Por 60 mil, onde é que estão? Os traders juntam-se já todos, fazem tempo. já a casa do trader. Eu vendi uma casa por 60 mil e tal, mais 60 mil na conta que eu usei depois para investir no mercado financeiro. Achei que era mais rentável na altura investir nos mercados financeiros do que em habitação. Não estou arrependido para essa escolha, mas aquilo que eu queria partilhar contigo é que nessa semana depois tenho uma perda de 60 mil, exatamente o mesmo valor. E lembro de perceber, perdi uma casa. Eu traduzi aquilo que eram só números, não é? Numa coisa em concreto. Eu perdi uma casa com este jogo. E ali confesso que abanou um bocadinho. Isto, que loucura, é isto que estamos para aqui a fazer. Estamos tipo a apostar casas, meu. Foi ali uma altura que abanou um bocadinho. Aconteceu precisamente isso quando eu perdi cerca desse valor, cerca de 60 mil libras, e converti isso à moeda do meu país, não é? Quando eu vivo em Inglaterra, converti isso à moeda do meu país. A libra estava a 1.20 de cotação e eu pensei, ok, 72 mil euros. Estava para comprar um T1, um T2, se calhar em algumas terras. Pá, que loucura. Isto, a gente quando conecta o mundo virtual do trading, não é? Com o mundo real das pessoas do seu dia-a-dia, que estão em profissões mais regulares, onde estão ajustado o seu salário à economia real, a gente fica realmente muito, muito impactado, mas ao mesmo tempo temos que nos afastar daquele sentimento imediatamente e relativizar a perda e relativizar o ganho. Sim. Ou seja, é um exercício real do trader, ser consciente, mas ao mesmo tempo, ou seja, ser inconsciente na sua tomada de decisão, não é? Digamos assim, de uma certa forma, é preciso uma certa afastamento das coisas, então há uma certa inconsciência do mundo real para ganhar consciência daquele mundo que estamos a viver. A minha técnica era converter os euros em pontos. Tipo, eu quando ganhava 10 mil, não ganhava 10 mil euros, ganhava 10 mil pontos. Okay. Eu nunca consegui fazer esse exercício. E sobretudo não traduzia mesmo para o mundo real aquilo que eu estava a movimentar, porque tornava as coisas mais difíceis se eu fizesse. Interessante. Um assunto, Paulo, muito em voga hoje, inteligência artificial. Hoje tu acreditas que caminhamos para um rumo onde nos mercados cada vez mais está mais destinado a eles serem cada vez mais eficientes, mesmo para o trading ao vivo, onde ainda existem alguns inputs visuais, onde a inteligência artificial não consegue ainda matar os traders que ainda andam lá a aproveitar-se dessas circunstâncias. Tu achas que caminhamos para... E eu recordo-me tu dizeres-me, Abrão, aproveita os próximos anos no trading desportivo, enquanto der. Eu não sei se vai durar 5, se vai durar 10, se vai durar 15, se vai durar 30. A inflação aumenta, os mercados e a liquidez estagna, as infraestruturas tecnológicas cada vez mais capazes. O que é que tu achas para os próximos anos, para a próxima década? Eu não estou assustado no facto de continuar a haver oportunidades nos mercados. Acho que a inteligência artificial, ou dito de outra forma, aquilo que me fazia ganhar dinheiro, lá está. Olha, deixa-me dar-te este exemplo do Messi outra vez. Nós temos algum robô que vá... tecnicamente é possível, mas há algum gajo que se vai lembrar, olha, vamos... estar aqui a analisar a expressão facial dos jogadores e perceber se eles estão... Quer dizer, é um possível input, mas o pessoal vai ter tudo isso em consideração e ponderar, não sei. Eu hoje também percebo, agora que trabalhei muito energeticamente e tenho uma sensibilidade energética maior, que quantas vezes eu não estava no estádio e simplesmente percebi, olha, sabes aquilo que a expressão que nós dizemos, os jogadores do Benfica levaram a equipa ao colo, e não é por ser Benfica, isso aconteceu em vários estádios. Há alturas em que energeticamente eu consigo perceber que é realmente mais provável daquela equipa, não é que vai marcar, mas é mais provável que aquela equipa consiga marcar
golo. Realmente toda a energia converge para que seja mais provável isso acontecer. Não estou a ver como uma inteligência artificial consegue medir essa energia. Não estou a ver que seja possível. Para finalizar este tema, eu recordo-me de tu dizeres-me ou falares publicamente que os teus robôs perdiam dinheiro no Brasil. São duas perguntas em um, no fundo, que eu te quero trazer aqui, que é: tu achas que o futebol brasileiro era mais resistente à previsão matemática, porque eles precisam de inputs de dados? Achas, e outra pergunta que eu te quero fazer é se achas que o europeu médio, porque tem mais dinheiro, consegue chegar ao Brasil, ao mercado brasileiro, e mandar mais no mercado por causa de ter mais dinheiro do que o trader médio no Brasil? São duas perguntas para fechar este capítulo dos robôs, da inteligência artificial. Então, deixa-me pôr isto desta forma: se os meus robôs perderam dinheiro no Brasil, significa que alguém ganhou dinheiro com eles. Então é sempre um jogo de soma nula, e portanto eu não posso dizer que os mercados brasileiros são menos lucrativos que os europeus. Para mim, para a minha abordagem, eles são menos lucrativos, inclusive deram prejuízo, até que eu tomei a decisão consciente de perceber, ok, não é para mim isto, vou focar a minha energia, o meu dinheiro, o meu tempo noutros mercados. Em relação, sim, eu acho que o facto de mandar no mercado, isso só se vai aplicar aos market makers, não é? Que se um europeu com mais dinheiro que seja market maker vai beneficiar mais do mercado brasileiro, em que o real tem menos peso. Alguém que seja mais punter, que vá mais a favor do mercado, diria que até vai dificultar estar no mercado onde não vai conseguir fazer as suas entradas que está habituado a fazer sem influenciar o mercado, que não é isso que ele quer fazer. E softwares? Desde muito cedo que tu, de certa maneira, falaste ali um pouquinho sobre o BetAngel. Hoje os traders encontram uma série deles, mas na tua altura não havia tantos softwares assim, quando tu começaste. Sei que ainda depois me falaste de construir o teu próprio. E tudo isso deixou-me intrigado. Já falamos um bocadinho sobre isso no off, mas agora aqui no online. O que é que tu me dizes sobre o software que usaste? Depois aquilo que construíste à tua medida? Como é que isso evoluiu na tua vida? Pronto, para aquilo que eu faço é fundamental, não é? Porque o software é uma forma de conseguir entrar mais rápido no mercado, dar mais instruções em menos tempo para o mercado. Na altura, quando eu entrei na Betfair, tínhamos poucas escolhas, e agora que olho para aquilo, realmente muito, 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 muito básicas, mas que já na altura fizeram muita diferença entre usar um software para fazer entradas no mercado ou utilizar o site da Betfair. Com o tempo, os mercados foram ganhando maturidade, foram ficando cada vez mais eficientes, e os softwares também, mas entretanto eu percebi que isto era fixe, era se eu tivesse um botão que fizesse isto. Isto era fixe, se eu tivesse aqui carregasse uma tecla e cancelasse todos os backs ou todos os delays. Isso não estava disponível. Eu enviei alguns e-mails, alguns pedidos para os provedores de software nessa altura, mas percebi que aquilo eram pedidos muito específicos para mim, que comercialmente até não fazia sentido as pessoas implementarem os donos de softwares implementarem essas sugestões. Então a solução foi criar o meu próprio software. Então contratei uma equipa responsável pelos meus softwares e acabei por desenvolver softwares para mim e depois para a comunidade e para as casas de apostas. Ainda nesse ponto, eu recordo-me de conversarmos depois, quando tu até passas para a parte do desenvolvimento de robôs, e tu dizias-me: Abrão, eu por cada 20 robôs só um é que fica vivo. Aquilo é uma taxa de mortalidade incrível. O teu intuito, quando tu vais para programar os teus robôs, tu começas por modelar um software à tua medida, daí até começares a programar uns robozinhos, o espaço é mais... Digamos que os passos são mais curtinhos, os passos são mais curtos.
como é que foi essa dinâmica para quem não entende até de configurar um robô para trabalhar por nós? O que é que ele me dá que o Paulo Trader não dá? A dinâmica de fazer algo com sucesso. Eu sei que quiseste matar também as premium charges na altura, também combater essa parte. Faz-me um pequeno resuminho só disso para quem nunca te ouviu também falar sobre isso. Hoje é um festival de coisas que o Paulo nunca falou. Olha, os robôs, só para enquadrar, de uma forma muito simples, é um programa informático que coloca apostas com base em condições se acontecer isto, tu fazes isto. Ok? Deixa-me, lá está, olha, se calhar pôr-te mais aí partilhar contigo Um exclusivo. um exclusivo, mais TV Guia. um CMTV exclusivo, não é? CMTV exclusivo. E eu lembro-me de ser pequenino, era criança mas já trabalhava, né? Eu tive realmente uma infância muito desafiante, vamos dizer assim, por comparação com os meninos da minha idade. E eu tive que trabalhar, estudar ao mesmo tempo. Na altura, enfim, tive muitos empregos, um dos quais o McDonald's. E eu lembro-me de uma vez nós saímos da escola, passamos por um banco que nessa altura tinha as cotações na montra, e um dos meus amigos disse-me: olha, deixa-me só ver quanto é que está ali a cotação. Eu já não sei se é da EDP, não sei, porque a minha avó deu-me aqui umas ações de prenda de anos, né? E eu quero só ver como é que está, se estou a ganhar, se estou a perder. Ele vai lá ver as cotações, faz uma conta rápida e diz: ei, olha, estou a ganhar, não sei, 20 euros, né? desde ontem que fiz. Eu: ei, sério? Então, mas o rapaz está aqui a ganhar 20 euros sem fazer nada, e eu, não é, que trabalho tanto aqui, não ganho isto. Mas ali sinto que foi um momento-chave que, a partir dali, passou a ser um objetivo na minha vida. Eu quero ganhar dinheiro enquanto estou a dormir, enquanto não estou a fazer nada, sabes? E eu consegui isso com os bots. Com os bots, efetivamente, foi possível programar os bots, ir dormir, e quando acordava no dia a seguir, ter mais dinheiro do que antes de me deitar, não é? Entretanto, agora só passando à frente, eu descobri que para ganhar dinheiro enquanto estou a dormir, tive de fazer muito trabalho enquanto estava acordado. E isso acabou por não compensar de uma forma geral, acabou por não compensar a nível de rentabilidade. A principal vantagem dos bots foi essa que tu já referiste, os bots conseguiam entrar em tantos mercados e gerar tanta liquidez que isso depois me permitia reduzir a minha premium charge, que era 60%. Então foi a principal vantagem dos bots. Agora, como fator lucrativo, deixa de dizer isto desta forma: se eu tivesse um bot no mesmo mercado que eu a trabalhar, e eu, Paulo, sem bots, o bot não tinha hipótese de ganhar muito Perguntar mais. isso por acaso, ia-te dizer: Paulo, Não tem. já aconteceu tu estares contra os mini Paulinhos Não tem e hipótese. derrotá-los? Não, porque a minha capacidade de ganhar dinheiro de uma forma intuitiva, de análise, eu não consegui traduzir isso para os bots. Os bots consigo apoiar-me na estatística, com base em parâmetros muito, muito específicos, mas eu a trabalhar é outra coisa. Ok. Tu, se tivesses que formar um trader do zero hoje, imagina o Paulo formador, se hoje tivesses que formar um trader do zero, tu dirias mais a ele para entrar por este rumo da programação de bots, uma vez que a inteligência artificial está a evoluir de uma forma brutal? Tu dirias a ele para se formar na linha do Paulo, leitor de jogo, leitor de mercado, leitor de análise de dados, ou é o perfil, ou cada pessoa tem que se conhecer primeiro a ela e depois perceber que trader quer ser? Eu acho que essa é a resposta certa, não é? Tens que perceber quais são as tuas mais-valias. Dito isso, parece-me que no mercado da inteligência artificial temos tantas empresas com tantos outros recursos do que alguém individual, que será muito difícil de alguém voltar a replicar aquilo que nós já fizemos sozinhos há um tempo atrás com os bots. Ganhar dinheiro de forma consistente com os bots no mercado. Deixa-me dizer-te uma coisa, esta é uma área que
nós temos vindo a discutir ao longo desta conversa, que já está bastante extensa, sobre, e é bom que as pessoas vejam a potencialidade que existe de conversa técnica e de vida à volta da nossa área, porque as pessoas acham, muitas delas que não nos conhecem, interpretam-nos como uns viciados. E quando vem conteúdo sobre trading, sobre apostas, normalmente às vezes recebem aqueles conteúdos que é de dopamina fácil, é aquele shot de ostentação, é aquele shot de... E fazer estes conteúdos um pouco mais densos, com conversa profunda, com interpretação das pessoas, das inúmeras variáveis que pode estar por detrás da nossa atividade, de certa forma nós conseguimos ir buscar respeito ao fazer este tipo de conteúdo com mais substância, vindo para o YouTube, por exemplo, como estamos a fazer, e dialogar sobre temas onde por norma são utilizados de uma forma muito superficial. E até tocando nesse tema, Portugal perdeu a possibilidade de... Nós éramos a segunda comunidade maior para, na altura, a Betfair, ainda não existia o Just Exchange, nós éramos a segunda comunidade de mentes mais geniais dentro dos mercados ativos desportivos. E nós, de um momento para o outro, perdemos esta possibilidade no país. Tu estiveste, digamos que no olho do furacão. O que é que foi estar no olho do furacão desta regulação no país e que não nos permite nem ter bots, nem ser traders manuais? Como é que foi estar dentro deste furacão? Foi um misto de sensações. Primeiro porque Havia foram muito muitas... talento por aqui, Paulo. Eu Havia muito talento por eu aqui. sei. E por isso achei que valia a pena despender muito do meu tempo e da minha energia. Está ali muitas horas de trabalho na ONU, muitas reuniões, muitas viagens. Vim muitas vezes a Portugal para me reunir com os vários grupos parlamentares, com o SRJ, com muitas reuniões. Uma esperança quando temos previsto na lei a nossa realidade, continua previsto na lei a possibilidade de haver apostas como aquelas que existem na Betfair. Foste responsável pelo que está redigido. Ajudamos também aí. Agora faltam, desde essa altura, os regulamentos que fazem aplicar essa lei. E como só falta, entre aspas, só falta isso, mas é tudo, porque sem isso, não é tudo, mas sem isso a lei não pode ser aplicada. E eu, ingenuamente, se calhar, pensei que era uma questão de tempo até termos a lei a funcionar. Consigo perceber, olhando isso, enfim, olhando para fazendo uma análise agora para trás, que a lei está, embora seja possível nós fazermos aquilo que nós sabemos fazer, está desajustada e que será difícil de colocar. Era isso que eu te ia perguntar também. Quando tu vês a lei daquela forma redigida e quando tu vês que o trading fica excluído da forma... Não está excluído, mas lá está. Sim, desculpa-me. Tecnicamente estou a falar mal sobre a questão. Não é que haja uma exclusão. Tem um tratamento diferenciado do isso. trading que Tem permitiria o trading operar. Agora, era injusto para as outras operadoras. Mas são realidades diferentes. Mas não deixa de ser um facto que sim, que o trading seria tratado de uma forma diferente. Noutros países isso foi possível, coexistir essas duas realidades, como acontece em Inglaterra. Aqui não. Eu recentemente tive a oportunidade de estar com um deputado e ele acha que o modelo peer-to-peer não estar como deveria estar. Não foi por má intencionalidade de alguém, ele acreditava isso, mas mais uma ignorância sobre a atividade, sobre a compreensão sobre este tema. Tu acreditas mais numa coisa ou na outra? Achas que houve realmente ali algum jogo de bastidores? Ou a que tu acreditas que há uma ignorância perante o tema? A mim parece-me que foi uma escolha política. Quando eu digo uma escolha política, não estou a pôr maldade nessa escolha, mas sinto que não foi ignorância, ou seja, as pessoas responsáveis com quem eu falei percebi que percebiam do assunto. Da ponderação que eles fizeram, escolheram este caminho. Para nós, traders, é algo que nos desilude. Mas não fiquei convencido que eles não sabiam o que é que estavam a fazer. Foi uma escolha política. Ok. Mesmo em países onde o trading está de certa maneira regulado e aceite, e há enquadramento que permita um operador
conseguir uma licença e estar a disponibilizar o seu serviço no país. Eu senti isso quando fui para a Inglaterra, que ainda assim o trader está um bocadinho marginalizado a nível global. Eu, por exemplo, eu quis abrir uma conta bancária e quando cheguei ao banco, eu tive a oportunidade de partilhar isto contigo, eu cheguei lá e perguntaram-me o que é que eu fazia quando cheguei à Inglaterra. E fui ao HSBC em Birmingham e eu disse, olha, o senhor bem lá, esperei que venha aqui a menina já para abrir a conta. Eu, pronto, esperei. Mas o que é que você faz? Eu sou trader. Pronto, ok, vou transmitir. A menina chegou à minha vez, sentou-se a menina que vinha para abrir a conta. O que é que você disse que fazia? Eu disse, olha, eu sou trader desportivo profissional, consigo ter rendimentos regulares. Deixa-me aqui ver no computador. Olha, isso não está aqui na nossa lista. Você vai ter que ter outra profissão para poder abrir aqui uma conta bancária. Eu, pois, olha, meta que eu sou, e se for trader na bolsa? Aqui tem. Se for trader na bolsa, pode ter. Tinha um termo técnico lá deles, trader de stock ou stock trader, qualquer coisa. Mas tem forma como eu comprovar? Eu não tinha forma de comprovar que tinha rendimentos na. Então eu tive que me ir embora para encontrar, mas depois eu então volto com mais tempo e tudo mais, porque pensei que aquilo podia-me gerar problemas, e regressei para dizer que era o que é Paulo, desempregado, e estava a chegar à Inglaterra para encontrar trabalho. E tive que mostrar os meus rendimentos, eu tive que abrir o meu telemóvel, abrir a minha conta do Montepio, a minha conta na altura também de um outro banco português, e demonstrar o meu turnover gerado em conta, para eles me abrirem uma conta bancária. E abriram até uma conta nem básica. Como desempregado, abriram uma conta avançada devido à minha movimentação bancária. Foi muito engraçado isso. Mas é algo que eu continuo a perceber que no mundo inteiro é um fenómeno que não muda. Por mais que a nossa profissão seja cada vez mais glamourosa. Ok, eu acho que para o banco aquilo que nós podemos entender é que é como os jogadores de futebol. Repara que o universo de pessoas que jogam a bola é imenso, mas a quantidade de jogadores profissionais é muito pouca. E com os traders é a mesma coisa, ou seja, existem muitas pessoas que querem e fazem aquilo que nós fazemos, mas nós sabemos que apenas uma pequena percentagem é que consegue esses ganhos consistentes. Consigo perceber que para os bancos seja até uma red flag. Ui, este indivíduo trabalha com apostas, não é? É um fator de risco. Porque estamos associados ao jogo. O trader trader tecnicamente não é associado a um operador ou um corretor de bolsa, é associado a um apostador. Isto é uma luta interna que eu sempre tive. Afinal, tu consideras-te mais apostador ou trader, por exemplo? Ou corretor? Ok, eu diria as duas coisas, mas, ou seja, sou apostador, sou trader, mas sou alguém que não jogo. Eu nunca entrei num casino, eu nunca comprei uma raspadinha. A mim não é esse fascínio do jogo que me atrai. A mim atrai o valor esperado positivo, que não existe numa raspadinha, que não existe num casino. Não é o glamour do casino, não é a possibilidade de ganhar dinheiro pontos que me atrai. Mas sim, para muitas pessoas não é esse o caso, não é? É mesmo isso que os atrai. E esta falta de compreensão para nos colocarem mais como corretores do que como apostadores, entenderem que nós conseguimos realmente ter estratégias que nos permitem ganhar todos os meses com previsibilidade, acaba por, em 2017, quando tu fundas a Anaon e quando vais para estas... a Anaon nasce em 2016, até acho eu, não sei se te recordas do ano de criação. Não vou saber ao certo o ano em que... Naquela altura, inclusive, houve uma petição com mais de 5.000 assinaturas, porque, vamos lá ver, nem toda a gente tem a possibilidade de ser trader ao nosso patamar, a possibilidade de andar de Ferrari, andar de Porsche, ter uma vida relativamente confortável acima da média. Não é porque nós queremos ostentar nada, é porque efetivamente somos muito competentes e a nossa muita competência é muito bem remunerado. Então, mas havia pessoas naquela época que tinham uma vida normal, ganhavam o seu ordenado ali, os seus 1.000 euros, os seus 1.500, os seus 2.000, e viu a vida dizimada. Tu sentiste algum tipo de empatia por estas pessoas quando tiveste aquelas reuniões no Parlamento, quando estavas com aquelas pessoas, quando foste ao Parlamento, quando tinhas as reuniões dentro do Parlamento para debater estes temas? Claro, eu entendia, obviamente, e não queria deixar essas pessoas de fora.
E nós, até por... contra mim, esta lei foi das pessoas mais prejudicadas por esta lei, até na altura, enquanto a Academia das Apostas, foi muito mal para o nosso negócio, a lei tal como está. Portanto, eu tinha todo o interesse que a lei fosse diferente. Aqui há um alinhamento de interesses completo, não é? entre a ONU e os meus pessoais. Digo-te que consigo perceber a decisão política tomada. Não estou a dizer que concordo. Estou a dizer que, ok, que seja possível fazer uma ponderação e dizer assim, olha, nós vamos prejudicar uma série de pessoas que conseguem ganhar um dinheiro de forma consistente, mas vamos proteger, segundo a leitura deles, muitas outras que perdem dinheiro de forma consistente. Entendo, mas não concordo, esta escolha política. Acho que foi isso que aconteceu aos decision makers, não é? Àqueles que redigiram a lei. Ok. Eu não sei se sabes, mas eu tive a oportunidade de pesquisar, e eu ainda hoje no fórum e até na Anon há pessoas a continuar a levantar a questão. Sabes disto? Honestamente, deixei de dar continuidade a esse caso. E era esse o ponto que eu queria falar contigo. Se tu, Paulo Rebelo, presidente da Anon ainda, atualmente, ou não? A Anon está descontinuada? Nesta altura está descontinuada. Eu senti que eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para influenciar a lei num sentido melhor. Consegui até aqui. Agora dou o meu lugar a outros que consigam, tenham a capacidade para influenciar mais positivamente a lei, se há espaço para isso. Era isso que eu te queria questionar e acabaste por responder. Que a minha pergunta era precisamente essa, sobre este tema que gostava de fazer quando estivesse contigo. Se já tinhas desistido do trading em Portugal de vez. Era este o ponto que eu queria chegar contigo. Se para ti é toalha ao chão, como um jogador de boxe, e acabou o combate. Senti que para os decisores políticos o trading não era uma prioridade, e que fiz dei toda a minha energia, muito esforço para fazer-lhes chegar a nossa posição, os nossos argumentos. Fizemos, ou seja, eles têm os nossos argumentos do lado deles. Com base nisso, eles escolheram de uma forma diferente àquela que nós escolheríamos, mas senti-me incapaz de fazer mais do que aquilo que nós fizemos. Isto era um tema importante trazer aqui, Paulo. Hoje muitas pessoas veem-me como o teu substituto, como o teu herdeiro, alguém que pega na tua pasta, e eu quando explico às pessoas que o teu trabalho que foi feito não foi um trabalho de palco, foi muito mais até um trabalho de bastidores e de muito desgaste e privação de usufruir de outras atividades a nível pessoal para estar a dedicar a uma causa, e que foi até um ponto de exaustão da tua parte. As pessoas pensam que eu estou-te a defender de alguma maneira, e eu quero deixar isto muito claro lá para casa, porque eu sei os teus bastidores, eu sei tudo aquilo que tu passaste, eu sei com quem estiveste reunido, quantas vezes estiveste. Aliás, é só irem às sessões de esclarecimento. Não, nem sou eu que estou a dizer, eu não preciso dizer, é contem as horas que o Paulo dedicou a sessões de esclarecimento com toda a comunidade, às vezes que se foi reunir ao Parlamento e não teve uma resposta afirmativa. Quando alguém que está envolvido de forma tão massiva como tu desiste de uma causa, não é à toa, não é de ânimo leve. Há um fundo que realmente sustenta esta decisão. E bem, é aquilo que é. Eu pessoalmente, não sei se tu esperas se dás ainda 0,1% de milagre de reversão desta situação, se não, se para ti é 100% assunto morto, mesmo que entre outro partido político que até gostasse muito do trading. Só uma última palavra relativamente a isto, se calhar este tema, e fechamos e vamos para outros campos. Existe a possibilidade de a lei ir num sentido mais favorável ao nosso, e eu não sei o que é que eu posso fazer para ajudar nesse sentido, mas deixa-me dizer-te, e sobretudo às pessoas que criticam e que sentem que poderiam fazer melhor, nada os impede. Nós temos uma associação de apostadores online, mas podemos ter 2 ou 3 ou 4 ou 5. Ou seja, as pessoas podem pegar a juntar forças, e se acham que conseguem fazer melhor, e oxalá que sim, que seja possível fazer melhor,
Pois, Não é força, preciso- e podem contar com o nosso apoio até. Sim, sabe? eu concordo mesmo. Não é preciso ter um Ferrari para andar a defender causas. Não é preciso ter um Porsche, não é preciso ter, um nível espetacular enquanto trader, enquanto profissional, para ser defensor de uma causa e procurar unir pessoas em prol de uma resolução. Então, é isso mesmo. Eu acho que vão à luta mais do que procurarem o Abrão para ir à frente de uma causa, mais do que procurarem o Paulo, é verem o que é que podem fazer por si, e todos os dias podem pegar, levantar-se e reunir mais uma pessoa, mais outra, fazer uma associação. Então eu concordo com isso. Olha, e por Ferrari, E nós divulgamos. E nós já divulgamos. Sim, nós ajudamos e agradecemos todo esse esforço. exatamente, estamos aqui para dar toda a força, só que nós também já temos as nossas lutas de muita coisa, muito desgaste, há muita vida que perdemos, então peço que compreendam também que, e se calhar já fizemos muita coisa, aquelas pessoas que nem imaginam, que não tivemos que fazer promoção a isso, já fomos bater a portas e a falar com pessoas que se calhar as pessoas nem imaginam, nem temos que trazer aqui, só que bem, é realmente, ultrapassa-nos, É é isso. é o famoso ultrapassa-me. mesmo. Paulo, eu há bocado falava de apostadores mais uma vez com o BJ e a Chaves aí em cima da mesa do mítico Ferrari. Eu estou-me a lembrar aqui de uma história engraçada. Uma história engraçada não, estou-me a lembrar que tu uma vez surpreendeste-me quando me disseste, olha, eu às vezes eu não sei se o meu carro mais especial para mim são o meu Ferrari, porque às vezes eu fico ali um bocado tentado com o meu Celica, as pessoas não sabem que tens um Celica também. Qual é que é afinal o teu? Hoje não sei, qual é que é o teu carro mais especial hoje? Ao dia 2, é o Celica ou é o Ferrari? Se é a mesma coisa que te perguntar o que é que tu gostas mais, se é um bitoque ali, se é a picanha, se é um bacalhau com broa, depende. Há alturas, há dias em que te apetece mais um bacalhauzinho, há outros dias que te apetece mais uma picanha. São amores diferentes, então. São amores diferentes, né? Às vezes apetece-me mais conduzir uma Ferrari, às vezes apetece mais conduzir o meu Celica. Se tivesse que escolher escolhi os dois. Não vale. Não vale isso. Eu acho que o meu Celica é o carro mais bonito de sempre. Para mim, aquele carro, as linhas daquele carro são perfeitas. Surpresa geral. Pessoal, surpresa geral. Paulo Rebelo considera o Celica o carro mais bonito alguma vez feito. Para mim é. És amante de carros? Verdadeiramente amante de carros? Não conheço em pormenor. A mim fazem perguntas, quantos cavalos aí tenho? Eu não faço ideia, não sei. É os que tenho, não sei. Não posso considerar um amante de carros. Mas deixo-me tocar pela arte que está ali no carro. Para mim, o meu Celica, o meu Ferrari, eu quando os vejo, sinto aquilo que, olha, se calhar outras pessoas sentem quando olham para um quadro bonito numa galeria ou que têm em casa, depois energizam-se, não é, com aquela peça de arte. Para mim, um carro, aqueles carros, mais do que meio de transporte, são uma peça de arte. Fazem bem olhar para eles. Brutal. Eu lembro também de um episódio muito engraçado contigo, quando fomos almoçar pela primeira vez. E eu perguntei-te, Paulo, olha, eu não te conhecia tão bem assim. Eu disse, Paulo, onde é que vamos comer? O que é que tu achas que... é uma coisa simples, eu gosto de coisas simples, coisas muito elaboradas, não. E a primeira vez eu acho que te levei a um sítio bastante elaborado e tu não gostaste bem muito de onde eu te levei. Ou seja, o teu realmente comer uma coisa simples, para quem não te conhece, um bifinho, uma batata e um ovo, e o Paulo é o homem mais feliz do mundo e não precisam inventar muito. Não, eu consigo encontrar felicidade na simplicidade, vamos dizer assim. Às vezes o mais difícil é mesmo conseguir encontrar essa felicidade. A arte está aí. A simplicidade é a última sofisticação. Já alguém dizia isto. E é uma verdade. E eu hoje trabalho com imobiliário e às vezes as casas mais simples são aquelas que mais me encantam por aquilo que os espaços acabam por... E estamos aqui com uma Melga a intervir em pleno podcast, o que é incrível. Oi, Melga. Oi, Melga. Será que é trader? Mas também recordo-me, Paulo, e era isso que eu também queria falar contigo, que eu ia ao segundo, foi hilariante a segunda vez que eu fui comer contigo, e recordo-me de tu dizeres, Abrão, imagina, e começarmos isto, olha, vamos então a um sítio simples, porque tu já pensaste sobre este assunto, tu já pensaste o quanto isto pode ter valor esperado negativo, tu experimentares a comida em detrimento de jogares pelo seguro, e comeres uma comida, e comeres sempre o mesmo prato, probabilisticamente eu já me meti a pensar sobre isto. E eu não sei se compensa nós arriscarmos num novo prato em detrimento da segurança de um prato que conhecemos bem. Epá, e eu fiquei assim,
Não, a genialidade deste homem vai para além dos mercados. Quem é que me faria uma pergunta destas? Isto é inacreditável. Olha, voltando até àquela pergunta inicial que tu me fizeste, o que é preciso para ser um bom apostador? Eu sempre tive essa sensibilidade de transformar a vida em probabilidades, não é? E esse exemplo é só uma forma, não é, que eu encontrei de arranjar uma probabilidade para tomar uma decisão, não é? Mas sim, faz parte da minha vida, tomar decisões com base em probabilidades. E se não acertar nessa decisão, se não for a decisão mais correta, estou de consciência tranquila, porque foi tomado em consciência, com um cenário mais provável de acontecer. Muito bem. Paulo, já estamos a caminhar bem para o fim deste nosso podcast. Há um assunto que também ficou aqui um bocadinho por falar entre nós. Nós já abordamos um bocadinho o conteúdo que nós fazemos, mas hoje é um tema que, olha, naqueles momentos que nós falávamos, aqueles momentos em que estamos sozinhos, em que podemos respirar sobre alguns assuntos e pensar sobre o que poucas pessoas pensam, ou pensar sobre um assunto que não tem assim tanta importância para os outros, mas pode ter para nós. Não há regulação sobre o setor do conteúdo para apostas desportivas. Eu sei que inclusive já pegaram na tua imagem e já montaram esquemas, por exemplo. E hoje não há ninguém a ser criminalizado por esse tipo de estratégias. Hoje temos inteligência artificial que pode replicar um Paulo Rebelo e metê-lo a fazer conteúdo, por exemplo. Tu não achas, estou aqui a pensar para ti, de produtor de conteúdo para produtor de conteúdo, de trader para trader, que deveria haver uma certa regulamentação sobre as pessoas que fazem conteúdo e são didáticos acerca da nossa atividade? É um ponto diferente que trago-te aqui na nossa conversa. Já existe alguma regulamentação. Por exemplo, tu não podes tu não podes prometer ganhos aqui em Portugal. Não podes utilizar discursos em que, olha, eu prometo que se apostarem comigo vão ganhar X, não é? Já está na lei. Mas consigo perceber a tua reflexão, ou seja, poderia ir mais longe, podemos dizer, ou seja, nada impede aquele discurso que, mas enfim, aposta, vendo ou ganha dinheiro apostando enquanto vê jogos no sofá, no conforto da tua casa, tem a vida que eu tenho e tal, é isso. Quer dizer, na verdade não há nada que impeça de dizer isso, e concordo que não é a abordagem mais honesta sobre aquilo que nós fazemos. E não cobre todos os desafios que nós passamos, e foram muitos. Queres mais um exclusivo? Vários exclusivos? Conta-me, quando já não temos assim muito tempo, quanto mais me tens eu agradeço. Olha, parece-me um exercício curioso, aliás, até poderia ser uma pergunta interessante para te fazerem, às vezes em que tu questionaste o teu trabalho e quantas vezes é que tu não estiveste tão perto de, sabes que mais, olha, não vou pôr aqui um fim nisto, não é? No meu caso foram mesmo muitas vezes, mas lembro-me assim de várias vezes em que tive que me reinventar aqui no mundo das apostas. Eu lembro quando eu comecei nas apostas, eu apostava com a TV analógica. Na altura tínhamos a televisão rápida. Eu apanhei a transição para o digital, e quando acabou o analógico e veio o digital, a minha forma de trabalhar mudou completamente. Mas completamente, tive que me reinventar, tive que trabalhar de uma forma completamente diferente. Aí foi o primeiro momento em que eu pensei, se calhar isto acabou. Se calhar esta forma que eu tinha de ganhar dinheiro acabou, e as apostas acabaram, vou ter que fazer outra coisa. Então passei outra vez por um momento que fui ao zero outra vez, e tive que aprender a trabalhar de uma forma diferente. Lembro-me que quando vieram as prémios Charles e recebo a chamada da Betfair, ainda me lembro das palavras deles, que marcou-me tanto, que deles me dizerem, olha, conforme sabes, a Betfair tem aqui tem custos na operação dos mercados, e por isso decidimos ficar com uma percentagem estas palavras foram, decidimos ficar com uma pequena percentagem dos ganhos dos nossos utilizadores para cobrir os custos. E a tua percentagem é 60%, não é? Então não era uma pequena percentagem, 60% é mais do que metade. E aí, pela primeira vez em muitos anos, passei a ter aquela sensação, espera aí, eu estou a trabalhar para outra pessoa, eu agora estou a trabalhar para a Betfair, e cada 100 euros que eu ganho, 60 fica para a Betfair.
E nessa altura já tinha muitos custos, com a internet, com o software, com as viagens, tínhamos muitos custos para operar, né, para ganhar aqueles 100 euros. Portanto, mas os 70% não era sobre o meu lucro, era só sobre a minha receita, não é? Então houve ali uma altura que o lucro ficou bem esmagado e a percentagem passou a ser muito pequena, e isso foi muito desmotivante e levou-me a pensar. Já passou algum tempo, mas daquilo que eu me recordo, não é que não seja muito, Paulo, mas daquilo que eu me recordo, eu sei que tiveste a pagar 60%, mas daquilo que eu me recordo, a Betfair, eu não me recordo dela ter começado logo com 60%. Eu acho que ela começou com 20% de forma geral para toda a gente, passou para um modelo de 40% e depois para 60%. Não tenho a certeza, mas já passou muito tempo para ti. Portanto, eu assumo que alguma coisa possa no meio disso, mas se me permites, eu acho que o modelo foi progressivo até chegar aos 60%, quando começou. Não sei se te recordas disto ou não, que eu estou a dizer. Eu recordo-me desta chamada, meu Dessa bem. chamada. Pois, Agora, acredito ficou-me que na cabeça. essa chamada, quando eles colocam agora a nova a taxação máxima a 60%, acredito que tenham feito essa chamada, porque de facto aí passa-se para um valor superior. Mas tu deves ter passado pelo período em que só era 20%, quando eles introduzem a Betfair, as Premium Charge em 2000 e qualquer coisa. Há aí cronologicamente falando. Até aproveitando para falar disso, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, só isto não. Até aproveitando para falar sobre este tema, hoje a Betfair, o modelo tem muitas dificuldades e tem vindo a fazer parcerias com outros projetos, como é o caso do Just Exchange, que tens tido a oportunidade de acompanhar um bocadinho aqui o desenvolvimento através da minha página e tudo mais. Nós tentamos entregar ao usuário softwares de graça, gestores de banca de graça, não temos outros problemas como esses, não posso tocar nesse assunto, mas pronto, acho que as pessoas percebem, essa circunstância não existe. É muito importante, não, que projetos como que este projeto que a Justa, por exemplo, tem, funcione bem, para que o modelo seja ajudado perante tantos fechos de mercado que vão acontecendo para o trading desportivo. Sim, sem dúvida, né? Traz liquidez ao mercado, e essa liquidez é fundamental para todos, mesmo aqueles que apostam um pouquinho, com odds mais baixas, com stakes mais baixas, possam fazê-lo a odds mais altas, porque sem liquidez sofremos todos, sim. E consigo perceber que o modelo da Betfair sofra grandes desafios, então que foi uma jogada inteligente da Betfair permitir-se associar a outros projetos, só podia ser mesmo por aqui. Fazem muito bem a todo o ecossistema do trading, projetos como o teu, sim, e nós, traders, te agradecemos por isso. Obrigado, Paulo. Eu tenho uma última folha para te dar. Depois de tantos vídeos, depois de tantos ensinamentos teus, depois de tanto direito a exigir aquilo que tu és enquanto imagem, enquanto força na nossa atividade, e vou-te passar a folha enquanto falo isto. Há muita coisa que tu deixaste à comunidade. Esse resultado é gigante e é um deles. Eu só trouxe um dos teus muitos resultados. Aí não estão propriamente ensinamentos, mas está um proof of work fortíssimo. Quero-te perguntar, perante depois uma história tão bonita que tu tens construído ao longo destes anos, o que é que tu queres que as pessoas sintam que tu deixaste ao longo destes anos, que estás aqui a entregar tanto? É no fundo isso que te gostava de perguntar. Ok, eu acho algumas coisas. Primeiro que sim, que é possível nós olharmos para o trading de uma forma científica, com respeito, com o mérito que ele merece. Sim, isso foi uma primeira luta. Segundo, voltando um bocadinho ao início da nossa conversa, é perceber que nós, mesmo no mercado super competitivo como é o nosso, podemos fazê-lo em cooperação, e não temos que ser desonestos, e não temos que ser não corretos. Sim, podemos, a partir do momento que somos genuínos, verdadeiros, que sim, que isso basta para podermos passar a mensagem, não é? Dar a mensagem, sim.
Mas é isso, não tenho uma mensagem. No fundo era perguntar-te o que é que querias, o que é que gostavas que a geração que veio a seguir fizesse com tudo aquilo que tu deixaste. Gostavas que as pessoas seguissem o teu exemplo totalmente, que as pessoas construíssem um caminho que, por exemplo, se fossem fazer conteúdo, fizessem à maneira delas. Gostavas que elas fizessem o trade todas exatamente igual ao teu. Gostavas que, perante esse conteúdo, o que é que tu gostavas que as pessoas ficassem no teu material que tu deixaste e que ainda hoje tu não fizeste questão de remover nada, que eu saiba. Hoje Não, está tudo está lá disponível, tudo, tu não sim. apagaste nada daquilo que tu produziste. O que é raro, a maior parte dos trailers que produziu, a maior parte deles apagou coisas que estavam feitas já. O que é que gostavas que as pessoas pegassem naquele conteúdo e fizessem? Essa é a pergunta. Ou deixas já a liberdade de cada um? É uma pergunta Nunca. diferente, eu sei que nunca te É, fizeram nunca, não estava preparado para isso. Diria que, olha, de uma forma geral, entendessem que, pois, olhassem para tudo isto como uma escolha que alguém fez por um desbravar de caminho que alguém fez quando não havia certeza de nada, e que se possam inspirar nisso, seja para este caso em concreto, o trading, seja para outros aspectos das suas vidas que entretanto surjam, que sirva de inspiração para as pessoas, que entendam que quando eu segui este caminho, não havia certezas de nada, havia só uma forte convicção da minha parte, decidi arriscar. Custou-me uma namorada na altura, custou-me, como já dei a oportunidade de partilhar aqui, custou-me, enfim, uma série de decisões difíceis, mas estava centrado em mim mesmo, estava de acordo com a minha verdade e achei que, ok, é por aqui o caminho. E era. e era por aí o caminho. E tirando a produção do conteúdo e aquilo que deixaste até ao dia de hoje feito sobre o homem, sobre o Paulo Pessoa, que não se abriu tanto para os traders, o que é que gostavas que tivessem traduzido por trás dos resultados, por trás do conteúdo, por trás do Ferrari, por trás da história? O que é que gostavas que as pessoas falassem sobre ti enquanto homem? Pois, que vissem essa pessoa genuína, essa pessoa que, sim, sempre procurou consensos dentro da comunidade, que sempre foi verdadeiro. E apesar de tudo, na nossa comunidade dei a oportunidade de ter algumas conexões mais profundas. Tenho muitos amigos que são traders e que fez sentido para mim que entrassem na minha vida e que pudessem conhecer outros Paulos que não partilhei com o resto do mundo, porque não é para todos. Mas sim, por aí. Uma última figura que eu gostava que tu te exercitasses a pensar. E o Paulo, de 18 anos? Como é que ele olhava hoje para o Paulo de hoje? Com que sensação? Com que visão? O que é que ele ia dizer se estivesse aqui? Olhar, se fosse eu, o Paulo de 18 anos, olhar para ti. O que é que achas que ele estaria a dizer sobre tudo o que fizeste até agora? Uau! Acho que eu já dei uma palestra numa universidade que era mesmo esse o tema, não é? Onde é que nós estávamos com 18 anos? Eu com 18 anos, se me dissessem naquela altura, olha, tu vais ganhar 1000 euros por mês até o final da tua vida a fazer apostas, mas não podes ganhar mais, aceitas isto e assinamos aqui um contrato. Eu tinha aceito, eu tinha assinado aquele contrato para ganhar 1000 euros por mês até ao fim da minha vida, sabes? Na altura parecia-me tão fantástico poder trabalhar com as apostas, que eu aceitaria trabalhar com as apostas e ganhar muito menos do que ganharia num banco ou fazer outro emprego qualquer. Então dizer àquele Paulo de 18 anos que, olha, não só foi possível tu trabalhares com as apostas, como ganhares tão mais do que isso, e isso te permitir fazer outras escolhas ainda que te realizam ainda mais do que trabalhar com as apostas. Aquele Paulo de 18 anos não tinha essa capacidade de antever esse cenário, não. Ficaria admirado ele olhar hoje. Ficaria a tua história. Sim, aquele Paulo de 18 anos, eu diria, olha, ainda bem, dá-me ainda mais força para seguir por este caminho que ninguém explorou até agora. Portanto, acreditas que ele teria orgulho em ti e em tudo aquilo que tu construíste?
sim. Sim. Boa. Uma última pergunta antes de ir ao nosso último momento. O meu ídolo. Ainda vai haver uma hipótese para o meu ídolo ter uma última dança no trading desportivo. Já falaste hoje um bocadinho sobre isso, mas ainda vou podê-lo encontrar nos mercados. Eu tenho quase a certeza que sim, porque, como eu te digo, este é o meu mundo também faz parte daquilo que é o Paulo. Nesta altura decidi concentrar todas as minhas energias noutras áreas da minha vida, mas o trading sempre foi algo que eu nunca olhei para isto como trabalho, ou seja, sempre foi algo que me deu muito prazer. E acho que vai continuar a fazer sentido na minha vida. Nesta altura dá mais prazer a outras coisas, mas diria que sim, que ainda há alturas em que às vezes sinto aquela, e agora aqui um joguinho ao final da noite, calhava-nos bem. Mas, seguramente que sim, que irei ter mais oportunidades. É uma pausa, lá está, uma pausa como nós também tivemos a falar, que em alguns momentos da nossa vida pode fazer sentido, mas assim não diria que é um até sempre, é um até já. Paulo, se me permites, tu representas no trading desportivo, tu para mim és e para muitos um visionário, uma pessoa que abriu caminho a muitos e que teve esta parte para mim é difícil. Bem, eu prometi a mim mesmo que não ia acontecer isto. Mas pronto, é difícil. Foste um pioneiro nesta atividade e és alguém que veio do zero, como eu, e que foste responsável por sair do zero e mostrar ao mundo que era possível as pessoas poderem sair de uma vida complicada. E há uma história que me identifico bastante e que eu consigo conectar contigo, de alguém que muito à frente do seu tempo conseguiu fazer acreditar os outros em algo que não era possível. Não sei se tu conheces a história de Santos Dumont, mas é considerado o pai da aviação e isto que eu te vou oferecer não é pelo valor financeiro. Eu não teria dinheiro, nem eu, nem a comunidade lá em casa. Eu acredito que isto seja um presente em nome da comunidade. Nenhum de nós teria dinheiro suficiente para te agradecer tudo aquilo que tu fizeste ao longo destes quase 20 e qualquer coisa anos. Não está fácil. E tiveste muitas conquistas, muitos resultados, muita coisa que foi feita, mas há algo mais importante, que é o tempo, e o tempo permitiu-te construir um legado que jamais será esquecido. Eu quero que te lembres de onde tu vieste, aquilo que tu construíste, e que tenhas a certeza que, passe o tempo que passar, vais ser sempre responsável pelo impacto brutal na vida de milhares de pessoas. E no que depender de mim, o teu legado ficará no tempo e nunca será esquecido e nunca será apagado. Está a ser difícil para mim dizer estas palavras, portanto, eu quero-te dar algo que é simbólico, não é pelo valor, mas representa tudo isto. É um presente que foi da minha marca favorita. Não é pela marca em si. Há aqui uma história nisto que eu quero que tu abras. Obrigado, bem. E remonta a 1908 essa história. E quando o utilizares, quero que te lembres sempre, acima de tudo,
do teu legado que ficou no tempo, tal e qual como o Dumont. Pode passar o tempo que passar e tu nunca serás esquecido no nosso meio. Eu serei sempre dos vossos. É sempre trader. Eu acho que uma vez que somos traders para sempre. Para a vida toda. Opa. Isso tem assim algumas caixinhas, é um bocadinho glamouroso. Eita! O Paulo, só aqui eu conheci o Paulo não é uma pessoa de marcas, não é uma pessoa de nada disto. É uma pessoa de meu histórias e de simbolismos. E é isso. E, meu bem, olha, antes de mais, um abraço. Anda cá. Vai acontecer. Te agradeço a prendinha e eu gosto muito de Chasteiro e eu gosto muito eu uso amuletos que têm história, que me trazem energia positiva, como este aqui, que fica para outra altura a história deste amuleto. Mas sim, sem dúvida que eu vou passar a usar este amuleto como parte daquilo que eu também sou, é uma parte muito importante da minha vida. E sempre que olhar aqui para o meu amuleto, vou-me lembrar que vim daqui, da nossa comunidade do trading, que me deu tanta coisa, me deu muita energia em forma de dinheiro, que agora uso para outras coisas, que me deu muitas conexões que ainda hoje fazem parte da minha vida, e uma delas és tu, e que espero que seja possível que nós conseguimos encontrar mais tempo para desfrutarmos ainda mais desta conexão especial que nós temos, porque és realmente uma pessoa muito, muito, muito especial. E te agradeço muito esta prendinha, esta lembrança. Obrigado, meu bem. Eu é que agradeço, Paulo. É um privilégio imenso. As pessoas lá em casa não imaginam, nem não quero imaginar. É um privilégio imenso ter-te como meu mentor, como meu amigo, e é só isso. Queria-te propor um último momento para fechar este podcast, onde dizemos às pessoas aquilo que mais nos conecta a todos, que é que simplesmente vemos-nos nos mercados. Podemos fazer. Podemos, eu antes também tenho uma prendinha para ti. Olha, esta prendinha vem sob a forma de... Nós estamos a falar de arte e eu preciso do meu telemóvel também. Então, eu vinha no caminho e pensei... Momento de surpresa. Está bem. Preciso do meu telemóvel. Isto é só um momento de surpresa aqui. Este podcast é genial, juro-te. Então, olha, uma das coisas que eu faço com o meu tempo agora que não estou tanto nos mercados financeiros e nas apostas, pois eu agora estou a aprender a tocar viola. E então decidi, durante o caminho, criar um hino para Aldo Justo. Aldo Justo ainda não tem hinos, pois não? Não. Ei, que genial. Então, deixa-me apanhar aqui. Neste momento isto não está nada combinado, isto está tudo no improviso. O Abraão não sabe. Isto vai sair gravado, mas foi tudo feito em direto. Por aqui, portanto, isto só foi hoje, então ainda não tive tempo de ensaiar, decorar a letra, está bem? Mas isto, a partir do momento que seja um hit internacional, eu prometo que decoro aqui a letra. Espetacular. Quando comecei a ter aulas de guitarra, no primeiro dia que eu tive aulas de guitarra, veio-me esta música. Comecei a brincar aqui com as cordas e saiu-me esta musiquinha. Portanto, é a minha primeira musiquinha que eu te ofereço como hino de Aldo Justo. Muito obrigado. Então, não vou pagar direitos de autor por isso depois, pois não? Depois temos o meu advogado e entra em contato com o teu. Espetáculo. Amigo,
cabrão para apostar. A ode justa vais procurar, e a ode justa vais encontrar. É a única forma para ganhar. Ei, que genial! Bem, excepcionalmente, eu acho que não há melhor forma não houve melhor forma de terminar este podcast em grande. Ou fazes questão de dizer vemo-nos nos mercados? Vemo-nos lá para a frente, nos mercados. Então vamos lá, 1, 2, 3, encerramos então com a introdução a este Vemo-nos nos mercados, feito exclusivamente com o novo hit mundial, feito por Paulo Rebelo, trader, Paulo Rebelo, 1001 versões, agora o Paulo Rebelo, cantor, incrível malta, espero que comentem muito este podcast, isto foi para lá de muito bom, e bem, uma vez mais obrigado Paulo, e 1, 2, 3, vemo-nos nos mercados.